Tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Dia 25, quarta, o Disney Plus e a ESPN levam até você os 90 minutos decisivos de um duelo épico. 51 anos depois, o Glorioso quer voltar à semifinal da Libertadores. Já o tricolor paulista precisa superar um dos melhores times do Brasil para manter vivo o sonho do tetracontinental. É dia de gritar gol decisivo na Libertadores. São Paulo e Botafogo, 21h30. Assista no Disney Plus. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. O dia a dia na Braspress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, sou mecânico e queria saber sobre a diferença entre o aditivo concentrado e o pronto para uso. O aditivo concentrado tem que ser diluído no meio a meio com água desmineralizada Paraflu antes de ser usado. Já o pronto uso é só completar ou abastecer o sistema, porque ele já está diluído na proporção correta. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aqui, Morumbi, valendo a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem São Paulo e Internacional. São Paulo colocando reservas em campo. Tem decisão na Copa Libertadores no meio de semana. Por isso encara o Internacional com o seu time alternativo. Tricolor que está muito perto do G4, encarando o Internacional, que não está muito longe não, e vem subindo no campeonato. 6h30, tem bola rolando, você vai se ligar em todas as emoções de São Paulo e Internacional. Repito, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu começo com o destaque do plantão da Bandeirantes. Tem bola rolando, já tivemos bola rolando, atualizando a classificação, todos os detalhes, todos os resultados. Morumbi, palco de São Paulo Inter, torcedor do São Paulo quer saber a rodada, a classificação. Boa noite, Bruno Pozóvio. Fala, Canhão, um abraço pra você, pros ouvintes ligados aqui na Rádio Bandeirantes. Mais cedo na Arena MRV, o Atlético Mineiro ganhou
do Bragantino por 3-0, gols de Daverson, Cadu e Hulk. Já em Brasília, no Mané Garrincha, o Palmeiras ganhou do Vasco por 1-0. Também às 6h30 teremos na Arena do Grêmio o Imortal contra o Flamengo e o Criciúma enfrenta o Atlético Paranaense às 8 horas. Às 6h30 também passando pela Arena Pantanal, Cuiabá e Cruzeiro. Já na Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Condá, a Chapecoense venceu o Avaí por 1-0. Mais tarde, também às 6h30 na Arena Castelão, o Ceará enfrenta o Vila Nova. Agora, no G4 do Campeonato Brasileiro da Série A, o Botafogo segue na liderança com 56 pontos. Palmeiras, segundo colocado, com 53. Fortaleza tem 52 pontos e o Flamengo é o quarto colocado com 45. Logo abaixo vem o São Paulo na quinta posição com 44. Destaque para a zona de rebaixamento, o Corinthians é o 17º com 28 pontos, o Fluminense 18º com 27 pontos, 19º o Cuiabá com 22 pontos e 2 jogos a menos, e o Lanterna Atlético Goianiense tem 18 pontos somados, Canhão. 6h18, hora de Brasília, 6h30 Morumbi, São Paulo Internacional. Já os times em campo os times, antes das escalações da Bandeirantes, tudo do jogo aqui do Morumbi, todas as informações. Olá, Paulo do Vale. Oi, Rogério Assis, um abraço para você, para todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. O São Paulo pensando em Libertadores, mas bem no Campeonato Brasileiro, podendo, quem sabe, até entrar num G4, vencendo o Internacional por aqui. Mas o meu dia escala mais reservas do que titulares. Dos considerados, de fato, titulares, Lucas e também Bobadilha, confirmado no time principal do São Paulo. Bem parecido com aquele que entrou em campo na semana passada e venceu o Cruzeiro por 1-0 no Mineirão. Mas Lucas um pouco mais descansado, assim como Bobadilha, entram e figuram entre os titulares. Luciano, que ficou de fora inicialmente do duelo contra o Botafogo quarta-feira e deve novamente ficar na reserva na próxima quarta, aparece entre os titulares, inclusive completando 250 jogos com a camisa do tricolor paulista. Já o Internacional quer colar de vez no bloco da frente, são 3 vitórias na sequência, 5 jogos de invencibilidade, 8º lugar com 38 pontos e ainda 2 jogos atrasados, podendo ficar a 3 do São Paulo se vencer aqui no Morumbi. Na quarta-feira pega o Bragantino, jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. E temos Gustavo Prado figurando entre os titulares na ausência de Gabriel Carvalho, suspenso. Bruno Tabata segue no departamento médico. É o Internacional embalado no Brasileirão, querendo surpreender o São Paulo aqui no Morumbi, Rogério Assis. Já os times em campo no gramado no Morumbi. Jogadores reservas do Internacional já começam a subir, os do São Paulo já também. Destaques dos comentaristas para São Paulo Internacional. Morumbi, boa noite, Alexandre Pretzel. Grande abraço, meu caro Canhão, um abraço a toda a nossa equipe técnica. São Paulo, é claro, pensando na quarta-feira, mas coloca o Lucas para jogar. Acho que o Marcos Antônio é uma boa opção também, assim como o zagueiro Juan. Igor Vinícius como titular e o Michel Araújo como lateral esquerdo. Interessante isso. Eu acho que o Igor Vinícius deveria ser o lateral contra o Botafogo, mas o Beldia não pensa assim. Do lado do Inter, força máxima em campo. Gabriel Carvalho é um desfalque, sim, apesar de ter 17 anos, está jogando muito menino, mas o Gustavo Prado também é uma boa opção. O Roger fez esse time jogar bola depois de que o Cudê não tenha deixado legado nenhum, com 2 eliminações, tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil. Promessa de um bom jogo de futebol com a tua narração, Canhão. Ao lado de Alexandre Pretzel, comentarista Bandeirantes Morumbi. Boa noite, João Pedro Visgarbi. Boa noite, Canhão. Boa noite, Pretzel, a todos os ouvintes ligados na Rádio Bandeirantes. Jogo importante para as duas equipes. O São Paulo, apesar do foco ser na quarta-feira, tem ainda uma frente, consegue brigar no Campeonato Brasileiro. Agora o Inter, na minha opinião, é um dos times que mais vem demonstrando evolução nesses últimos tempos no futebol brasileiro. É o time que, além de conseguir resultados nas últimas 5 partidas, são 5 jogos de invencibilidade, como muito bem trouxe o Paulo do Vale, vem jogando bem. É um time que vem desempenhando. O Roger está conseguindo extrair algo desse time. Então tem tudo para ser um grande jogo. Bora ver o comportamento também dos reservas do São Paulo, que jogaram muita bola contra o Cruzeiro. É importante ficar de olho nisso, Canhão. Vai ser um jogaço. Já Pretzel e Sgarbi vão voltar depois das escalações, com muito mais opinião na Bandeirantes. Para São Paulo Internacional, PDD, qual a expectativa de público aqui? É claro, tá todo mundo esperando o jogo da quarta-feira, né, Paulinho?
Mas mesmo assim, Rogério Assis, eu apostaria na casa de 35 mil torcedores aqui no Morumbi, viu? E o público é bom neste momento, inclusive também exaltando a presença do torcedor do Internacional, viu, Canhão? Vamos confirmar os times Morumbi, começando pelo São Paulo, pertinho do G4 para não manter distância. O São Paulo na Bandeirantes. Definido e escalado pelo técnico Luiz Ubeldia com 93, Jandrei no gol. 2 Igor Vinícius, 22 Juan, 32 Ferrarese, 15 Michel Araújo. Meio de campo tem 21 Bobadilha, 20 Marcos Antônio, 10 Luciano à frente, 33 Eric, 7 Lucas e 17 André Silva. E na reserva do São Paulo, à disposição de Zubeldia, Rafael para o gol, Jamal Luiz, Santiago Longo, Galopo, Caleri, Nestor, Rafinha, Rodriguinho, Lisiero, Alan Franco, Sapino e o William Gomes. Agora o Internacional. Definido e escalado pelo técnico Roger Machado com 1 Rocher no gol. 15 Bruno Gomes, 25 Mercado, 44 Vitão, 26 Bernabé, Fernando 5, 29 Thiago Maia, 47 Gustavo Prado, 21 Wesley, 10 Alan Patrick e 19 Borré. Na reserva do Colorado, quem, Paulinho? À disposição de Roger, Anthony, René, Brian Guirre, Igor Gomes, Agostinho Rogel, Clayton, Rômulo, Bruno Henrique, Wanderson, Ricardo Matias, Lucas Alário e Ener Valência. E no Morumbi, quem apita? São Paulo e Inter, Paulo do Vale. De Santa Catarina, a arbitragem é de Ramon Abate Abel, auxiliado por Alex dos Santos e Thiago Henrique Neto Correia Farinha. No VAR, Rodolfo Toschi Marques. Lado a lado, os jogadores de São Paulo. Inter tem programado no Morumbi. Equipe de arbitragem vestindo preto hoje. Inter com camisa branca. Esse ombro branco da camisa do Inter, pra mim não pega, viu, Pretzel? É tão ruim, é tão feio, tem acho nada eu. A ver. O Inter com a camisa tem que ser vermelha, toda vermelha, né, Pretzel? Não, pararam de jogar com a camisa tradicional do Inter, né? Eu sou contrário a isso. O Pretzel chato, sou mesmo. Em relação a isso e outras coisinhas também eu sou também. mesmo. Esse ombro branco não tem nada a ver com o Inter, não. É o Arsenal Bayern de Munique, tem nada a ver. Mas é a fornecedora do material esportivo impõe o negócio. No computador fica bonito, né, Pretzel? Pois é, impõe um uniforme e o pior que a diretoria aceita. E o Roger, que tá com o manga grená, parece o Caxias, né? Não tem nada a ver também. Times em campo aqui, com toda a equipe da Bandeirantes. O nosso time técnico também, com mesa de som, Michel Lopes. Central técnica com Beto Rebeck. Nas imagens, Alexandre Marques no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Com o digital, Gustavo Tomás. Externas, o somzão tem Daniel Chingotti com Rafael Pellegrini. E eles mostram o hino nacional brasileiro. Para variar, com um grande público para ver o São Paulo em campo.
São Paulo e Internacional. Os comentaristas da Bandeirantes. Eu escalei a arbitragem? Escalei, né, Pereira? Tô lembrando agora aqui. Sim, Ramon Abate-Abel. É a idade, você vai chegar lá. Vai demorar, Paulinho, mas você vai chegar lá. É a idade. Vamos com os comentaristas. Eu me lembrei agora. Alexandre Pretzel, João Pedro Viscarbi, aquele famoso, como diria meu querido Antônio Edson, ídolo do rádio em todos os tempos, famoso ping no pong. Pretzel é ping, Viscarbi é pong. Tá bom, Pretzel? Tá ótimo. Aliás, eu sempre joguei, né? Eu sou um caldeirano na diversão. O jogo, Pretzel, por favor, o jogo aqui, por favor. Eu sei, mas só para exemplificar o pink. Né? Mas eu quero dizer o seguinte, Rodolfo Toschi no VAR, ainda bem que não tá chovendo. Ô, cara fraco. Você vai começar pela arbitragem de vídeo. De vídeo, né? Pra não dar problema. Tomara que o Abate não vá no VAR nenhuma vez, que ele é bom árbitro, né? Sobre o jogo, o Internacional vem embalado. Eu achei até que demoraria para engrenar, mas o Roger salvou o Inter, assim como o Paulo Paixão. O Bruno Tabata chegou muito bem, mas hoje está fora por uma lesão. Mas é um jogador que realmente trouxe uma dinâmica diferente. O Roger acertou uma escalação fixa. O Bruno Gomes é um volante improvisado na lateral direita. Ele ganhou a posição. Então o Inter chega até com uma certa igualdade em relação ao São Paulo. Jogar aqui no Morumbi sempre é complicado. No ano passado o São Paulo venceu por 2-0 com autoridade. No jogo do turno desse ano foi 0-0. Eu acho que teremos um bom jogo, é claro, com o São Paulo, mesmo com um time alternativo, sempre muito forte no Morumbi, Sgarbi. Pretzel, também sou craque no ping-pong, agora a minha vez aqui no Pong. O São Paulo, eu tô curioso em relação à escalação, porque ele entra com Lucas e Luciano. Pela minha análise, o Lucas deve jogar um pouquinho mais aberto, o Luciano centralizado como meio-campista. O que eu não gosto tanto. Eu prefiro o Luciano ali no ataque como um segundo atacante, um pouco atrás do André Silva, que é um jogador que sempre que vem entrando, vem correspondendo. Tem tudo para ser um jogo interessante, justamente por uma questão que eu falei. O Internacional, como você trouxe muito bem também, é um time que vem jogando bola. O Roger tá conseguindo fazer o time do Inter jogar bola, e o São Paulo tem um time reserva que jogou muito contra o Cruzeiro. Depois de uma crise, né, uma eliminação pro Galo que não jogou nada, contra o Cruzeiro fez um grande jogo. Então, para mim, interessante. Tem jogadores nesse time também que, para mim, brigam por posição no time titular. Igor Vinícius, para mim, concordo com você, quarta-feira tinha que ser titular, numa formação com 3 zagueiros. Marcos Antônio também é um jogador que eu gosto bastante. E, lógico, Lucas Moura é titular absoluto do São Paulo. Vai ser um jogaço. Essa é a nossa expectativa. Tudo pronto aqui, os times já estão se ajustando. Inter muda de lado, se aqueceu aqui do lado direito, tá voltando agora. Tem um papo ali do Rocher com o Michel Araújo, né? Conhecidos, né, Paulo do Vale? Exatamente, né? Conterrâneos aí, 2 uruguaios, o Rocher, inclusive jogador de seleção uruguaia, e o Michel Araújo, que é um jogador importante aí no time do Zubeldia, um coringa, podemos dizer assim, do Zubeldia. E a torcida do Inter tá aqui, em grande número, hein? Opa, com certeza, olha, ocupa basicamente todo o espaço destinado ao torcedor visitante. 18h31, você ouviu o apito do Ramon Abate-Abel chamando os times. Vamos pro começo de São Paulo Internacional, observação de minuto de silêncio. Dá saída ao São Paulo com André Silva. Toca na bola o tricolor, valendo a 20ª rodada, o São Paulo tá coladinho no Flamengo. O 4º colocado no Campeonato Brasileiro, ganhando aqui, vai pro G4. Claro, foco na definição da quarta-feira com a Libertadores, encarando o Botafogo. Depois de um 0-0, um ótimo resultado no Rio de Janeiro. Observação de minuto de silêncio de Ramon Abate-Abel. Já com o relógio zerado, consultando os seus assistentes. Está tudo pronto. Vai começar no Morumbi. Rolou a bola para São Paulo e Inter. Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol na maior rede de rádios do Brasil, com todo o time da Bandeirantes. Domina jogando o São Paulo, bola aberta para Marcos Antônio, toca na sua defesa, dá Ferrarese na grande área, atrás de André, domina. Marcado, pé direito, levanta a bola pro comando. André Silva com o mercado. André bota no peito. Toca a jogada pela meia esquerda, Luciano. Caminhou com ela, tem impedindo Lucas. Luciano, entrada na grande área. Pintou para André, para Lucas na meia lua. Outro drible curto na direita. Igor Vinícius fecha na direção da grande área. Bola aberta, vem Eric para Igor. Levantou para o gol, Lucas cabeceou. Você! Sensacional! Magnífica defesa do goleiro do Inter!
uma cabeçada, queima-roupa, parecia um pênalti, ele botou para escanteio, Paulo do Vale gigante, José PDV. Numa jogada perfeita do São Paulo, Rogério Assis, começou aqui atrás com o Jandrei acertando um lindo lançamento, acionando o André Silva, o São Paulo de pé em pé, escanteio, Eric na bola. Escanteio São Paulo, Eric para fazer cobrança, encosta Michel Araújo para a grande área, os zagueiros do São Paulo, Juan Ferrarese, José fez um milagre, autorizando escanteio de cabeça, marcação, tira a bola, sai da grande área, rebote, volta para o Luciano, cabeceia para trás, toca a bola para Marcos Antônio, Jandrei pede, ele domina e volta a bola com Jandrei. Alexandre, eu ia dizer que essa bola rolar, que goleiro é Roger, vou dizer agora. Grande defesa, goleiro de seleção uruguaia, e foi uma das grandes contratações que o Inter fez, porque o Inter ficou sem goleiro por um bom tempo. Agora tem que marcar o lado esquerdo, né? Ficaram olhando o cruzamento. Igor Vinícius domina a jogada pela esquerda, entrega a bola para a direita, passa Juan, lança para a ponta, Ferrarese vai bem na bola, belo giro, André Silva parece impedido, marcado, Vitão com ele, Vitão chega a dar um bico-tiro, Zagueiro agora o assistente marca, é aquele famoso delay desnecessário, Paulo do Vale. Exatamente, né? Apesar da boa jogada do Ferrarese no campo de defesa, armando o São Paulo, mas de fato, você bem detectou aí da cabine da Rádio Bandeirantes a posição irregular do ataque do São Paulo. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é Nakata. Sgarbi começa legal o jogo aqui com esse detesão do goleiro do Inter, hein, Sgarbi? Bem, o jogo começa com tudo e é interessante na formação do São Paulo a postura do Lucas em campo. O Lucas é um jogador que, como eu falei, está aberto pela esquerda, só que podendo flutuar no meio. Foi uma grande jogada do São Paulo que começou pelos pés e terminou na cabeça do Lucas, quase gol do São Paulo. O Rocher foi muito bem. A chegada na frente do Eric no Bernabé, está sentindo o lateral do Inter, Paulinho. Exatamente, né? A primeira chegada mais forte do jogo por aqui, tá caído o lateral do Internacional, vamos ver se vai precisar do atendimento médico, jogo parado por aqui, 3 minutos, 0-0. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, Sil, pode confiar. Começa bom o jogo no estádio do Morumbi, com um bom público também, apesar do São Paulo não colocar em campo titulares, mas esse time venceu o Cruzeiro, é o mesmo time, Paulinho? Olha, basicamente o mesmo time, né? A diferença é que tem o Lucas e também o próprio Bobadilha. Teve o Santiago Longo no jogo da semana passada contra a equipe do Cruzeiro e também aqui o próprio Sabino. Ferrarese atrás da marcação, Juan de bico, toca para fora pela linha lateral. Wesley cai na entrada da grande área, pede a falta ao lado, Ramon Abotebel manda seguir. É a lateral da bola para o São Paulo jogar. 3 minutos e meio de jogo, primeiro tempo, estádio do Morumbi para São Paulo Inter. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha as suas encomendas de internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Igor Vinícius para frente, a bola, André Silva vai na marcação, Mercado tenta, André Silva toca, na bola vai desviada. Lateral para trás, bica Fernando. Lateral São Paulo, ataca na direita e tem arremesso para fazer cobrança. 4 primeiro tempo para cobrança. Igor Vinícius ia bater com pressa. Luciano se desmarca, marcado, recua a jogada, volta a bola para Ferrarese. Juan pede pelo meio, bem aberto, ele tenta a jogada, vai recorta no meio do campo, Bobadilha, Juan, Jandrei na esquerda, aberta a jogada, atravessada para Michel Araújo, domina mal, perdeu, na grande área, a bola apareceu, impedido na grande área, Borré, arbitragem não marca ninguém, depois comete a falta. Alan Patrick faz o gol, mas o assistente já marca atendendo a marcação do Ramon Abate-Abel. E não é lance para revisão de vídeo, é uma falta, é isso, Paulo do Vale? Até porque, Canhão, eu fiquei com a impressão que foi o Michel Araújo que pode ter colocado essa bola para o jogador do Internacional. Veio o São Paulo. Que ele bobeou, porque ele deu um presentaço pro ataque do Internacional. Na direita, o São Paulo domina a jogada. Eric no fundo, Luciano pela meia direita, limpou para bater pro gol, não dá pro chute. Inverte bem na esquerda, Lucas domina, entra na área, encara a marcação, bateu para trás, Luciano ajeitou, bateu, é gol! São Paulo! Luciano! Ele mesmo começa a jogada pela meia direita ao dominar a bola. Faz o corte em cima do marcador e lança na esquerda. Lucas aparece livre. Domina, limpa, cruza. Luciano ajeita e manda no chão. 5:30 primeiro tempo, Morumbi, o São Paulo marca primeiro, Luciano, tricolor Internacional, 0 você, não tem jeito, tá feito, 1-0, São Paulo, Paulo do Vale. Quem tem medo do Luciano? Camisa 10 do São Paulo, barrado no duelo contra o Botafogo, questionado muitas vezes,
porém sempre decisivo. Ele abre a bola para o Lucas Moura na entrada da grande área e corre para receber de volta, matar e finalizar, rasteiro forte, sem chances para Rocher. 250 jogos com a camisa no tricolor paulista, o artilheiro do ano, o artilheiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro, 8 gols. Luciano abre o placar no Morumbi. Alexandre Pratzel, 1-0 o tricolor, jogada com o Lucas Luciano, gol do Luciano Pratzel. Gol do Luciano na falha da defesa. Eu estou revendo o lance anulado do Inter, não foi nada. O Internacional muito prejudicado no jogo, não houve absolutamente nada do Borré no Michel Araújo. Uma vergonha o gol anulado do Internacional, o São Paulo se aproveita e faz 1-0. Uma vergonha o que a arbitragem faz com o Inter nesse momento, Canhão. Na direita a bola para o Internacional, domina Bruno Gomes, sai com a bola direto, linha lateral, reversou então para o time do São Paulo cobrar. 7 minutos do primeiro tempo, São Paulo já faz um gol. 1-0 com o Luciano, lateral do ataque do São Paulo para cobrar da Michel Araújo na grande área. Pedindo bola André Silva, André lançado, em cima dele Vitão, ganhou, ia cruzar, Bruno tomou para bicar, André Silva travou, ela foi para fora. Tem tiro de meta, a bola para o time do Inter jogar. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 7 minutos e meio do primeiro tempo. Placar da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, Luciano. 1, São Paulo Internacional 0. O Zóbio. Canhão, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Ailon abre o placar para o Ceará contra o Vila Nova aos 5 minutos de jogo. Inter contra-ataca, Wesley na esquerda domina, tá na área, bateu pro gol, tirou o Ferrarese da grande área, sobe da marcação, Igor Vinícius cabeceia para trás, conserta a bobadilha, Luciano, para Marcos Antônio mais atrás da grande área do São Paulo ainda, para Michel de volta, Lucas pro meio para Marcos Antônio, toma a frente, ganha pro Inter, Alan Patrick protege de volta, a bola com o Bruno Gomes, Sgarbi, o São Paulo marca no começo, 1-0 tricolor, Sgarbi. Ganhou, São Paulo começa o jogo com uma intensidade muito interessante, já tinha tido uma oportunidade ali com o Lucas Moura, que joga muita bola, jogada do gol sai dos pés dele. Eu concordo com o Pretzel, existe um erro claríssimo de protocolo do Ramon Abateabel. Tem que esperar a bola sair para ele apitar, realmente o gol sair então para apitar para poder ver o VAR. Na minha opinião também não foi nada, o Internacional foi prejudicado nesse lance. Inter na direita, a bola forte demais, não pega Gustavo Prado, ela foi para fora. É bom lembrar que não havia impedimento, foi uma falta marcada. E ao apito do Ramon Abateabel, Pretzel, ao apitar, automaticamente está parado, não adiantou nada. Se ele espera a sequência da jogada, o Wesley faz o gol como fez e apita depois, aí a gente poderia até esperar. Mas não há tempo, a jogada foi parada antes, Pretzel. Foi parada e foi errada. O Internacional muito prejudicado, era para estar 1-0. São Paulo não tem nada a ver com isso. São Paulo criou 2 oportunidades e fez um gol. Começa o jogo melhor do que o Inter, começa em cima do Inter, mas o Inter foi muito prejudicado. O árbitro FIFA, uma piada, e com o VAR que é mais fraco ainda. Vitão no ataque, essa bola muito forte, Porré acompanha a defesa, sai do gol, Andrei para pegar tranquilo. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. 9 primeiro tempo, o São Paulo está ganhando o jogo 1-0. Pozóbio, São Paulo está dando um salto legal na classificação, está indo pro G4 agora, não é, Pozóbio? Exatamente, assumindo a 4ª posição do Campeonato Brasileiro com 47 pontos, a 9 do líder Botafogo. Na direita o São Paulo domina a jogada na sua defesa, Igor Vinícius com ela sozinho, faz o giro, Tony chuta, Wesley prende, a bola vai para fora pela linha lateral, em arremesso para o São Paulo jogar, o novo Disney Plus está com tudo, assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Para fazer a cobrança, Igor Vinícius adiantou-se um pouquinho mais, o abate foi lá, chamou a atenção, lateral, São Paulo cobra na sua defesa, já está ganhando o jogo, o São Paulo 1-0. Igor arremessa a bola, Luciano domina o autor do gol, bela inversão, na esquerda aberto, Michel Araújo, Lucas dispara com ele, pelo meio Marcos Antônio, mais atrás, pedindo bola bem à frente, André Silva, Michel Araújo, a Lucas, encara a marcação, já driblou, sai do Gustavo Prado, inverteu o André Silva, domina pela grande área, Bernardo Henrique deixou o pé, André cometeu falta, é falta marcada na arbitragem, marca Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeca na central técnica, marcando Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do primeiro tempo. Placar da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, Morumbi. 1, São Paulo, Luciano, Inter 0, Pozóbio. Ganhou bola rolando para Grêmio e Flamengo no Rio Grande do Sul, por enquanto 0-0 no placar aos 10 minutos de bola rolando.
10 minutos e meio, primeiro tempo. Alexandre Pretzel, 1, São Paulo, Inter 0. E o São Paulo joga como se estivesse lutando pelo título brasileiro. E tá certo o Zubeldia. Tem que respeitar o torcedor, o time em cima do Inter. O jogo é aberto, o jogo é franco. O Luciano apareceu muito bem para fazer o gol. E o Lucas já começa como um dos melhores em campo, Canhão. Igor Vinícius da marcação, Bernabé de cabeça, tira, rebate, Wesley tenta, cai no meio, volta pra bola, Thiago Maia, prensada de cabeça, tira, rebate, Mercado, recuperação, volta no meio, com São Paulo, André Silva atrás, Luciano, domina, põe na coxa e toca de volta a bola pro Eric, pro André Silva, passou, ganhando e Bruno Gomes de cabeça, lateral, volta a bola pra Rocher, dentro da grande área, amortecedor com qualidade, líder em suspensão, é HG Nakata, sabe por que, ora? Porque é Nakata. Sgarbi o jogo, 11:30, primeiro tempo. São Paulo 1-0, Sgarbi. Canhão, o São Paulo tem algo positivo nessa temporada, que é ter um elenco. O São Paulo tem um elenco bom e jogadores que vêm entrando e correspondendo. Eu falei, foi assim na partida contra o Cruzeiro, agora contra o Inter, o São Paulo tem um início de jogo muito interessante aqui no Morumbi. Igor Gomes de cabeça na marcação, aliás, Igor Vinícius corta a defesa, volta pro time do Inter. Thiago Maia tenta bater pra fora, Thiago Maia, lateral pro São Paulo então. Vem vibrar com o preço baixo, qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Esse já é o público definitivo aqui, Paulinho? Olha, Rogério, né? acredito que sim, viu? Aí você não consegue enxergar, mas bem aí, né, em cima da cabine, assim, praticamente lotado, assim, não vejo um espaço vazio, viu, Rogério? Lateral, bola pro São Paulo jogar. São 12 minutos e meio, primeiro tempo. Sai jogando o time do Inter, bola aberta para Mercado, Mercado entrega na esquerda. Bernabé domina, Thiago Maia de volta, bola para Mercado. Inter troca passes na sua defesa. Se tem hit, tem estrela, Estrela Bet é o hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. Mercado domina para Vitão, tem aberto na direita Bruno Gomes, o time do Inter sai jogando na sua defesa. André Silva marca só de longe, domina Bruno, marca Lucas, toca na ponta essa bola. Tem intervenção Gustavo Prado, Michel Araújo toma da Lucas para Michel de novo, escapou no fundo para cruzar, parou, brecou, devolveu, bola começa, recua a jogada, Lucas de volta pela meia direita, Lucas, Marcos Antônio, volta a bola, Marcos Antônio, toca ao lado para Ferrarese, que entrega para Juan, no meio do campo, vira a jogada, Juan abre de volta a bola para a direita, Abertão fecha Igor Vinícius, na ponta para Eric, Igor de novo, bela tabela, Igor no fundo, dominou pela direita, levantou pro gol direto, a bola cai do outro lado, Lucas na esquerda, domina e vem com ela para jogar, 15:07 da noite, hora de Brasília, Lucas domina no lado esquerdo, linha de fundo, para Marcos Antônio, dominou, não tá impedido não, tentou tomar, Bruno Gomes marca, ele prefere recuar a jogada, devolve a bola para Michel Araújo, Lucas de novo com ele, tenta fintar, domina, já recua, toca de volta a bola, vira para Marcos Antônio, domina a bola com dois marcando, recua a jogada, tá atrás, o Badilho inverte bem o passe, o jogo São Paulo vinha atrás com a sua defesa, 13:30 o primeiro tempo, Morumbi, São Paulo ganha o jogo 1-0, Eric domina a bola pela linha direita, prensou com dois, o Wesley pro Inter para tomar, vai na bola, levou um tapa, não foi nada não, ele tentou ganhar a falta, não foi nada, hein, Paulinho? Exatamente, né? E ainda a bola acaba escapando, vai pela linha lateral. O São Paulo agora tem o controle no campo de defesa, vence o jogo 1-0. Alexandre Pretzel, 14 primeiro tempo, São Paulo 1-0, Pretzel. E tem o controle do jogo, o Inter não conseguiu encaixar nenhum ataque, só aquele gol mal anulado, mas no mais é um time que não entrou igual o São Paulo na pegada, bem atrás. Luciano lançado no meio, sai do gol. Rocher de bico, bota essa bola pra fora, Sgarbi. Canhão, a impressão que eu tenho até assistindo o replay no lance do gol é de que o Borré estava à frente, estava impedido até na hora do lance. Mas o erro é o que a gente falou, do protocolo do VAR. O VAR mas o Bandeira não deu nem quando depois a bola voltou, Sgarbi. Esse é o problema, exatamente, né? Exatamente. Aí que tá o erro de protocolo pra mim de marcar antes. Lucas da meia esquerda, inverte a jogada, ele que não domina. Ele ficou pedindo a bola, enchendo a paciência do Lucas para não dominar, PDV. E aí o Zubeldia aplaude o Lucas e o Eric... passa um pano pro Eric. Só se pode ser isso também, né? 15 minutos do primeiro tempo, lateral da defesa do Inter para jogar. Se tem hit, tem Estrela Bet é o hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. Vem aí o toque da Bandeirantes para marcar com Michel Lopes na mesa de som. Com Beto Rebeca na central técnica. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos do primeiro tempo. Na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo 1, Internacional 0, Pozóvio. Canhão, tem rede balançando na arena do Grêmio, gol que importa para o São Paulo. Cristaldo abre o placar para o Imortal contra o Flamengo aos 14 minutos de jogo.
Lateral, defesa do São Paulo, joga na sua direita. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Bola pro São Paulo jogar na direita, no arremesso lateral vai ser cobrado com Igor Vinícius. Com 16, primeiro tempo, arremessa Luciano. Marcado, escapa bem da marcação no meio. Deixa atrás, já limpando o Gustavo Prado. Dá na esquerda para Michel Araújo. Cai sentado na lateral do Inter, Bruno Gomes. Lucas na área, limpou para bater. Para Marcos Antônio de frente. Colocou na área, Luciano de voleio, bateu. Fora! O assistente pega impedimento do Luciano numa metida de bola maravilhosa do Marcos Antônio, com o São Paulo chegando de novo com tranquilidade, Paulo do Vale. Uma jogadaça, né, Canhão? Porque aqui pelo lado esquerdo, uma dobradinha do Michel Araújo com o Lucas vem dando certo. E aí o Marcos Antônio, né, de frente pro gol, é inteligente. Ele tenta esse passe pro Luciano, que faz um lance plástico, porém em posição irregular, mas valeu a tentativa. 1-0, São Paulo vence, o torcedor se empolga. 16 minutos e meio, o primeiro tempo, já tem Felipe Melo, intervalo pela Bandeirantes. Mercado domina, ataca, ele vira a jogada pela meia direita, Alan Patrick domina, na direita essa bola, Gustavo Prado, limpou, bateu por cobertura, exagerou. Enfiou o pé, nem cruzou, nem chutou, Paulinho. Exatamente, né? Aquela bola com força demais para ser um cruzamento e sem a precisão, sem até a intenção, talvez, de que seja uma finalização. Aí vai mal, tiro de meta para o São Paulo. Ofertas Estil por tempo limitado, nova motosserra e linha bateria, tem até 6 vezes sem juros. Acesse ofertasestil.com.br e aproveite. Ferrarese na grande área, bola para o André, marcado, Luiz do Inter, insistiu Borré, toca Bobadilha, vira para a direita, agora o São Paulo já sai no desafogo. Igor Vinícius domina a bola pela meia direita, passa pelo meio do campo, Eric ao lado, Igor toca, dá pro Eric no fundo, devolução, a Igor Vinícius, levanta o braço, André Silva, cruzamento, entrada da grande área, Luciano cabeceia na esquerda, Lucas, domina Lucas, na área, limpou, Calcaia tentou na bate no Bruno Gomes, volta para Marcos Antônio, só dá São Paulo. Domina, Michel Araújo, recua a jogada, meio campo, volta a bola para Ferrarese, investe bem a jogada na direita, faz a proteção, já vira a bola para Igor Vinícius, 1-0 São Paulo, 18 do primeiro tempo, Igor, Bobadilha para Eric, escapa da falta, Bernabé marca, Eric já driblou, perna canhota fazendo inversão, 2 aqui, Lucas é um deles, domina Lucas, botou na coxa, pé direito, tenta driblar, encarou a marcação, caiu, pede a falta, não houve a falta, vem Gustavo Prado, toca no meio, Fernando volta, a bola para Gustavo, toca Vitão, entrada da grande, levanta a bola para a ponta, Presentão, fica no pé do Michel Araújo, na esquerda, dá por dentro, Lucas de primeira para Michel, nas costas do Gustavo Prado, levantou pro gol em André Silva, passou, rebate, Bobadilha, bateu no canto, no travessão, ele pegou a sobra, bateu de novo, pra fora! Bobadilha com o pé esquerdo, carimbou travessão, com o direito manda longe, Paulo do Vale. Uma bola que faz um arco impressionante, que capricho do Bobadilha e que capricho esse lado esquerdo ofensivo do São Paulo. De novo, Michel Araújo e Lucas Moura, a defesa do Internacional corta errado, o Bobadilha quase marca um golaço. Sgarbi, um bombardeio do São Paulo, 1-0 é pouco, Sgarbi. Impressionante a intensidade do São Paulo aqui, o torcedor já entra no clima do jogo também. Chutaço do Bobadilha, que tem essa característica de quando está na frente, consegue a finalização. Com você, Canhão, o Inter vem. Alan Patrick, Inter domina, marca Marcos Antônio, na área a bola saiu do gol, Jandrei para pegar. No pé do Wesley saiu para pegar o Luiz Garbi. E só finalizando, Canhão, o Luciano jogando mais na área é o que o torcedor quer ver. E é onde ele rende melhor. Jogando como camisa 10, tendo que buscar a bola na defesa, não rende. Na área tá fazendo um grande jogo pelo São Paulo aqui contra o Inter no Morumbi. São Paulino, Agostinho Teixeira, tá ligado, torcendo pelo seu tricolor. Um abraço, Agostinho. 19,5 o primeiro tempo, já jogando São Paulo, Ferrarese para Michel Araújo. Bola bateu no braço dele, da lateral da falta. Deu sua arremesso lateral. Concorra a um carro por só 5 centavos. Acesse vivasortesaopaulo.com.br e transforme sua vida. Quase 20 primeiro tempo. O Internacional não veio para São Paulo ainda, Alexandre Pretzel. Não viu a bola ainda, hein? Tá muito mal. E lá do direito do Inter, o Bruno Gomes hoje mal. O Gustavo Prado não consegue acompanhar o Michel Araújo. E o Luciano faz um jogo muito bom, né? Sentiu a sombra do William Gomes e agora apareceu pro jogo, já fez um gol e tá bem na partida. E agora o Wesley inverteu, veio aqui para direita, tomou um chega para o do Michel Araújo. Quase um escanteio, Paulinho. Foi firme. E é de fato, é um escanteio, né? Mas é uma falta marcada, ó. Um pouquinho mais pro ladinho aqui. Mas é praticamente um escanteio, dependendo até melhor de como vier o Alan Patrick nessa bola. O capitão
do Internacional toma posição pelo lado direito de ataque do Inter. 20 minutos e meio, primeiro tempo. São Paulo está vencendo o jogo no apito do Ramon Abate. É o que você ouve com Daniel Chingotti, Rafael Pellegrini nas externas. Alan Patrick levantou para a grande área, sobre a cabeça, tirou da grande área essa bola para França Ferrarese. Cai na esquerda, jogada com o time do Inter, protege Fernando, ela vai para fora. Em lateral, ataque do Internacional. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 21, primeiro tempo. Na grande área, o Inter, Borré, protegeu para trás, para cruzar para o gol, desviado, escanteio. Cruzamento do Gustavo Prado, já fecha o giro. Inter chegando atrás do empate. Escanteio na esquerda, ataque do Inter agora, Paulinho. Exatamente, né? Agora há pouco essa falta quase escanteio. Agora inverte o lado, mas o batedor é o mesmo, Alan Patrick nela. Escanteio então. Alan Patrick para fazer a cobrança. Autorizado, levantou pro gol na pequena área, a bola passa por todo mundo. Sai na lateral do outro, dando a bater em alguém e entrar. Não importa a cor da camisa. Aqui, Pozóvio. São Paulo 1, Internacional 0, Pozóvio. Canhão, na Arena Pantanal, Cuiabá e Cruzeiro empatam por 0-0 com 20 minutos de bola rolando. Lateral defesa para o São Paulo para fazer cobrança. Michel Araújo arremessa para Marcos Antônio, para Michel para fora. Marcos Antônio devolveu um tijolo para Michel Araújo. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Lateral Inter para fazer cobrança. Bruno Gomes do ladinho, a jogada, bate na marcação. Tenta Thiago Maia, rebate para o São Paulo ainda. Michel Araújo mandou as cintas. Alan Patrick toma. E Gustavo Bichel dá uma rasteira nele, falta. Perdeu a bola e comete nova falta, Michel Araújo. Outro lance infantil do lateral do São Paulo, Paulo do Vale. É o segundo em menos de 2 minutos, né? Mas sem cartão, passe ileso ainda o Michel Araújo. 2 faltas mais duras, essa tentando corrigir o próprio erro. E agora ele, ó. Na primeira quase o escanteio, depois o escanteio. Agora é uma falta mesmo, próximo à grande área, lateral, lado direito. Alan Patrick sempre um perigo. Metade na metade, 22 minutos e meio, o primeiro tempo. Alan Patrick vem para fazer a cobrança. Zandrei está encostado na trave esquerda do gol. Sobe o muro colocando 2 jogadores. Para a grande área, os zagueiros do Inter. Mercado, Vitão estão lá dentro. Com Fernando, com Thiago Maia. Com Borré também. O Wesley fica na segunda trave. Para a bola, Alan Patrick levantou pro gol, para Mercado, cabeceou, quica na grande área, bola de cabeça, tira a defesa, André Silva sobe, Thiago Maia cabeceia, tá na grande área, a bola Ferrarese tira, dá um bicudo, vai na direita a bola, Igor Vinícius bota meio cabeça, meio ombro, recuperação, volta, Thiago Maia, Alan Patrick levanta a bola, devolveu para Vitão, passa pela bola, defesa quarta, rebote voltou, para Vitão, bateu pro gol, bate na cara dele, bateu de novo, apareceu o Pebolim, de bico, tirou, Michel Araújo pro lado certo agora. Pareceu o Pebolim, Paulo do Vale. É, mas no Pebolim os jogadores não têm braço, né? E a bola acabou batendo. O Vitão tem, né? Acabou batendo, segundo a arbitragem aqui, no braço do Vitão. 23 minutos e meio, primeiro tempo, Alexandre Pretzel, 1-0 São Paulo, e o jogo, Pretzel. O Inter sai um pouco de trás, né? Os 2 volantes, o Fernando e o Thiago Maia, começaram o jogo muito mal, né? Marcando muito de maneira lenta, e o São Paulo dominou. O Michel Araújo estava avançando bastante, quase que um ponta, né? Um ala atacante, mas agora o Inter sai um pouco de trás e tenta incomodar um pouquinho o São Paulo, que dominou o jogo nos primeiros 20 minutos de maneira absoluta. O Sgarbi, enquanto o Pretzel está opinando, e é claro, durante o jogo ele está vendo aqui os lances. Ele está buscando aquele gol do Inter, está buscando imagem, parando a jogada para ver se tem impedimento. Já chegastes a uma conclusão, Sgarbi? Canhão, a impressão que eu tenho é de que estava impedido, só que mesmo assim é um erro. A arbitragem errou e acabou acertando depois, porque tem o pé do jogador do Inter um pouquinho à frente pelo replay que mostrou aqui na transmissão. Tem um ponto legal do São Paulo que tem que enaltecer. É uma revisão de possível pênalti aqui, hein? Exatamente. Revisão no VAR aqui. Seria pro Inter. Isso. Tem um ponto interessante do São Paulo no jogo, que é a entrada do Igor Vinícius. Dá muita mais profundidade pro time ali no lado direito, e é um jogador que vem pedindo passagem, viu? Vem pedindo passagem. O que teria acontecido? A bola não bateu no braço do Vitão, PLV? Bateu no braço de alguém do São Paulo? Olha, assim, eu até estranhei, porque eu não vi nada que pudesse remeter a algo irregular, algum pênalti pro Internacional no momento, e de fato a arbitragem confirma que não. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é Nakata. São Paulo, Luciano, autor do gol, direito, Lamira vai recuar, toca do ladinho, Igor Vinícius domina, pede Jandrei, recua, dá Juan, vem o zagueiro, vai voltar com o Jandrei, pra cima dele, Borré, Jandrei, pé direito, um bicudo, Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos do primeiro tempo.
Placar da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, aqui estádio do Morumbi. 1, São Paulo Internacional 0, Bruno Pozóvio. Canhão, com essa vitória parcial, o São Paulo assume a 4ª posição do Campeonato Brasileiro com 47 pontos, a 9 do líder Botafogo. Já o Inter é o 8º colocado com 38 pontos somados. Deram uma chegadinha no Igor Vinícius na direita, Paulo do Vale foi nele? E aí fica a cobrança mais intensa por parte da comissão técnica do São Paulo de um cartão, que ainda não aparece, aliás, para ninguém até aqui no jogo. Tudo igual nos amarelos, 0-0, mas o São Paulo vence aqui o Inter 1-0. Ferrarese, Lucas na meia esquerda, dominou, partiu cercado por 2. Dispara pela ponta, Luciano Lucas carrega a bola e devolve ela. Ferrarese do lado, entrega de volta o passe para Marcos Antônio, aberto ao lado esquerdo, para Michel para trás da fogueira, toma a frente, centroavante do Inter, Borré, já toca Alan Patrick, vai na bola, perdeu Alan Patrick. O Borré deu uma olhadinha, Alan Patrick chegou, pegou a bola dele, o Borré olhou, eu não vou falar porque ele é o capitão do time, está aqui há mais tempo que eu. Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. 26:30, canta o torcedor do São Paulo, ouça o Morumbi. André Silva na bola por baixo. Opa, Fernando bateu. Daí longe pro chute, ou vem cruzamento na grande área, Paulo do Vale. Olha, eu acho que tá um pouco distante, viu, Rogério Assis? São Paulo não tem muito esse jogador, né? Tipo o Hulk, que qualquer lugar é lugar para cobrar uma falta. Eu acho que vem uma jogadinha por aí, Canhão. Pra grande área, o Ferrarese, Juan passou ali, conversou alguma coisinha. Igor Vinícius vem para fazer cobrança, o Eric encosta também. 27 minutos do primeiro tempo no estádio do Morumbi. São Paulo vencendo o jogo. O Rocher já posicionou no muro. 2 jogadores na barreira. Igor na bola, autorizado, levantou para Juan, de cabeça, todo torto na mão do goleiro do Internacional. Ele já soube esquisito, hein, Paulinho? Exatamente, né? E também aquele passe telegrafado por ali. Fez o que deu, mas não foi legal, fica nas mãos do Rocher. O São Paulo vence 1-0. 27 minutos e meio. João Pedro Lisgarbi, o jogo no estádio do Morumbi. Aquele domínio do São Paulo parece que agora já deu uma sossegada. O Inter tá tentando jogar, né, Sgarbi? O jogo tá mais equilibrado, Ken. O Inter consegue sair um pouco mais pro jogo e depende muito de algo que o Pretzel falou. A partida e a participação dos volantes também do Inter, que começaram o jogo dormindo e agora estão até conseguindo sair um pouco mais com qualidade no passe da equipe do Inter. Juan, Igor Vinícius, marcado, recua de volta, bola para Juan pela meia direita. Toca à frente, Luciano domina, marcado por 2. Devolveu, tomou porrada, Luciano, falta nele. Tem gol, Pozóvio. Canhão, tem rede balançando na arena do Grêmio. Matheus Gonçalves empata para o Flamengo, para 1-1 contra o Tricolor Gaúcho aos 26 minutos de bola rolando. Em Brasília, 7 da noite em ponto, marcando o 5º sinal Bandeirantes. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Michel na canhota, essa bola, Lucas dispara pela ponta, Marcos Antônio. Domina Lucas e saiu, Wesley chegou para fazer falta, não fez. Lucas já limpou também, Fernando. Abre a jogada para a direita, bela assistência para o outro lado. Eric sem projeta-se na esquerda, na direita aliás. Dominou para a perna canhota, marcado. Recua de volta a bola, toca na meia. Ferrarese recebe, Juan com ele. Faz a inversão, recua a jogada, Bobadilha, Juan Ferrarese. Toca para Michel, Araújo André, pede, Michel volta a bola para Ferrarese, marcando com o time do Inter, Alan Patrick. Ferrarese volta a bola para Juan. Borré em cima também. 29 primeiro tempo. Para Bobadilha, tentou uma careta, ganhou, perdeu a bola. Eric insistiu, bateu, botou Luciano. Pro São Paulo, ganhou, levou um tranco, pede a falta. Vantagem, joga atrás do São Paulo. 29 primeiro tempo e o São Paulo tem a posse de bola de novo. Luciano inverte a bola para Michel Araújo, que toca de volta lá do esquerdo para Lucas. Abertão domina, marcado pelo Wesley. Inversão feita com as pontas do Inter. Cai na esquerda, Gustavo Pradolim, para a direita, Wesley. Belo passe, Bobadilha para a direita, Eric no peito. Saiu a bola. Ele ia dando um chapéu maravilhoso no Bernabéu. Pena que foi na cara do Bandeira, né, Paulinho? É, na cara, né? Mas todo lance, né? Abertura de jogo, a matada, o chapéu. Pena que o campo acaba, viu, Rogério Assis? Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Quase 30 primeiro tempo, Alexandre Pretzel, 1 São Paulo, Inter 0 Pretzel. São Paulo tem a primeira e a segunda bola. O Inter muito atrapalhado na marcação. De vez em quando tem 4 jogadores em volta de um adversário do São Paulo, mas tem buraco sobrando do outro lado. O Lucas está colocando o jogo no bolso porque ninguém consegue marcá-lo. Infiltrando da ponta para o meio e ninguém acompanha. Um bom jogo de São Paulo até o momento, melhor que o Inter. Morumbi! A bola rola. O relógio não para. 30 minutos do primeiro tempo.
Placar da 27ª rodada do Brasileirão. São Paulo subindo na tabela. São Paulo Inter 0 pro Óbvio. Ganhou no jogo das 4 da tarde. O Atlético Mineiro venceu o Bragantino por 3-0 na Arena MRV. Gols de Daverson, Cadu e Hulk. Teve uma marcação agora ali, uma bronca do Ramon Abate Abel no Zubeldia, PDV, agora há pouquinho. Ele foi ali até o banco de reservas e falou aquele famoso chega, agora acabou. Lucas insistiu, quase que perde a bola dela, escapou no meio, sai bem na marcação, já enfia no comando. André Silva pra fazer, saiu do gol, você pegou! Ele sai do gol do limite da grande área, pega. Que bola do Lucas aqui no comando pro André Silva. Paulo do Vale. Do campo de defesa que o Lucas armou esse São Paulo, foi bem o Rocher agora. O Wesley pra direita, tá com o Inter, perdeu a bola, volta pra pegar ela na frente pra ganhar Michel Araújo. O Wesley pediu uma falta, ficou no chão. Domina a bola, Michel tá caindo, vai parar o jogo, Ramon Abate Abel. Lucas lançado, pediu a bola, recebeu, ele vai parar o jogo para atendimento ao Wesley. E aí vai entrar em ação para variar a arbitragem de vídeo, para ver se há intensidade, se há agressão do Michel em cima de Wesley. Aqui da cabine, eu não vi nem falta, Paulo do Vale. Mas aí não sei, né, Rogério? Ou marca falta ou não para o jogo, né? Porque foi ali nada. Ele vai lá para ficar olhando e tal. Então deixa o jogo seguir, se ele não viu a intensidade para falta. Eu não vi, de fato, uma intensidade aqui do Michel com o braço para de fato derrubar o Wesley. Parece que foi a 2 metros do foi assistente, nada. o Thiago Faria. Nada, assistente deu. Nada. Hoje qualquer esbarrão, os caras caem no chão, põem a mão no olho, no nariz, foi nada, absolutamente nada. Achei que tinha caído uma bomba aqui no gramado do Morumbi, cara. E esquece que tem VAR, né, Canhão? O jogo do Inter passa muito pela má partida também dos jogadores de ataque do Colorado. Borré, Alan Patrick, perna esquerda, ajeitou, bateu, fora! Alan Patrick com Borré, Alan Patrick dominou no pé direito, bateu com o esquerdo, ela passa perto demais da trave esquerda, que susto tomou o São Paulo, Paulo do Vale. E aí a arbitragem até fica meio naquelas, né? Vamos ver se avisam aqui se teve algum desvio leve do Jandrei, mas parece que não. E impressionante, né? O Internacional chega, de fato, a primeira grande chance, finalização, chute forte do Alan Patrick, cara, passou raspando, tirando tinta na trave quando tem jogador do Internacional caído mercado para receber o atendimento médico aqui no gramado do Morumbi. Ele disputa a bola com o André Silva no meio e aí cai. E quando gira, já põe a mão no joelho. Ele pisou e o pé parece que ficou preso no gramado com o giro. É isso, Preto? Você viu pelo replay aí também? É isso, 38 anos, né? Tem 38 anos, vence o contrato no fim do ano, o Roger já pediu a renovação de contrato. É claro, se o Roger virar o ano no Inter, para cada ano a gente tem que ver isso, mas preocupa realmente a maneira como o mercado caiu. É um jogador de muita liderança e muita raça, né? E ele já olhou para o banco fazendo sinal de tchauzinho, vamos ver de novo. Ele prende o joelho, sem joelho, hein? Tomara que não seja nada grave, mas parece joelho. E aí não adianta a idade, pode ter 20, 28, 38, vai doer do mesmo jeito. E é sério, né, Sgarbi? Pelo jeito, hein? É sério, o Canhão, triste porque é um jogador que, apesar da idade, sobra fisicamente, né? Vem jogando muita bola no mercado, para mim um dos grandes zagueiros da equipe do Internacional, mas pelo visto ali foi joelho e a gente vê pela preocupação dos jogadores do Inter ali em volta do mercado também. E não vai dar em PDV, vai ter que trocar mesmo, hein? E me parece ali o Agustin, né? Agustin. Rogel. 18. Rogel, Agustin Rogel. Jogador aí que vai entrar, de fato, não vai dar para o mercado, que preocupa bastante. O zagueiro uruguai chegou agora no meio do ano, começou como titular, depois que o Vitão voltou, ele foi pro banco. Um zagueiro de bola aérea, tem quase 1,90 m. Zagueirão mesmo, não tem muita técnica. O mercado segue no campo ainda, com a marca aqui para retirá-lo. Deixa eu ouvir os comentaristas da Bandeirantes, 34,5 primeiro tempo. Sgarbi, começando com você. 1-0 São Paulo. Aquela pressão de início, aquela correria do São Paulo, agora dá um tempinho também. Porque ninguém aguenta também correr tudo aquilo, né, Sgarbi? Exatamente, Canhão. Esse é o ponto. São Paulo começou o jogo muito bem, com muita intensidade, logo abriu o placar. Pra mim, eu vinha falando que a partida do Inter não é tão boa nesse momento, muito porque os jogadores da linha de frente, que são os grandes destaques do Internacional, não estão conseguindo render. O Borré agora perdeu um gol que... Tudo bem, foi uma finalização, mas perdeu. O Wesley não tá jogando nada por enquanto. O Alan Patrick também pouco tá rendendo, pouco tá jogando. Gustavo Prado, que é um jovem, 19 anos, teve a oportunidade de ser convocado para a seleção sub-20, bom jogador, mas também ainda não entrou no jogo. São esses jogadores que precisam entrar, porque o São Paulo muitas vezes na defesa vem dando liberdade pro Internacional também. Sai chorando
Gabriel Mercado. Pretzel, 35, São Paulo 1-0. Pretzel. Parece que o joelho esquerdo dele parece, né? Tá mais inchado que o direito ali, sai muito abalado o Mercado, que é um jogador de muita raça e de muita entrega. Uma mudança, um prejuízo pro Inter, mas o São Paulo merecidamente vence o jogo, poderia estar mais se tivesse aproveitado as oportunidades, e o Inter chegou pela primeira vez, mas ainda um time abaixo do que vinha fazendo com o técnico Roger. PDV confirmando a mexida no Inter. Exatamente, saiu então o Mercado, 25-18, Agustin Rogel no Internacional. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 36 aqui, primeiro tempo. Na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, 1 São Paulo, Luciano, Internacional 0. Bruno Pozóvio. Canhão, 33 minutos de jogo na Arena do Grêmio. O Imortal segue empatando com o Flamengo por 1-1. Gols de Cristaldo para o Tricolor e Matheus Gonçalves para o Rubro Negro. E vai direto pro vestiário do Mercado, né, Paulinho? Levado pela maca, né? Exatamente, ó, tá passando aqui na parte de trás. Inclusive o próprio torcedor do São Paulo presta uma solidariedade aqui, aplaudindo o Mercado. Chorando muito, copiosamente. Deu para ver o joelho esquerdo inchado? Você viu, Preto, pela imagem da televisão na mais maca, aproximada? TV em cima da maca, em cima do joelho, me pareceu bem inchado o joelho esquerdo. Ó, tá indo direto pra ambulância, tá? Tá indo direto pra ambulância o Mercado. Passou aqui por mim agora. Levado aqui pela maca móvel, pronto, levado. Ele não parou na ambulância. Talvez ali vá pro vestiário, que é o caminho mais prático, até mais rápido também, né? Inter aperta, Gustavo Prado levantou na grandeira, sobe de cabeça, tira Ferrarese. Rebote e volta, Bobadilha tenta. Bateu no gol, Fernando Jandrei, espalmou, se levantou. Ferrarese tirou no rebote, quase que chega na frente. Borreu para tentar chutar. Levanta Ferrarese, entrega para André Silva. Sobe Vitão, bola desviando, defesa e volta atrás com Agostinho Rogel. Rogel domina e vai jogar. 37, primeiro tempo, São Paulo vencendo 1-0. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Felipe Melo vem já no intervalo pela Rede Bandeirantes de Rádio. 37:30, primeiro tempo. Alexandre Marques nas imagens. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Com Gustavo Tomás no digital. Sai jogando o Inter, Vitão entrega a bola para Agostinho, domina. E já sai jogando o zagueiro, abertura, fita com ele pela meia direita. Vem vibrar com o Tenda Atacado. Preço baixo, qualidade. Pague com cartão de crédito. Vale débito alimentação com o cartão Tenda. Inter aperta a bola para a Guilherme, muito alto, passe não pega de cabeça, Gustavo Prado, bola invertida, ele tentou pegar, não conseguiu. Lateral, defesa, bola para o São Paulo jogar. 38 primeiro tempo, Alexandre Pretzel, Morumbi, 1-0 São Paulo. Tá tranquilo o jogo para o São Paulo, Pretzel. Diminuiu o ritmo, né? E o Inter teve duas chegadas fortes, essa bola do Jandrei foi muito esquisita, né? Poderia ter agarrado a bola, ele solta, num chute que nem foi tão forte assim. Então o São Paulo parece que diminuiu o ritmo e de uma maneira até surpreendente, né? Podia ter apertado ainda mais, porque o Inter começou o jogo muito mal. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. Inter ataca, a bola voltou para o São Paulo, tira o zagueiro Juan. Bico no ataque, sobe sozinho o zagueiro Agostinho Rogel. Domina a bola, liberdade, um balãozão. Toca a bola para do São Paulo, para Ferrarese. Sobe de cabeça, tira, de defesa, tentou pegar, vem o Wesley. Na trombada com o Michel, já bola aqui com duas vezes. Michel vai, usa o braço e acerta 2 do Inter. Michel Araújo, meus parabéns, hein? Ele conseguiu derrubar 2 do Inter numa mesma tacada. Que jogada do Michel Araújo. Ele subiu e deu nos dois ao mesmo tempo, Paulo do Vale. Ele pega o Wesley e pega o Bruno Gomes também. Hoje o Michel Araújo tá pro crime, mas ele... se machuca ainda, hein? Exatamente, ó. Ele que leva a pior. Foi meio kamikaze o Michel Araújo. Ele acerta o Bruno Gomes, primeiro o Wesley. Deu pra ouvir aqui da cabine um estalo, hein, Sgar? E não tem nem como ele reclamar da famosa cama de gato, porque ele que vai no jogador do Inter no Wesley, né? Não, com a mão no rosto. Essa era aquela king size. Aquela grandona, boa. Bem preparada. E porque né? ele voou bastante, né, Michel Araújo? Aliás, se o Inter quiser explorar a lateral esquerda de São Paulo, é o ponto de mais fragilidade defensiva. O Michel é um jogador que jogando como um ala, rende muito bem. De lateral esquerdo, defensivamente, deixa a desejar um pouco. 39 minutos e meio na direita, ataque do Inter é falta para fazer cobrança, Alan Patrick. Jandrei coloca apenas no muro aqui sozinho, Eric. Alan Patrick na cobrança de falta. Autorizado, levantou para Vitão de cabeça, Thiago Maia, uma casquinha, a bola saiu. Ele só resvalou e botou para fora a chance do Inter. Paulo do Vale. Mas é sempre perigosa essa bola parada do Alan Patrick, né? Ele coloca onde quer, sempre um Deus nos acuda, sempre por muito pouco para o Internacional levar perigo
nessa bola parada de novo. Agora cobra o tiro de meta o Jandrei. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 40 minutos e meio o primeiro tempo. Vai dando o tricolor. São Paulo 1, Internacional 0 pro Zóvio. Canhão tem gol na Série B do Campeonato Brasileiro. Jorge Reclaude amplia para o Ceará no placar 2-0 contra o Vila Nova aos 40 minutos de bola rolando. O Wesley na área, Alan Patrick chegou, toca a defesa pela linha lateral. Na origem da jogada, o Alan Patrick dá um chapéu no Marcos Antônio. Algo maravilhoso. Que chapéu tomou o Marcos Antônio. Que chapéu deu o Alan Patrick, Paulo do Vale. Nossa, que coisa linda, Rogério Assis. E na sequência o Internacional segue com a bola no ataque. Alan Patrick, bico da grande área, para direita essa bola, Wesley, linha de fundo. Perde Bruno Gomes, Wesley cruzou para a área. Para trás você, ajeitou, vem Alan Patrick, Thiago Maia tocou na área, arrumou, bateu pro gol no canto, Bruno Gomes, é gol. Gol! É do Inter! Empata o jogo, Colorado. Bruno Gomes, o lateral direito do seu lado, trazendo pro pé esquerdo, domina com habilidade, corta para canhota, ela vai ao meia altura, no canto direito, sem chance para Jandrei. 41 primeiro tempo, o Inter empata com Bruno Gomes. Jandrei não tem jeito, tá feito. Um Inter, um São Paulo, Paulo do Vale. E acaba coroando, por que não, a boa jogada, a linda jogada do Alan Patrick no meio campo, né? Porque ele dá um chapéu no Marcos Antônio, o Inter avança e fica com essa bola no ataque, buscando espaço. Ela é alçada na grande área e aí o Juan não consegue cortar, ele prefere no corpo do Gustavo Prado. Ela acaba sobrando pro Bruno Gomes do chute colocado bonito, tirando do Jandrei, empatando tudo aqui no Morumbi, agora tudo igual, 1-1. Alexandre Pretzel, São Paulo leva o empate 1-1, o Inter marca Alexandre Pretzel. O que o Sgarbi acabou de dizer sobre o Michel Araújo também era uma verdade do lado ofensivo. Brilhante no lado ofensivo, péssimo do defensivo. Agora, a grande jogada foi do Thiago Maia. Em 2 toques rápidos, ele dá um lençolzinho e larga a bola no pé do Bruno Gomes, que surpreendentemente faz um bonito gol, bate com a perna esquerda, vencendo o goleiro Jandrei. Não estava jogando nada o Bruno Gomes, mas consegue empatar o jogo 1-1 no placar depois dos últimos 5 minutos bons do Internacional, Canhão. João Pedro Sgarbi, o Inter vai para cima, o São Paulo parece cochilar, 1-1 Sgarbi. Canhão, e a jogada anterior foi justamente o que nós vimos comentando, de que individualmente os jogadores do Inter tinham que render um pouco mais. Alan Patrick, que é um craque, joga muita bola, fez uma linda jogada individual, gerando perigo na defesa de São Paulo. Foi assim com o Thiago Maia, um golaço do Bruno Gomes, que está jogando muita bola, mesmo sendo volante, improvisado na lateral direita. 7h15 da noite, agora Michel Araújo comete a falta, ele vai levar uma bronca. O Ramon Baltebão mandou avisar que essa é a última, ó. É a 45ª, mas é a última. É isso, Paulo do Vale? Cara, olha, é a 4ª, hein? Ele vai esperar a 5ª para dar o amarelo pro Michel Araújo. Que paciência. Thiago Maia desabou agora, hein? Sozinho. Exatamente. Caiu, tá ali, marca em campo para atendê-lo. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. 43,5, Pretzel, finalzinho de primeiro tempo, o Inter vai pra cima e marca num belo gol do Bruno Gomes e se anima. O Michel Araújo é candidatíssimo a ficar no vestiário no intervalo, não é não, Pretzel? Olha, ele estava muito bem ofensivamente, os primeiros 15 minutos dele foram maravilhosos. Só se alguém fizer a cobertura aqui para ele na defesa. Claro, ataque... ele pareceu o Marinho Chagas nos primeiros 15 minutos, impressionante, né? Agora depois marcando uma piada, e essa do Ramon Abate é o que o PDV disse. Se fosse basquete, o Michel Araújo já estava fora, porque ele fez mais de 5 faltas, né? Já deveria ter recebido o amarelo. Agora, Canhão, fazer uma combinação contigo. Eu não elogio mais o Ramon Abate. Sempre que eu elogio antes do jogo, ele apita mal. Impressionante. Você tinha elogiado? Eu não ouvi, não lembro. Eu critiquei o Rodolfo Toschi, que ainda bem que não está chovendo, né? Senão alaga a cabine do VAR. O que você quer dizer com isso? Quer dizer que ele atrai... Isso, relâmpagos, raios e trovões. Exatamente. Aquela nuvenzinha negra fica só em cima da cabine. Isso, aliás, é a escala do pesadelo, né? Um dia o CNM vai escalar Wilton Pereira Sampaio de árbitro, Rafael Trace de auxiliar, mais o Sávio Pereira Sampaio, irmão do Wilton, de auxiliar, o Rodolfo Toschi Marques... Wilton junto com o irmão? Exatamente, o Rodolfo Toschi Marques de quarto isso. Árbitro, e no VAR o Wagner Reuei. Ele vai fazer essa escala ainda. Não, mas não pode, porque aí não tem como botar um árbitro para ser bandeira.
Ainda mais irmão. Não, mas ele arruma. Ele vai dar um jeito nisso. 7. Tudo isso? 7 minutos. Vamos a 52. O lado esquerdo da defesa do São Paulo. Sgarbi tá dando um calor do torcedor do São Paulo. Tem Sgarbi. O Michel é um ala. O Michel jogou muito bem contra o Cruzeiro justamente por ser um ala. Ele de lateral esquerdo deixa muito a desejar. São Paulo tem no banco um reforço. Jamal Lewis, que chegou da Premier League, né, da Championship, tá no banco. Vamos ver se vai chegar para a segunda etapa. 45,5 já, quem sabe mexidas. Vem aí Felipe Melo no intervalo Bandeirantes. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Lucas para a bola, Thiago Maia bateu um pouco para frente aqui, vai marcar o Ramon Abate-Abel. Falta para o São Paulo, 46 minutos. Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços. 46, domina o time do São Paulo, atrás com Bobadilha, toca a bola para Juan, o zagueiro, Borré para cima, toca Juan, a bola para Igor Vinícius, tomou pressão do Gustavo Prado, dá na ponta pro Eric, vem na bola para tentar pegar Bernabé, chuta Eric, a bola vai desviada, Calcar tentou o passe, Thiago Maia, ganhou, prendeu, protegeu, meio campo do Inter, faz o giro, dá por dentro para Wesley, perdeu a bola, ele mexeu agora, dá a primeira, segunda travada, perdeu de novo, Wesley ganha a bola, meia esquerda, Bobadilha vai bem, o Wesley tocou o toque por baixo, falta nele, ele ia passar pelo Eric. Bateram nele, a falta pro Inter, Paulo do Vale. Na butinada do Eric pra cima do Wesley. Agora o Internacional, ó, tem a bola parada próxima à grande área. Quem sabe pra armar uma boa jogada, o Inter empatou agora há pouco. Tudo igual no Morumbi, 1-1. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Alan Patrick, falta pro Inter para a grande área. Todo mundo, basicamente, o Wesley tá lá. Agostinho Rogel também com Vitão. Alan Patrick autorizado. Levantou para Vitão de cabeça, Jandrei. A cabeçada do Vitão foi um chute. Sorte que ela foi na mão do Jandrei. Paulo do Vale. Ele já é alto, né? Subiu demais. Por aqui o Vitão, no momento que sai o cartão amarelo pro Wesley. Por conta de atrapalhar aqui a reposição, o reinício do jogo por parte do São Paulo. Portanto, Wesley amarelado. Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Pretzel 1-0 São Paulo, 47,5. Você voltaria com alguma alteração no segundo tempo no time do São Paulo? 1-1 o jogo aqui no estádio do Morumbi. 1-1 o jogo Morumbi, Pretzel. Eu não sei por que o Jamal Lewis não começou o jogo. Pô, os caras foram buscar o cara na Irlanda do Norte. Jogador da Premier League, ele senta no banco para um improvisado na lateral esquerda. Não dá, cara. Os treinadores me enlouquecem de vez em quando, Canhão. Você viu jogar o Jamal, Sgarbi? Pouco, é um jogador que na Premier League não fez uma grande participação, não teve uma grande participação. E ó, Inter, perdeu a bola Igor, tomou o Gustavo Prado na esquerda, rolou a entrada na grande área, o Wesley, perna esquerda, bateu travado na defesa, a bola volta para a grande área pela direita, Alan Patrick marcado, tentou driblar, caminhou, costurou, tocou na ponta, não foi para a bola, Bruno Gomes, ela foi para fora. Alan Patrick bota a mão na cabeça, como quem diz, o que eu fui fazer? Só para fechar, Sgarbi, então... Você não viu jogar lá? Não, é um jogador que surgiu bem, jovem, tá. Depois não tanto. Na Championship foi um jogador ok, que é a segunda divisão da Inglaterra. Mas pro Campeonato Brasileiro tenho certeza que consegue render. O Alan Patrick deu uma olhadinha pra ponta quando viu o Bruno Gomes fechando, achou que ele ia. Mas não foi, né, Paulo do Vale? Aí o Bruno Gomes passou por trás do Alan Patrick e pediu a desculpa ali. Desculpa, parceiro. Falou, eu já fiz um gol. Tá boa. Próximo eu não vou, não. Fernando atrás com o Inter, volta a bola, Vitão no peito, dá um balão, toca na queda, a bola pra fora direto pela linha lateral. 49+13, acaba o primeiro tempo. Ofertas Estil por tempo limitado, nova motosserra e linha, a bateria em até 6 vezes sem juros. Acesse ofertasestil.com.br e aproveite. 49:30, tá acabando a primeira parte do Morumbi. O São Paulo marcou no comecinho do jogo. Inter empate, ataca Vitão pelo comando, bola para Borré. Marcos Antônio ajeita mal. Borré atrás, bate Wesley, toca e Marcos Antônio volta. Thiago Maia toca pelo meio campo, devolve a bola para Fernando. 49:30, primeiro tempo. Domina, gira, meio campo do Inter, devolve a bola com o zagueiro. Agostinho Rogel domina completamente sozinho e vem jogar no meio campo. Concorra a um carro por só 5 centavos. Acesse vivasortesãopaulo.com.br e transforme sua vida. Vai atacar o Inter, bola pro comando na grande área, forte demais o passe. Jandrei sai do gol para pegar. Quase 50, vem o toque já marcando. Morumbi, a bola rola, o relógio não para.
50 minutos do primeiro tempo. Placar da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo Inter 1-1, Pozóvio. Ganham com esse empate no placar, o São Paulo volta para a 5ª posição com 45 pontos a 11 do líder Botafogo. Já o Inter continua na 8ª posição, somando 39 pontos. Inter ataca, Luciano na sua grande área, recua Janderley, pé direito, tira. Levanta na ponta André Silva. Agostinho Rogel chegou para ganhar pé não cumprido. Protegeu o zagueiro, bola para fora direto pela linha lateral. Só de pé no tal do Rogel tem uns 2 metros em Paulo do Vale. E vai ter cartão para o André Silva. Ele queria uma falta nele, não foi nada. Vai tomar cartão. Que jumentice, hein, Paulo do Vale? E é pra falar que ele tá no jogo, né? O André Silva sumidaço, até porque a bola não chega tanto assim. Toma o cartão amarelo, então, camisa 17 do São Paulo. 1 minutinho para acabar o primeiro tempo. Sgarbi, você trocaria alguma coisa no São Paulo, Sgarbi? Na minha opinião, tem que entrar o Caleri nesse segundo tempo e o William Gomes também. Entraria com 2 jogadores, sei que estão sendo poupados para quarta, mas dá para jogar 45 minutinhos. Mas o risco da quarta-feira é uma contusão. Esse é um perigo. Por isso que eu tiraria o Lucas para colocar o William Gomes. Na direita a falta, opa! Bruno Gomes na bola, tomou porrada de novo e fica no chão, autor do gol do Inter, Paulo do Vale. Tomou uma do Ferrarese por aqui, ali por baixo. Na ferradura. Mas a arbitragem entende como lance normal, apenas arremesso lateral pro Inter. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Inter ataca lateral, finzinho de primeiro tempo, o ombro do Gomes na grande área, a bola para Rocher, de cabeça rebate Ferrarese, vai no meio para Fernando, cabeceia para trás, completa de cabeça, Alan Patrick tenta, rebate de cabeça Ferrarese, Thiago Maia de cabeça, bola para ponto, Wesley domina mal, não sai, tenta a jogada, Bichoros colocou no pé, domina, dá Lucas, quem sabe o gol do São Paulo, Lucas, André Silva não é agora, não saiu, bola para fora, não reclamar, e aí Ramon abate Abel, vai pedir a bola, pediu, levantou o braço e apitou. Termina o primeiro tempo no Morumbi. 1 São Paulo, 1 Internacional. Intervalo na Bandeirantes. Alô, Felipe Melo. Alô, Canhão. Por enquanto, tudo igual. Então, 1-1 São Paulo e Internacional. O destaque da reportagem no gramado do Morumbi é dele. Paulo do Vale. Fala, PDV, tudo bem? Fala, Melo. Vamos lá, ó. Saída dos jogadores tranquila por aqui. Inclusive aqui ó, o Igor Vinícius é quem puxa a fila do São Paulo. Na sequência, Luciano, ó, autor do gol, por enquanto, do São Paulo no jogo. Vai bater aquele papo com a televisão. Cumprimenta agora o Roger Machado. Ó, um cumprimento amistoso de Luciano e Roger Machado, treinador aí do Internacional. Deve ter sido o treinador do Luciano, acredito eu, no Grêmio, né? O Luciano que... ele, inclusive, deixa o Grêmio para jogar no São Paulo há alguns anos. Hoje completando 250 jogos com a camisa do tricolor paulista. Realmente um jogador emblemático. Artilheiro do São Paulo no Brasileiro com 8 gols. Saída bem tranquila por aqui, Felipe Melo. São Paulo, Zubeldia tem à disposição para a segunda etapa. Rafael, Jamal Luiz, Santiago Longo, Galopo, Caleri, Nestor, Rafinha, Rodriguinho, Lisiero, Alan Franco, Sabino e William. O Internacional com Anthony, René, Brian Aguirre, Igor Gomes. O Rogel entrou porque não deu para o mercado. Clayton, Rômulo, Bruno Henrique, Wanderson, Ricardo Matias, Lucas Alário e Valência. As opções de Roger Machado também no Internacional. Tudo igual aqui no Morumbi. Felipe Melo, 1-1. Ô PDV, qual que é o seu nível de medo do Luciano? Vai dar para entrevistar ele no final da partida ou você ainda está com receio? Pô, eu adoro, né? Eu gosto de jogador assim, jogador polêmico, né? Então, pode vir, Luciano. Espero que sim. Porque às vezes passam uns caras que não rendem, né, Melo? A gente gosta É verdade. Da polêmica, né? Do tempero, da pimenta. Ainda bem, graças a Deus, conquistamos os 3 pontos. Importante trabalhar para a próxima partida a gente conquistar mais 3 pontos. E aquela entrevista que não rende, é legal ter um cara com personalidade. Por falar em personalidade, estou com o mestre Alexandre Pretzel do meu lado. O senhor conteúdo do Concentração. Agora sem o Capelanes de férias, eu gostei mais do Concentração, viu, Pretzel? Tá bem melhor, inclusive. Muito mais conteúdo, né? Quando eu saí do estúdio aqui, tinha algumas pessoas na redação, nem vou citar o nome, porque... certo, de um escalão realmente grande, elogiando Concentração com só um apresentador, cara. Mas eu quero fazer um pedido de desculpas agora. Desculpa ao nosso ouvinte, porque eu revi o lance do gol anulado do Inter e o Borré estava impedido. O Sgarbi tem razão quando ele estava vendo, tá um pouquinho à frente, só que
eles não marcaram impedimento. Por isso que nos confundiu bastante, porque falta não houve no lance. Então, se fosse pro VAR, seria impedimento. Ele errou acertando, né? Exatamente, ele errou acertando, é exatamente isso. Então, pedido de desculpa aos ouvintes, porque eu achei que o Inter tinha sido muito prejudicado e acabou não sendo, mas o árbitro errou. E ele não faz uma boa arbitragem, né? O Michel Araújo já deveria ter tomado amarelo, ele não deu. Mas assim, ó, o São Paulo foi muito superior durante 20 minutos, mas muito mesmo. O meio de campo do Inter não existiu. Ficou assistindo o São Paulo jogar. O Bruno Gomes, que fez o gol do Inter, foi envolvido junto com o Gustavo Prado pelo lado esquerdo, com o Michel Araújo e com o Lucas. O Lucas estava fazendo o primeiro tempo muito bom, depois deu uma parada, mas o São Paulo começou o jogo como se o São Paulo estivesse brigando pelo título. Brigando pelo título brasileiro, não só pelo título da Libertadores, e foi muito superior, ganhando a primeira bola, partindo para cima, virando bastante de um lado para o outro. A 1 minuto de jogo, o Eric cruzou, o Lucas cabeceou e o Rocher fez uma defesa milagrosa, como disse o Canhão. Depois, aos 5, saiu o gol, porque o Inter estava assistindo. Depois o Bobadilha chutou a bola no travessão. O São Paulo não saía do campo do Inter. Aí quando o Inter melhorou a partir dos 20, aí sim, botou a bola no chão, os dois volantes começaram a jogar, Fernando e Thiago Maia. O Alan Patrick tem muita qualidade, o Wesley e Gustavo Prado se envolveram mais na partida e o São Paulo, por incrível que pareça, diminuiu o ritmo. Diminuiu, parou de correr muito, ficou muito atrás, recuou demais, deu espaço para o Inter, o jogo ficou igual. E aí o Bruno Gomes empatou os 41 minutos num bonito gol, numa jogada coletiva dentro da área do São Paulo. Se um time tivesse que estar ganhando, seria o São Paulo pelos 20 primeiros minutos, dominadores, dominantes. Agora, depois parou de jogar. Por quê? Isso só o Zubeldia que vai poder responder e alguns jogadores também. Ponto de vista individual, para mim, o melhor jogador em campo foi o Lucas. João Pedro Sgarbi, conosco também no intervalo, o intervalo inteligente da Rádio Bandeirantes. E aí, Sgarbi, sua análise deste primeiro tempo, tudo igual, 1-1 São Paulo Internacional. Grande Felipe Melo, prazer falar aqui com você na Rádio Bandeirantes. O São Paulo começou o jogo com muita intensidade. Essa foi uma palavra que nós usamos bastante aqui até os 20, 25 minutos da primeira etapa. Depois, naturalmente, por conta da questão física, principalmente, caiu um pouco. O Inter aproveitou isso. O Inter que estava dormindo no começo da partida, depois começou alguns jogadores a aparecer de forma individual mais interessante. O coletivo do Inter nesse jogo ainda não me agrada. O Inter está jogando muito no erro do São Paulo e no jogador de forma individual aparecendo também em campo. Alan Patrick fez uma linda jogada, Thiago Maia também fez uma grande jogada e o Bruno Gomes, que é um jogador que a gente tem que destacar, porque é um volante improvisado na lateral direita, fez um golaço com a perna esquerda. É um jogador que, para mim, é um mérito gigantesco do Roger Machado de manter ele na posição, porque tá muito bem. Mas enfim, eu, se fosse o Zubeldia, entraria com algumas alterações, principalmente no lugar do Lucas Moura, que é um jogador que o Pretzel falou certinho, correu igual um louco nessa primeira etapa e tem um jogo importantíssimo quarta-feira contra o Botafogo. Tira o Lucas, põe o William Gomes, que é um jogador com característica também de ir pra cima, e põe o Caleri também na frente. Essas seriam minhas alterações, porque o André Silva tá muito mal na partida. E dá pra ganhar o jogo. Ô Sgarbi, no grupo do Jogo Aberto aí do WhatsApp, quem tá mais nervoso ali nesse momento? A Renata Fã, o Denilson, você, quem tá mais nervoso ali no grupo de WhatsApp? Eu vou te falar que, por incrível que pareça, a gente tá quietinho aqui no grupo, só que o Ronaldo Giovanelli já tá insuportável aqui. Insuportável. Já tá esquerando, né? Várias aqui, já pede 5 minutos, enchendo o saco aqui da Renata quando saiu o gol de São Paulo. Ele é o pior de todos, cara. O Ronaldo não dá. Valeu. O Sgarbi vai tomar uma aguinha, Alexandre Pretzel também. Daqui a pouco tem o segundo tempo e a gente volta, é claro, com mais participações dos ouvintes aqui na nossa live e também atualizando os resultados da Série A do Campeonato Brasileiro. Bruno Puzóvio pede passagem já depois do intervalo. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor Nakata, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. O dia a
a dia na Braspress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Terça, dia 24, tem decisão em Itaquera. E ligado no Disney Plus, você não perde nunca. Depois do primeiro confronto no Castelão, o Lion encara a nação corintiana, valendo uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. São os últimos 90 minutos e qualquer vacilo pode ser fatal. Quem leva essa? Corinthians ou Fortaleza? Terça, 9h30 da noite. Assista no Disney Plus. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Atenção! Com Viva Sorte São Paulo, você tem a chance de concorrer a um carro por apenas 2 centavos. Isso mesmo! Por apenas 2 centavos você pode mudar a sua vida e realizar o sonho de ter um carro na garagem. É a oportunidade que você estava esperando e ela está ao seu alcance. Não perca tempo! É fácil e rápido. Basta acessar vivasortesaopaulo.com.br, comprar o seu título e torcer para ser o próximo grande vencedor. Aproveite essa chance única de transformar sua vida por apenas 2 centavos. vivasortesaopaulo.com.br. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Já sou cliente Paraflu há anos. Sempre comprei concentrado, mas desta vez fui de pronto para uso. Preciso diluir? O aditivo concentrado precisa ser diluído em uma proporção de meio a meio com água. Já o pronto uso não, já está diluído. É só aplicar diretamente ao radiador para abastecer ou completar. É muito prático e seguro. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Direito, o São Paulo domina a jogada. É ali que no fundo, Luciano pela meia direita, limpou para bater pro gol, não dá pro chute. Inverte bem na esquerda, Lucas domina, entra na área, encara a marcação, bateu para trás, Luciano ajeitou, bateu, é gol! Gol! Do São Paulo! Luciano! Ele mesmo
Brasil começa a jogada pela linha direita ao dominar a bola. Faz o corte em cima do marcador e lança na esquerda. Lucas aparece livre. Domina, limpa, cruza. Luciano ajeita e manda no chão. 5,5 do primeiro tempo. Alan Patrick, bico da grande área. Para a direita essa bola. Wesley, linha de fundo. Pede Bruno Gomes. Wesley cruzou para a área. Para trás, Rocher. Ajeitou, vem Alan Patrick. Thiago Maia tocou na área. Arrumou, bateu pro gol no canto. Bruno Gomes é gol. Gol! Colorado, Bruno Gomes, o lateral direito do seu lado, trazendo pro pé esquerdo, domina com habilidade, corta pra canhota, ela vai ao meia altura, no canto direito, sem chance pra Jandrei. 41 primeiro tempo, o Inter empata com Bruno Gomes. É, tudo igual, 1-1, São Paulo Internacional, mas tem, é claro, todo o segundo tempo, daqui a pouquinho, Rogério Assis, na transmissão da segunda etapa, direto do Morumbi. Bruno Puzóvio, e os jogos desta rodada do Campeonato Brasileiro tem jogo em andamento e daqui a pouco também tem um duelo importante ali na parte de baixo da tabela, Puzóvio. Exatamente, Felipe, passando pelos jogos primeiro das 4 horas da tarde na Arena MRV, o Atlético Mineiro venceu o Bragantino por 3-0. Já em Brasília, no Mané Garrincha, o Palmeiras ganhou do Vasco por 1-0, gol de Flaco Lopes, com o maior público do futebol brasileiro em 2024, mais de 62 mil torcedores presentes. Intervalo de jogo também na Arena do Grêmio para 1-1 contra o Flamengo, gols de Cristaldo e Matheus Gonçalves. Início do segundo tempo na Arena Pantanal para Cuiabá 0, Cruzeiro também 0. Mais tarde, às 8 horas da noite, no Heriberto Rilse, o Criciúma entra em campo com o Atlético Paranaense. Destacando a Série B do Campeonato Brasileiro, mais cedo, a Chapecoense venceu o Avaí por 1-0 na Arena Condá e agora na Arena Castelão, o Ceará está ganhando do Vila Nova por 3-0. Bom resultado para o Santos, que amanhã enfrenta o Novo Horizontino na Vila Viva Sorte, Felipe. Alexandre Pretzel. Vamos lá, 62.186 torcedores em Vasco e Palmeiras lá. Espetáculo. Em Brasília. Você imagina qual foi a renda? 7 milhões, né? 7.496.000 reais. Que renda. Espetáculo, né? E o Vasco vendeu esse jogo para lá, né? Então, quem levou o jogo, o empresário que levou o jogo, faturou uma boa grana também, porque todo mundo ganhou nesse caso, todo mundo ganhou. Menos o Vasco, que teve o prejuízo técnico, né, de não jogar em casa. Tem razão, talvez em São Januário ganhasse o jogo do Palmeiras, tem razão. Mas o estádio estava dividido, né? Porque a torcida do Palmeiras é imensa em Brasília, né? E São Paulo e Corinthians, vai ser então, torcida única ou o Corinthians está batendo na tecla que em Brasília não tem protocolo de torcida única. Então o Corinthians quer ter torcida em Brasília. Mas o São Paulo fala em reciprocidade, porque no primeiro jogo, aí tem razão. Aí o São Paulo só teve torcedor do Corinthians, né? Quero ver se a CBF vai autorizar isso, né? Mas tem prejuízo técnico, não tem para o São Paulo jogar? Claro que tem. São Paulo no Morumbi sempre é muito forte, como está sendo agora contra o Inter. Então o jogo vai ser em Brasília por causa de um show, né? Acontece, né? Não tem show, mas deveria jogar onde? No Pacaembu. Como o Pacaembu não está à disposição ainda, então joga fora. Mas não ia ficar pronto em fevereiro ali, em janeiro, para final da Taça São Paulo, né? Mas já houve, né? Brincadeira. Já houve a Taça das Favelas, acho que foi esse fim de semana agora. Foi ontem, né? Que já ontem, foi, né? Foi ontem, né, PDV? No Pacaembu. Então o Pacaembu já começa a ser aberto aos poucos. E o Santos, estão me falando que o Santos deve jogar com o Ceará, dia 22 de outubro, no Pacaembu. Será que amanhã haverá essa confirmação? Não sei se... Seria bom, hein? Seria muito bom. Seria legal. Ô, Sgarbi, o jogo hoje é São Paulo Internacional, mas pensando no próximo jogo, você imagina que tem um prejuízo técnico, Sgarbi? O São Paulo jogar fora de casa, lá jogar contra o Corinthians em Brasília? Tem, com certeza. O São Paulo tem uma torcida nacional, né? Com certeza o estádio lá em Brasília vai estar lotado, mas com certeza é um prejuízo técnico, sim. E os dois times têm, querendo ou não, razão no que estão reclamando, né? No que estão pedindo. Porque o São Paulo pede a reciprocidade, que é correta também. Jogou o primeiro turno sem sua torcida na Neoquímica Arena. E o Corinthians fala que é uma determinação aqui no estado de São Paulo. Então, as duas, querendo ou não, as duas equipes têm razão nessa situação. Bora ver qual vai ser o desenrolar da história. Paulo do Vale, vai começar o segundo tempo, tem mudança aí, PDV? Ninguém mexe. Então, sem alterações, a segunda etapa vai começar em instantes no Morumbi. Eu volto no apito final para a gente falar bastante do jogo do São Paulo contra o Internacional e, é claro, os outros jogos da rodada, falando mais sobre o Palmeiras que venceu o Vasco da Gama. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no apito final, com Rogério Assis agora comandando e assumindo a jornada esportiva Bandeirantes. Internacional e São Paulo, vem aí o segundo tempo na voz dele, do canhão Rogério Assis.
Valeu, Felipe Melo. Você volta já já no apito final, tudo pronto aqui. O Inter vai dar a saída com Alan Patrick. 1-1, São Paulo Internacional, 27ª rodada. Começa o segundo tempo no Morumbi. Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol, com todo o time da maior rede de rádios do Brasil na Bandeirante. O Inter domina a jogada. Vitão na esquerda, já sai da marcação. Pra cima dele, fecha o André Silva. Toca na canhota, bola pra Bernabé, levanta. De cabeça, segura o Vinícius, da ponta, a bola sai. Eric não pega, essa bola vai direto pela linha lateral. 30 segundos de segundo tempo com esse público, com esse clima, com o torcedor do São Paulo empurrando o time. Quarta-feira aqui. Paulo do Vale, aqui quarta-feira, 150 mil São Paulinos em PDV. Em outros tempos daria. Olha o Inter, Canhão. Inter na grande área, Borré tentou driblar, Ferrares chegou para travar. Até os anos 80 dava para caber bem mais do que isso, né? Do que está aqui hoje, na verdade, não mais do que 150 mil. Mas cabia, agora não cabe mais, né? Exatamente. Encolheu. 1 minuto, segundo tempo, essa bola volta com a defesa do São Paulo, trocando passes os zagueiros do Tricolor. Ferrarese para Juan para a direita essa bola. Igor Vinícius marcado para cima dele, vem chegando na pressão, Fernando. Eric não domina e a bola sai. Eric, ou você olha para a bola ou você olha para o campo. As duas coisas deu para ver que você não consegue fazer não. Alan Patrick bate, toca no Marcos Antônio, volta no meio para Fernando. Inter domina e vem apertando a bola aberta para a meia direita. Começando o segundo tempo, 1-1. Meio campo do Internacional, carrega à frente, o autor do gol, domina Bruno Gomes, vai ter que devolver a bola, já recua, toca Agostinho Rogel, domina Rogel, toca de volta a bola para o comando, puxa, vira para Borré, Borré marcado, sai do Ferrarese, de volta a bola para Agostinho, Agostinho para a direita, de novo com Bruno Gomes, domina e vem com ela, segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é na carta. De cabeça, Gustavo Prado no meio, mas está marcado o impedimento. Ele estava voltando no balão que deu o Rocher. É isso, Paulo do Vale? Exatamente, né? Para ver se o São Paulo consegue ficar um pouquinho no ataque agora, neste início de segundo tempo. Por enquanto, tudo igual, 1-1. Alexandre Pretzel acerta os técnicos aqui não mexendo no intervalo, 1-1, Pretzel. Eu teria voltado com algumas mudanças. Jamal Lewis no lugar do Michel Araújo para testar o rapaz, né? O cara traz de lá e ele não joga. E no Inter eu acho que esse é o time titular. O Roger é um cara bem conservador, viu? Não costuma mexer muito. Luciano da meia esquerda para a direita, Eric na grande área, Igor Vinícius primeiro, Vitão botou para fora. Demorou demais para passar a bola, Eric, ele mesmo já pega e já cobra arremesso lateral. Já arremessa para Marcos Antônio, marcado, sai da Alan Patrick, toca dando inversão feita para a Bobadilha, que abre a bola para a esquerda, ajeita na coxa de Michel Araújo, já escapa de Wesley, limpa bem, dá no fundo, forte a bola, para evitar que ela saia, Lucas, evitou, limpou, pico da área na esquerda, pé direito, recua, toca de volta a bola, Bobadilha se apresenta, tenta driblar, gira de um lado para o outro, sai do Wesley, entrega atrás, Marcos Antônio vai ter que devolver a bola. Começa a Ferrarese, volta a bola para Marcos Antônio, que volta para Jandrei. O termômetro da torcida não gostou disso, Paulo do Vale, ó. Tava no ataque essa bola, Paulinho. Exatamente, né? Apesar do time alternativo, o São Paulo joga em casa, pode entrar no G4, o torcedor quer a vitória no Morumbi. Eric na direita, Igor Vinícius na frente para tentar tomar carrinho por baixo da bola, tirou, mandou para fora Fernando. 15 para as 8 da noite, marcando o quinto sinal Bandeirantes, hora de Brasília. E você, cara, mexeria no São Paulo ou no Inter no segundo tempo aqui, 1-1, Scarbi? Eu mudaria, Canhão, principalmente no São Paulo. São Paulo começou o jogo muito bem no primeiro tempo, mas a intensidade caiu, o nível de rendimento caiu. Eu mudaria, tiraria o Lucas, colocaria o William Gomes, até para evitar uma lesão, e André Silva no Caleri. Caminha Michel Araújo, marcado, vai ter que tocar pelo meio do campo, devolve a bola para Marcos Antônio, lança a bola para a direita, Igor Vinícius domina, Fernando marca, Igor tenta driblar, não dribla, dá no fundo para a direita, Eric, perna da canhota boa, levantou Vitão, bota o cabeção e tira, sai da grande área, Igor Vinícius na trobada, Marcos Antônio na coxa, levantou, André Silva fecha pro Gomes, cabeceia, André na área, dominou, limpou, bateu prensada, Lucas de frente, um canhão, a bola bate em Fernando, volta na ponta pro André Silva, protege Bruno Gomes, dá um bicudo de manda a bola para fora pela linha lateral. A bola do Lucas tinha endereço, Paulo do Vale. Pois é, mas acaba pegando no pé do Fernando, foi muito bem. O experiente volante do Internacional deu o corpo ali para que essa bola não fosse no gol. No momento, ó, caído justamente o camisa 15, Bruno Gomes, do Internacional aqui no campo de defesa colorado. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. O que será que aconteceu com o lateral do Inter, hein?
Então, Canhão, uma situação interessante também, o Zubeldia, o perfil dele, o Pretzel falou muito bem sobre o perfil do Roger, o Zubeldia também para mexer no intervalo é muito difícil, não costuma mexer no intervalo. Ele espera 10, 15 minutos, normalmente até espera mais, o que incomoda o torcedor, mas enfim, é um treinador que não costuma mexer. O Eric hoje também, que normalmente entra bem, não tá legal não faz um bom jogo não. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos do segundo tempo. Placar da 27ª rodada do Campeonato Nacional no Morumbi, 1-1 São Paulo e Internacional. Fusóvio. Canhão, 7 minutos do segundo tempo na Arena do Grêmio, com empate por 1-1 no placar entre o Tricolor Gaúcho e Flamengo. São Paulo tinha jogada recuada para Ferrarese, domina e joga do lado esquerdo. 5,5, segundo tempo no Morumbi, 1-1 Ferrarese. Lucas pela meia, já driblou. Opa! Fernandão deixou o pezão. Amarelinho ou só uma conversinha? Hein, Paulo do Vale? Nada, só conversa, nem isso. Cobrada a falta, o São Paulo vem Marcos Antônio para direita, essa bola para Igor Vinícius, sai do Gustavo Parado, enfia, corta a luz, Bobadilha, Lucas Luciano, Bobadilha, neurou da grande área, limpou, bateu, toca a bola em Vitão, rebote, voltou Gustavo Parado pro time do Inter, já dá no comando, Borré, dispara Wesley na direita, à esquerda, Alan Patrick, Borré, o Inter vem, dominou para Wesley, na área ajeitou, bateu, tentou a finta, Ferrarese. No carrinho domina, o São Paulo escapou por pouco de tomar o segundo gol no contra-ataque, Paulo do Vale. Parecia um gol do Ferrarese aqui, tamanho êxtase do torcedor, porque o desarme foi certeiro, né? E que liberdade, o Borré foi descendo, fez a abertura e aí o Ferrarese teve que salvar a lavoura. Eric tentou driblar, voltou Bernabé, falta. Braço aberto, a arbitragem marca a falta. 6,5 segundo tempo, Alexandre Pretzel começa como segundo tempo, 1-1 Pretzel. Aberto dos dois lados e só uma informação sobre o mercado, viu? Possibilidade real mesmo de rompimento do ligamento cruzado do joelho esquerdo, né? E preocupa demais. Aos 38 anos, aí seria quase que o final de carreira do jogador argentino, uma pena, viu, Caio? O Inter quer renovar até o final do ano passado, é isso? Ganharia mais um ano de contrato, né? Mas é claro que o Inter provavelmente renove, porque quando o jogador se machuca, né? Não vai dispensado em Lucas na área, na esquerda, Luciano, levantou pro Eric, Bernabé, esticou o pé, não tirou. Só agora o assistente Thiago Farinha está dando impedimento do Luciano. 20 segundos depois, Paulo do Vale. Exatamente, né? Ele estava aqui do lado esquerdo da grande área. A jogada ainda teve sequência e depois apenas ela foi impugnada por aqui. Vai cobrar a falta o Rocher na grande área. Tinha impedimento, Sgarbi, do Luciano? Nossa senhora, Canhão. Esse é o lance que é o protocolo aqui, mas nem precisa seguir o protocolo. Já levanta a bandeirante porque estava muito impedido, Luciano. Muito impedido. 8 minutos do segundo tempo, 1-1. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Tem gol pro Zóvio. Canhão, tem rede balançando na Arena do Grêmio. Martin Bright White coloca o Imortal novamente na frente. Agora 2-1 no placar contra o Flamengo aos 12 minutos de bola rolando no segundo tempo. Borré pro Inter, Ruban tira a bola, voltou na ponta, domina Bobadilha, Bobadilha toca a jogada, Michel Araújo na ponta esquerda. André Silva no peito, levou o tranco nas costas. Falta. Zagueirão do Inter que entrou no jogo, Agostinho Rogel. Cara, não dá moleza não, hein, Paulo do Vale? E por enquanto, Canhão, 2 cartões amarelos no jogo, né? Um pro Wesley e um pro André Silva do São Paulo. É falta marcada, o São Paulo cobra 8 minutos e meio do segundo tempo. E o jogo, João Pedro Sgarbi, 1-1 São Paulo tentando ganhar o jogo. Já está encostado no Flamengo no G4. Mas precisa de mais pontos para continuar se mantendo ali na ponta, brigando, é claro, em paralelo com a Libertadores, Sgarbi. Precisa, e apesar de forma correta focar na Copa Libertadores, não pode abrir mão do brasileiro, porque tem a frente da Libertadores, ok, para conseguir uma vaga. Oi, lá vem o Inter, hein? O Wesley na direita, tomou no fundo para trás, Alan Patrick na área, cruzou para trás, segura Vinícius, cortou, só botou, Thiago Maia, bateu, é gol. Gol! Thiago Maia pegando o rebote. Quem cortou foi Igor Vinícius de calcanhar, mas é uma assistência. Thiago Maia manda um canhão no canto direito para fazer o gol do Inter. Inter 2, 1 pro São Paulo. Jandrei não tem jeito, tá feito. Thiago Maia, Inter 2-1 no contra-ataque, Paulo do Vale. Na ótima jogada do Wesley, pelo lado direito, passa por um, passa por dois, faz o cruzamento com força, essa bola vai parar do outro lado. Aí eu tô tentando entender
O que pensou o Igor Vinícius desse corte de calcanhar todo estranho, sem ver ali justamente a posição do Thiago Maia, que aí fica na cara do Jandrei para bater como bem entende e marcar o gol, a virada do Internacional no Morumbi 2-1. PDV, se o Igor Vinícius não põe o calcanhar e dá esse coice, ele ia passar pro Borré. Não sei se o Borré ia fazer o gol. Ele tentou tirar do adversário, mas botou no pé do outro. Alexandre Pretzel, 2-1 Inter. Gol do Thiago Maia. Pretzel. E nas costas de quem? Do Michel Araújo. O Wesley tá deitando. E o Wesley não é tão bom assim. Fez no primeiro tempo modorrento e melhorou no segundo nas costas do Michel, na frente do treinador de São Paulo, que parece não enxergar isso. Cruzamento para a área, eu concordo contigo, Canhão. O Igor Vinícius tentou tirar, mas se ele não tira, o Borré provavelmente faria o gol. O Inter vira com o Thiago Maia jogando muito bem a partir dos 20 do primeiro tempo. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 11 minutos do segundo tempo. Placar da 27ª rodada do Campeonato Nacional. São Paulo 1, Internacional 2, Pusóvio. Canhão na Arena Pantanal, Cuiabá e Cruzeiro seguem empatando por 0-0 aos 13 minutos do segundo tempo. João Pedro Sgarbi, o Inter vira 2-1, Colorado aqui em pleno Morumbi, Sgarbi. Canhão, e numa falha gigantesca ali do lado esquerdo da zaga do São Paulo, algo que nós comentamos durante todo o primeiro tempo. Michel Araújo muito mal na partida, é um jogador que ofensivamente até rende, defensivamente mais uma vez deixou a desejar nesse gol do Internacional. Torcida do Inter tá aqui em grande número, você ouve ela o tempo inteiro cantando. Daniel Singotti, Rafael Pellegrini, o time de externas da Bandeirantes, sons do Morumbi pra você. Insiste o São Paulo, Luciano na esquerda, girou, tocaram por trás, falta nele. Chance pro São Paulo, vem embora pra grande área do Inter agora, vem embora pra área do Rocher, Paulo do Vale. Falta do Fernando, o beliscão ali por baixo no Luciano, que tentava o espaço, tentava escapar. Quem sabe um alívio para o São Paulo, que nos últimos minutos viu o Inter jogar e virar. Lucas toma posição, lado esquerdo ofensivo pro São Paulo. Lucas na cobrança de falta pela meia esquerda. Ramon Abatebel vai lá, passa o Chantilly, posiciona a barreira. Para grande área, os zagueiros do São Paulo. Juan Ferrarese se enfiam lá dentro. Fica bem aberto, quase que fora da grande área. No lado direito, o Eric é baixinho, nem se enfia no meio dos grandões. No apito você ouve a autorização da cobrança. 2-1 Inter. Lucas, autorizado, levantou mal demais de cabeça o Wesley, tira a bola, volta, rebote no campo do São Paulo. Para Michel Araújo, que já inverte a bola, bota na direita essa bola para o Igor Vinícius, vai colocar na grande, mas não coloca não, dá na direita para o Eric, perna da esquerda, levantou de cabeça, subiu o Vitão, tirou, rebate o time do Inter ainda, Borré, centroavante, a quem domina, dá para o Wesley, volta para Borré, Borré vai numa velocidade, Marcos Antônio protege, volta a bola com o zagueiro Juan, 13 segundo tempo no Morumbi, 2-1, o Inter virou. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha suas encomendas internet até entrega totalmente rastreada. A Braspress, a sua transportadora de encomendas. Tem uma menção de chamar alguém, o Zubeldia, hein? Tô vendo que tá todo mundo quietinho, não chamou ninguém não, Paulo do Vale. Por enquanto não, Rogério Assis, por enquanto nada. Domina Michel Araújo, entrega a bola para Marcos Antônio, que volta no meu campo aqui atrás com o zagueiro Juan. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, todo Tigre. Eric domina meu campo, sai do Wesley, domina, levanta o braço, vai inverter, enfia a bola pro outro lado. Ferrarese bota na coxa e joga. O novo Disney Plus tá com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol, Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Michel Araújo na esquerda, bola para André Silva, limpou, dominou, na direita inversão feita na grande área, Eric perna canhota, costurou para passar, Igor Vinícius, dominou, bateu, prensado, Vitão tirou. Ela sai da grande área, volta para o Wesley, toma a frente e ganha, Igor Vinícius puxou pela camisa, vai tomar cartão, Paulo do Vale. É o Eric que parou aqui. É o Eric, perdão, o Igor estava na tabela lá dentro. Aliás, né, na boa visão de jogo do Eric, e aí o Igor acho que acaba dando um passo a mais ali com a bola, poderia ter cruzado antes. E aí acaba se complicando. O Internacional armava o contra-ataque, o Eric fez o serviço sujo, tomou o amarelo. E aí, Sgarbi, se o Zubeldia queria um motivo, mais um para tirar o Eric, pronto, tem amarelo. Tá aí, Canhão, uma jogada boa do Eric agora com o Igor Vinícius. O Igor Vinícius só precisa levantar a cabeça para fazer esse cruzamento, como fez no primeiro tempo, numa linda bola ali que o Lucas perdeu no comecinho do jogo de cabeça. Mas enfim, tem que mexer os Zubeldia. Essa mania, o São Paulo não é um time que vem jogando bem há um bom tempo assim nesse jogo. Então tem que mexer. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por que hora? Porque é Nakata.
Rocher cobra a falta e manda longe direto. Essa bola vai para a linha lateral. Lateral, defesa do São Paulo. Quem sabe já, próximos dos 15, Zubeldia, ele está conversando com a comissão técnica. Está tendo ali um bate-papo com a galera para ver se mexe ou não, né, Paulinho? Normalmente, quando ele se reúne ali com o Grueso e com o Cubeiras, é já pensando em alteração. Michel Araújo na mesa de som. Michel Araújo, lateral do São Paulo. Michel Lopes, o Michel Araújo na mesa de som, não teria a menor condição de fazer o que faz Michel Lopes. Improvisado, né? E não ia fazer bem feito. Michel Lopes na mesa de som. Já Michel Lopes de lateral esquerdo, acho que não ia atacar muito, né, PDV? Não ia muito ao fundo, né? Mas também é cada chegada ali, viu, por baixo. A marcação, né? Michel Lopes na mesa de som, com o Beto Rebeca na central técnica marcando. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio do segundo tempo. Placar do Campeonato Brasileiro Morumbi. São Paulo 1, Internacional 2. Pusóvio. Canhão, com essa derrota parcial, o São Paulo volta para a quinta posição com 44 pontos a 12 do líder Botafogo. Já o Inter é o oitavo colocado com 41 pontos conquistados. Mandou buscar 2. Me parece um deles talvez o William Gomes. E o segundo ali, talvez o Rodrigo Nestor. Vamos ver aqui. Eu acho que o segundo é o Nestor, pelo jeitão parece. Exatamente. E o outro me parece justamente o William Gomes. Daqui a pouco a gente confirma. Deu pra vez, Gabi? Quem são? Lisiero. Inter cobra a falta, desvio do outro lado, ela sai e escanteio pro Inter na esquerda. Então são Lisiero e... Lisiero e Nestor ou Lisiero e o William Gomes? Lisiero e William Gomes. William Gomes, exatamente. Boa. Escanteio Inter, já 2 mexidas do São Paulo. 16 minutos e meio. Só para ouvir um sim ou não do Alexandre Pretzel. Gosta dessas opções? Que apresentou o Zubeldia, vai trocar, Pretzel? Eu acho que sim, vai tirar o André Silva, talvez o Eric. O menino tinha que ter começado o jogo, né? O cara tem 18 anos, mas vai jogar na quarta. E daí? Tinha que ter começado. Alan Patrick, escanteio o Inter na pequena área, a bola, o toque de cabeça pro gol, ela vai pra fora. Lamenta Borré e é pra lamentar muito, ela quase que vai pro gol. Paulo do Vale. Com muito perigo, né? No momento que o Zubeldia tava conversando ali com 2 jogadores, William Gomes e Lisiero, pra já mudar o São Paulo, mas quase o Inter marca o terceiro. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Alan Patrick, Inter, a bola para a direita, na abertura feita pela beirada do campo. Vem Gustavo Parada, ajeitou, bateu Alan Patrick na grandeira, bateu no ângulo. Golaço! Gol! É do Inter! Um golaço de Alan Patrick ao receber na grande área de primeira. Ela bate no ângulo direito, no travessão, quica dentro do gol. O Inter amplia a vantagem, fazendo 3-1 em pleno Morumbi. Alan Patrick, um golaço. São Paulo 1, Internacional 3, Alan Patrick. Jandrei não tem jeito, tá feito. O Inter amplia 3-1 pro Inter, Paulo do Vale. E de novo ali pelo lado esquerdo da defesa do São Paulo, né? Que não consegue se ajustar, dar um jeito. Que felicidade do Alan Patrick, o chute de primeira para marcar o terceiro. Quando mexe o tricolor paulista e o William Gomes está ali pronto para entrar, ó, na vaga do Lucas, quando sai o gol, ele taca o copinho d'água no chão, né? Como quem diz, vai ficar difícil para eu entrar e resolver isso aqui. Portanto, saindo o Lucas 7, entrando o William Gomes 39 e saindo também Marcos Antônio 20 para a entrada do Lisiero com a 26. Alexandre Pretzel, o Inter amplia, um golaço de Alan Patrick. Pretzel, 3-1 Inter. E merecidamente, né? Aí tem o dedo do treinador no vestiário. O Inter veio para ganhar o jogo. Não ficou atrás, satisfeito com o empate. O São Paulo não conseguiu passar do meio de campo. Teve uma oportunidade ou outra com jogada lateral, mas sem grande perigo. E o Inter foi para cima, ganhando muita dividida no meio de campo e chegando na área com 4, 5 jogadores e fez mais um gol. 3-1, placar correto pela produção do Inter do setor ofensivo. João Pedro Sgarbi, o Inter amplia. 3-1 Inter, Sgarbi. 3-1 e o São Paulo não tá jogando nada. O São Paulo William agora. Gomes na esquerda para ganhar. Carrinho na bola, Bruno Gomes botou para escanteio. Ele tá dando o tiro de meta, dizendo que a bola já tinha saído. Aliás, ele mostra ali o pé esquerdo do William Gomes, sinalizando que a bola bateu no jogador do São Paulo, Sgarbi.
mexidas feitas pelo Zubeldia, 3-1 para o Inter. Tudo bem que são 20 minutos, tem jogo ainda pela frente. Mas o São Paulo, esse do segundo tempo, não está nem perto daquele do comecinho do jogo. Exatamente. E Zubeldia demorou muito para mexer, porque é um São Paulo que não vem rendendo no jogo desde aquele início que nós falamos, Canhão. Que o São Paulo estava com muita intensidade, enfim. Tá muito mal. O Inter está aproveitando nesse segundo tempo e para mim faz um grande jogo na segunda etapa. E individualmente, Alan Patrick aparecendo, o Wesley também aparecendo muito bem no segundo gol, fazem total diferença para o time do Internacional. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio do segundo tempo. Brasileirão. Tem aquela pausa porque o São Paulo está querendo jogar, o Inter está pressionando. Igor Vinícius. Morumbi, 21 minutos e meio aqui. 21 de jogo no segundo tempo. São Paulo 1, Internacional 3. Bruno Pozóvio. Canhão, 25 minutos do segundo tempo na Arena do Grêmio. O tricolor segue vencendo o Flamengo por 2-1 com gols de Cristaldo e Bright White. Recupera o Wesley na esquerda, o Inter aperta, já tá ganhando por 3-1, tentou driblar, perdeu a bola. Bobadilha volta para ganhar, dá para Igor toca na ponta para fora. Pretzel, e agora os jogadores do São Paulo, o Inter vai trocar duas, depois eu ouço. O Pretzel, vamos nas mexidas feitas agora pelo Roger Machado, por favor. Vamos lá, saindo 29, Thiago Maia, entrando 8, Bruno Henrique. Thiago Maia, autor de um dos gols, deixa o campo com a 29, entra 8, Bruno Henrique. E agora a segunda aqui, ó, vai subir a placa, entrando camisa de número 11, o Wanderson, saindo 47, Gustavo Prado para a entrada do Wanderson, número 11 no Internacional. Eu já aproveito para ouvir Alexandre Pretzel falando não só do São Paulo, das mexidas feitas pelo Zubeldia, das feitas também pelo técnico do Internacional, Roger Machado, e de uma pressão que vem da arquibancada agora com o time do São Paulo começando a tomar vaias, Alexandre Pretzel. Pois é, porque a torcida do São Paulo ela tem uma média de 50 mil pessoas, né? Então no mínimo 30 mil vão ao estádio, mesmo com o time alternativo. Então a torcida quer ver jogo. E viu 20 minutos muito bons do São Paulo, mas depois o Inter, quando empatou o jogo, na virada foi muito bem no segundo tempo, e agora o Roger é bem conservador. Entra o Bruno Henrique, ex-Palmeiras, ex-Corinthians, no lugar do Thiago Maia. Alan Patrick na meia-lua da área, ajeitou, bateu pra fora! Ele tinha liberdade até para caminhar com a bola. São Paulo oferece as condições que o Inter quer para ganhar o jogo aqui, Alexandre Pretzel. Pois é, e o Alan Patrick faz um bom jogo. Quando a bola cai no pé dele, alguma coisa pode sair. O Wanderson entra no lugar do Gustavo Prado e não muda a configuração do time. O Wanderson atacante de lado e vai jogar possivelmente em cima do Igor Vinícius. Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. Na direita o São Paulo ataca, Eric domina, vira para trás a jogada com o Luciano, perna canhota, ajeitou para bater, tá muito longe, faz a inversão, toca lado esquerdo, amacia no peito, Michel Araújo, colocou na grande área, rebate, tira aqui dentro a marcação Bernabé, ela toca na nuca no meio, bate nas costas do Wanderson, rebote e volta, tentou driblar, lado esquerdo, é rápido, no que domina, já faz a primeira domínio e já vai para cima, Wanderson com ela, carregou, 3 em cima, perdeu, volta a Bobadilha para consertar tudo, volta o domínio e ganha a bola que atrás com o time do São Paulo, 23 do segundo tempo. São Paulo perdendo em casa, 1 pro São Paulo, 3 pro Internacional. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. Zandré na esquerda agora, Michel Araújo levantou a jogada, tira com o pé para William Gomes. Sobe de cabeça, toca para fora essa bola, Agostinho Rogel. Lateral, ataque do São Paulo. Michel Araújo se levanta, queria uma falta. Lateral, cobra do próprio Michel, já arremessa. Já recomeça a jogada. Volta a bola para Ferrarese. Ferrarese mais atrás ainda. Dá para o zagueiro Juan. Juan para a direita com o lateral Igor Vinícius. Eric na direita já se desmarca. No que domina já recebe. Wanderson marca longe. Fica distante. Bernabé também. Domina Eric. Recuando a jogada. Volta a bola para a Bobadilha. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse Braspress.com. Amanhã vai ser duro aguentar. A Renata tá falando o jogo aberto, hein, Isgar? Não, já tá aqui no grupo, Canhão, vou te falar. O que ela falou aí? Já tá mandando áudio, que tô pensando seriamente em pedir um atestado pra amanhã. Já dá um. Quer terminar o jogo? Quer ir embora agora? Por favor. Já junta. Bruno Henrique pro Inter. Na esquerda, na grande área, essa bola muito forte pra Bernabé. Corre, evita que a bola saia. Lado esquerdo, tocou no bico da grande área, devolve a bola pra Wanderson. Pede na grande área, Wesley pra trás a bola. Alan Patrick pra Wesley. Toca a defesa, o Juan rebate. Vem André Silva,
sem centroavante. Rasga Fernando, tira. Sobra a volta na ponta pro Gomes de de volta. A bola com o goleiro Roger. Domina e joga sozinho dentro da sua grande área. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Com quase 25 segundos, o tempo Inter ganha a jogada. Mesmo caído, Wesley conseguiu tomar. Dá no meio a Borré, Bruno Henrique. De volta a bola com o Borré. Tem Wanderson, tem Alan Patrick. Caminha Borré, dá Alan Patrick, meio do campo ainda. Cadencia jogado o capitão do time do Inter. Tá 3-1 pro Inter em pleno estádio do Morumbi. No Cícero Pompeu de Toledo, a bola rola, o relógio não para. 25 do segundo tempo. Campeonato Brasileiro, 27ª rodada. São Paulo 1, Inter 3, Pozóvio. Canhão, bola rolando no Heriberto Rilse para o jogo das 8 horas da noite entre Criciúma e Atlético Paranaense, no placar 0-0 com 4 minutos de bola rolando. Recuperação aqui atrás, Rocher pica de cabeça, Juan com São Paulo, tira o zagueiro para André Silva, Vitor de cabeça, toca na ponta, Roger domina a perna esquerda, um bicudo, toca no meio, Alan Patrick, domina mal, perde a bola, São Paulo toma, abertura feita pelo meio do campo da primeira bola, já perdeu, recupera e vem à frente, atacando o time do Inter. Bernabé, lado esquerdo, no fundo, para Wanderson, na pequena área, a bola, tirou Ferrarese. Mas está marcado impedimento bem mais atrás aqui, está caído o Eric, aqui no ataque levando a mão às costas, Paulo do Vale. Por baixo limpo, mas pelo alto ali achei o Bernabé um pouco mais firme ali com o braço, atingindo o Eric e depois proporcionando o ataque ao Internacional, mas a arbitragem nada marcou. Bom, São Paulo só fez 2 trocas, tem mais opções ainda, Sgarbi, pode trocar já Zubeldia, hein? E Canhão, eu posso até ser um pouco radical no que eu vou falar, mas a partida do Eric, individualmente falando hoje, é péssima. Poucas vezes eu vi um jogador assim na ponta do São Paulo jogando tão mal numa partida, não tá acertando nada. Foi uma jogada interessante dele ali com o Igor Vinícius, de resto, errou tudo que tentou. E aí o William Gomes ia carregar a bola e carregou literalmente com o braço esquerdo da arbitragem, pega a falta, marca Ramon abate Abel. Alexandre Pretzel, dá para radicalizar Zubeldia, já colocando, por exemplo, o Caleri aqui, esquecendo a decisão da quarta-feira e botando-se arriscando? Acho que ele não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Né? Não vai. Agora, deveria ter começado com o William. E o Nestor, que é um jogador que tem se machucado muito, é um jogador que parece que o Zubeldia não conta muito, mas deveria estar jogando também. Mexe, né? O cara tem que mexer. Aliás, tem uma tese interessante que eu já ouvi várias vezes e quero ouvir você, Pretzel. Não é melhor começar com o que tem de titular, por exemplo? Começasse hoje com o Caleri, começa com essa força, tenta fazer o placar e depois troca? Eu sempre sou a favor disso, né? Ontem até estava debatendo, se a gente debateu fortemente aqui, que o Corinthians começou com o Memphis Depay no banco. Eu contrato um cara desse, lota o estádio e deixa ele no banco, eu começaria com ele, mas o Corinthians não precisou. Contra o Atlético Goianiense. O Corinthians não precisou dele, ok, mas começar, você corre um risco. Por que não começar com os melhores, então? E deixa os piores no banco. Esse menino, William Gomes, o cara tem 18 anos. O que ele vai sentir fisicamente com 18 anos, Canhão? Por que ele não jogou desde o início? Impressionante. Vai voltar para casa correndo, nem em volta do ônibus. Bobadilha para o William, defesa cortou, voltou no meio, André Silva na esquerda, esse passe para Michel Araújo, cruzou mal para trás, tira Fernando, rebate. Rocher, o Borré tentou o rebote, ganhou o Borré. Alan Patrick, que drible que ele dá no Igor Vinícius. Vai embora Alan Patrick contra Juan, dominou, Juan travou. O Alan Patrick tá deitando e rolando. Paulo do Vale tá jogando de terno e gravata, o camisa 10 do Inter. Exatamente, Rogério Assis de novo, né? Deitou e rolou. Foi pra cima, mas no limite desarmado, agora o São Paulo tenta. Na esquerda do São Paulo tenta, 3-1 pro Inter em pleno Morumbi, pra trás dessa bola, lançando o Michel Araújo com Bobadilha. Bobadilha na ponta direita pro Eric. Vai tentar driblar o Wanderson, Eric limpou pra canhota, outra fita, meia lua, um canhão. Bandeirantes, o canal do esporte. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. O que fez o Eric em Paulo do Vale? Limpou bonito 2 vezes E aí faltou olhar, né? Perceber, talvez o companheiro numa condição que é fazer tudo, né? Quer se consagrar. Ou acertar o gol, né? Pois é, mas não acertou dessa vez. Tem jogador do Internacional caído aqui no campo de defesa. Me parece até o Fernando, camisa 5 do Inter. No momento que entra aqui a maca móvel para levar o jogador do Internacional ao jogo parado, Rogério. Ofertas Estil por tempo limitado, novas motosserras em linha bateria, em até 6 vezes sem juros. Acesse ofertasestil.com.br e aproveite. 29 minutos e meio, segundo tempo, Alexandre Pretzel e o jogo do Morumbi, 3-1, Inter tá deitando e rolando. Alan Patrick tá jogando de terno e gravata. Opa, o Zubeldia chamou 3, um deles é Caleri, não é não?
Eu tinha visto agora há pouco, ó, tá aí, tá caminhando ali. É que o pessoal tá fazendo um revezamento, uns vão pro banco, outros pode não. ser pra tomar uma água, né? Mas ó, tem gente tirando ali o uniforme, o colete, e acho que o Caleri vai entrar, viu? Um é o Nestor. 2 já tiraram ali, me parece Nestor e Rafinha. Vamos ver se o Caleri também tira o colete pra entrar, ele tá ali agora agachado ali, o camisa 9 do São Paulo. Ele vai abrir mão, Zubeldia e a Pretzel, do que tem de melhor em artilharia para tentar pelo menos empatar ou diminuir o vexame aqui no Morumbi, né, Pretzel? Exatamente. Agora, o São Paulo não entrou só pensando no Botafogo. Vamos parar com esse negócio. Se o Zubeldia vieram com esse papo de foco, né? São Paulo fez 20 minutos maravilhosos no primeiro tempo. Poderia ter aberto 2-0 com folga, mas depois parou de jogar. Diminuiu o ritmo e viu o meio de campo do Inter com o Fernando, Thiago Maia e Alan Patrick mandarem no jogo. Por isso que saiu o Marcos Antônio também. Fiquei decepcionado com esse Marcos Antônio, que joga mais que ele jogou hoje. Então não adianta falar. Direita. Perdão, levantou na grande, era pra fora. Não adianta mesmo poupar, né, Pretzel? Exatamente. Não, né? Eu sou contra poupar. Então ou tu põe time reserva todo e não leva ninguém pro banco, aí tu tá abrindo mão. Tô poupando os caras, eles vão treinar no domingo pela manhã, pensando no jogo contra o Botafogo. Aí sim. Mas não, tu leva todo mundo pro banco e daqui a pouco tu recorre aos caras. Eu não consigo entender isso. Ó, muda o São Paulo, Canhão. Saindo 21, Bobadilha, entrando 8, Galopo, hein? Tá meio sumido o Galopo, entrando com a 8. Caleri vem aí, ó. Sai 10, Luciano. Entra 9, Caleri. Portanto, a segunda, e o Eric já saiu, ó. Com a 33, então, para a entrada do Rodrigo Nestor com a 11. Já no Inter, Ener Valência e Rômulo. Já duas mexidas também no time do Internacional. Tem um misto de vaia com aplauso nessas substituições feitas pelo Zubeldia. Sgabi acertou o técnico do São Paulo, era pra tirar quem tirou? Era pra tirar quem tirou e tinha que mexer, né, Canhão? São Paulo não tá jogando nada, o Inter tá dando um baile no São Paulo em pleno Morumbi. O Alan Patrick tá deitando e rolando. O Marcos Antônio, o Pretzel falou muito bem, jogador que já saiu, fez uma péssima partida hoje, é bom jogador, eu até peço às vezes como titular mais oportunidades, mas individualmente jogadores de São Paulo, depois daqueles 20 minutos que foi muito bem, não jogaram nada. São Paulo muito mal no jogo, muito mal. Acertou o Zubeldia, Pretzel nas mexidas, acertou? Não gosto não gostei dele ter colocado o Caleri, tem nada a ver, cara. Nada a ver, 3-1 o jogo, só se houver um milagre. Tomara que não aconteça nada com o principal centroavante de São Paulo. Não entendi a entrada do Caleri. O William Gomes na direita, botou no peito, tá na área, limpou, bateu no canto. Espalma Rocher para escanteio. Mas tem jogador de São Paulo que passou à frente do Rocher, por isso o Bandeira marcou impedimento. O Rocher caiu, fez um defesão gigante, mas quando ele chuta, ele, William Gomes, alguém do São Paulo passa à frente, impedimento marcado, Paulo do Vale. E mexe o Inter, ó, saindo o Fernando, camisa 5, para a entrada do Rômulo, camisa 40, e vem aí também o Ener Valência. Vem aí o Ener Valência, saindo o 19, Borré, para a entrada do 13, Ener Valência. Saiu aqui cartão amarelo, né, pro William Gomes, que revoltado ali com a marcação da arbitragem, chutou a bola para a arquibancada. O Caleri passou na frente do Roger, não sei se foi suficiente para atrapalhar o goleiro a ponto de não tirá-lo a visão, mas ele saltou e fez um defesão. Eu não vi impedimento do Caleri, não. Achei que ele tinha passado no ponto agora, até da bola, viu, Alexandre Pretzel? Pois é, agora esse menino William tem que ter calma, né? Chegou ontem, em 18 anos, ele é bem nervosinho, né? Já toma um amarelo, então calma, né? Muita calma. 8h15 da noite, marcando o quinto sinal. Bandeirantes, hora de Brasília. O impedimento é praticamente na linha do gol. O Rocher coloca a bola na meia-lua da grande área. 33,5 segundo tempo. São Paulo trocou, tá em campo Caleri, seu principal jogador. E no Inter, Sgarbi também mexeu. O Roger Machado colocou o Ener Valência, ou seja, ele segue à frente tentando manter esse 3-1. Sgarbi. Valência é um cara que tem que jogar mais pelo Inter, mas entra no lugar do Borré, que pra mim fez um grande jogo, Canhão. E aí deu confusão de novo, hein? Aí é. O Caleri arremessou, o Gandula praticamente, o Gandula quase que arremessou. O Gandula, olha lá, foi chamar a atenção do Gandula e tá certo o Ramon Abateador, porque o Gandula quase que ele arremessa e põe em jogo a bola. E tá caindo à frente aqui um jogador de ataque do Internacional. Valência. O Valência na primeira bola, ele tomou um senhor de um tombo. Caiu todo esquisitão. O Gandula ia bater o lateral aqui, viu, Paulo do Vale? Aí o torcedor vai à loucura, né? Porque, claro que é o protocolo e tal, mas o torcedor fica
maluco. E o Ener Valencia já se levantou. Tem gol pro Zóvio. Canhão, tem rede balançando na arena do Grêmio e é gol importante. Diego Costa amplia para o tricolor. Agora 3-1 no placar contra o Flamengo aos 39 minutos do segundo tempo. E aí na classificação, o Grêmio, evidentemente que sobe e o Flamengo fica estacionado no quarto lugar, é isso? Exatamente, o Grêmio 12º com 31 pontos e o Flamengo é o quarto com 45, a 12 do Botafogo, que é o líder do campeonato. Você ouviu o apito do árbitro marcando o Ramon, bate bem, impedimento, ataque do São Paulo. Concorra a um carro por só 5 centavos. Acesse vivasortesaopaulo.com.br e transforme sua vida. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 35 minutos é o primeiro tempo. Placar do Campeonato Nacional, 27ª rodada no Morumbi. 1 São Paulo, Internacional 3 Pozóvio. Canhão na Arena Pantanal, Cuiabá e Cruzeiro seguem empatando por 0-0 aos 42 minutos do segundo tempo. Bandeirantes. Ligeiro no meio pro André Silva, no que gira, domina. Põe para William Gomes, ele contra Bernabé. William já tomou na área Caleri. Bernabé e Carrinho. William Gomes acompanha a bola para sangue, escanteio e saiu. Paulo do Vale. Exatamente, né? No desarme do Bernabé e agora o próprio William Gomes, ó, já tá aqui pertinho, vai fazer a cobrança do escanteio. 36 minutos, o São Paulo atrás do segundo gol. 3-1 pro Inter em pleno Morumbi. William Gomes, pé esquerdo na cobrança, levantou pro gol, cabeceia Caleri, bateu de volume, André Silva, bola bate na marcação, toca dentro da grande área, tira aqui atrás, Ener Valencia, já vira a bola, entregou no meio para Wesley, trilha a linha lá do esquerdo, para correr o Wanderson, tá sozinho contra as 2 do São Paulo, marcado, volta Igor Vinícius, protege a bola, Wanderson, encara, para, domina, tranquilo, tá ganhando o jogo por direção, devolve a bola para Valencia, que toca a bola para fora pela linha lateral. Valencia, se você puder devolver pro cara de vermelho, ajuda. 36,5 segundo tempo. Alexandre Pretzel. Tá 3-1, Inter ganhando e dominando o jogo em pleno Morumbi. Pretzel. O São Paulo agora com as mudanças, claro que tem jogadores descansados, parte pra cima com a torcida pegando no pé, mas tudo na base do ímpeto, né? Não tem nenhuma organização, não tem nada, é só bico pra frente e quando o Inter põe a bola no chão, assusta o São Paulo. E agora escapou de tomar cartão André Silva, que chegou em cima do zagueirão Agostinho Rosel. Paulo do Vale. Até porque a arbitragem, ela marca a posição irregular do ataque do São Paulo. E aí não dá a falta por ali, mas de fato foi uma disputa meio bruta pelo alto entre o Rogel e também o André Silva. O Internacional cobra no meio campo. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. Já já tem apito final, comandando Felipe Melo, 37 minutos de jogo no segundo tempo. Sgarbi, o torcedor do São Paulo, tá roendo as unhas, tá perdendo em casa 3-1, Sgarbi. Canhão, sabe que o foco é quarta-feira, só que é um jogo que incomoda o torcedor pelo péssimo desempenho do São Paulo. É um fato, o São Paulo não vem jogando bem, melhorou agora com a entrada do William Gomes, que pra mim tinha que ter entrado antes, só que é um jogo pra se esquecer do São Paulo, muito mal em campo. 37,5, cai Alan Patrick. Disputou na primeira bola, a arbitragem não deu a falta. Agora ele cai em campo e fica no chão. Paulo do Vale. E aí o jogo fica picotado. E ainda mais, ó. E Ferrares foi lá, levantou ele. Bruno Henrique foi em cima. E aí acaba sendo até bom pro próprio Internacional, né? São Paulo meio que cai na pilha. E aí o jogo atrasa ainda mais. Os jogadores do São Paulo não podem cair nessa pilha. O Alan Patrick caiu. Foi lá o Ferrares, levantou ele. Bruno Henrique foi pra cima. Esquentou a coisa por aqui. 38 minutos. Subiu o cartão amarelo. O Alan Patrick tomou também, né? Eu fiquei com essa impressão também. Aquele bolo ali? Eu vi até pro Alan Patrick essa impressão que eu tive num primeiro momento, com camisa 10 do Internacional. Porque ele estava de pé, depois que tomou a pancada, simulando uma falta, e depois continuou no campo e aí se atirou. Por isso tomou o cartão amarelo. Michel Araújo levanta a jogada no meio, tenta de cabeça, resvala na frente essa bola, tenta o passe, o time do São Paulo para jogar pro ataque. Caleri. Falta no meio em cima do Caleri. Caleri também, viu? Tomou amarelo. Caleri não tinha nada a ver com... O que ele foi lá para tomar cartão amarelo? Centroavante do São Paulo foi lá para buscar o cartão. Placar de 3-1 pro Internacional. 39 minutos do segundo tempo. Levanta a jogada, o ataque do São Paulo, bola para a meia direita, tentou o passe à frente, Galopo. A defesa rasga, vem Juan tirou, André Silva dominou, pra Caleri, fode demais, não é pra cadeira, essa bola fica fácil. Rocher dá uma manchete, tira a bola da grandeira e volta com o pé para pegá-la completamente sozinho. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar.
39,5, Alexandre Pretzel segue 3-1 pro Internacional, que tá jogando no Beira-Rio, hein, Pretzel? Tá jogando bem, o segundo tempo muito bom, com grandes atuações do Fernando, do Thiago Maia, que já saiu, e do próprio Alan Patrick. O Wesley cresceu também. Como um jogador bom, diferente, quando ele joga bem, ele faz os outros crescerem, e foi o que aconteceu com o Alan Patrick. A vitória tá encaminhada, né? Só se o São Paulo conseguir uma epopeia e o Inter abrir as pernas. Ferrarese, a bola para a direita. Aliás, a esquerda, Michel Araújo na primeira finta. Dá um bacaneta. Sai de Alan Patrick, toca na ponta jogada. Volta marcado, falta. Na sequência, a arbitragem marca a falta para o São Paulo cobrar. Ih, aí caiu o grandão Augustinho Rogel também. A essa altura já não dá para saber se é cera. Ele está no chão ao lado do André Silva. Ficam caídos. Morumbi, você ouve o toque da Bandeirantes com Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeck na central técnica. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 40, segundo tempo. Placar da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Morumbi, São Paulo 1, Internacional 3, Bruno Pozóvio. Ganham 20 minutos de bola rolando no Heriberto Rios para Criciúma e Atlético Paranaense. Por enquanto 0-0 no placar. Bandeirantes. E já de pé os jogadores de São Paulo e Inter, é isso, Paulo do Vale? Mas demorou um pouquinho, né, Rogério? Numa dessas, a arbitragem vai aí colocando mais minutos, daqui a pouco os acréscimos por aqui. Tá no mínimo uns 8 aqui hoje. Galopo na jogada, já passou pela bola, Vitão, zagueiro do Inter, vem para buscar, pede Valência. Galopo na finta, tentou roubar e fez a falta. Galopo comete a falta e sente cãibras, o zagueiro Vitão. 41. Gabi, acho que tá mais fácil o Inter armar um contra-ataque, fazer um quarto gol, do que o São Paulo tentar o segundo para encostar, não sei não, Gabi. Concordo com você, Canhão, concordo com você. O Inter tá muito bem em campo, mesmo com as trocas, segue com mantendo a intensidade, mantendo o rendimento. O São Paulo não consegue jogar. O São Paulo jogou 20 minutos e depois esquece. Jogo péssimo de São Paulo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, nas imagens de Alexandre Marques, com Gustavo Tomás no digital. Rocher na ponta, jogada, Igor Vinícius vai bater no ombro dele. Lateral, ataque do Internacional. 41,5 para fazer cobrança sem muita pressa. Bernabé vem aqui. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Bernabé arremessa, Enervalença sai da grande área. Vícola grande pela ponta, tomou um toque por baixo. É falta, é falta. Liseiro comete a falta para o Internacional bater. Gol pro Zóvio. Canhão, tem rede balançando na arena do Grêmio. Felipe Tereza, de apenas 18 anos, desconta para o Flamengo. Agora 3-2 no placar aos 46 minutos do segundo tempo. E ainda há uma dúvida em relação a Tite no Flamengo. Terminar o ano deve terminar, né, Preto? Mas depois da virada do ano... Não vai sabemos, ficar. Né? O Flamengo, o elenco milionário, comissão técnica milionária, abandonou o brasileiro, Canhão, com 14 jogos a fazer. Mas que vergonha isso, e com chance de título. Largou o brasileiro. Falta para o Inter, Alan Patrick se prepara para colocar a bola para dentro da grande área. Augustinho Rogel com 4 metros de altura tá lá, ó. Alan Patrick bateu direto no gol, Jandrei. O Jandrei pegou na ponta da unha, se ele dá um passeio à frente, a bola ia entrar, Paulo do Vale. Exatamente, né? Todo o veneno do Alan Patrick sempre na bola parada, mesmo tentando servir o companheiro, ele leva perigo também pra cima do Jandrei. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. 43. Que acho que no mínimo uns 8 de acréscimos, contando as paralisações. O William Gomes tentou uma caneta e perdeu a bola para Bernabé. Bernabé, Alan Patrick, toca de volta, Bernabé perdeu. São Paulo, Tony Igor Vinícius, o William Gomes não pegou. Lateral pro Internacional cobrar. 43, segundo tempo, tem muito jogo. 3-1 pro Internacional. O novo Disney Plus tá com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americano no Disney Plus. Bruno Henrique com o Inter na esquerda, belo passe no fundo, Alan Patrick para correr, vem na marcação, tocou na frente, a bola tentou, tropeçou. Ele vai pegar uma falta em cima do Liseiro, que eu confesso não vi. Alan Patrick leva a mão ao rosto, ele só deu essa falta porque tá 3-1 pro Inter, Paulo do Vale. Aproveitando para passar o público, Rogério Assis, eu falava de mais de 35 mil, 39.078 pagantes, um ótimo público no Morumbi para uma renda de R$ 2.083.806. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por que? Ora, porque é Nakata. Quando terminar São Paulo Inter, vem Felipe Melo comandando o apito final. Para trás a bola, William Gomes, recua, dá com o zagueiro Juan. Marcado, Alan Patrick em cima, dá para o William de novo, tentou a finta, Bernabé. Um biquinho para fora, essa bola vai direto pela linha lateral. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do tendo atacado. Caleri levantou na jogada na direita para a grande área, subiu você para pegar. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do tendo atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda.
44,5 segundo tempo. Alexandre Pretzel. 3-1 Inter em pleno Morumbi. Pretzel. Grande vitória do Inter até o momento. O Inter com o Roger cresceu demais. Roger e Paulo Paixão. Para mim, eles salvaram o Inter. Se continuasse com o Cudê, seria candidato ao rebaixamento. Então, uma atuação realmente no segundo tempo muito bom. E com o Alan Patrick botando o jogo no bolso. Grande vitória do Inter, só se houver um milagre aí do São Paulo. Mais um cartão, Paulo do Vale. Para Rodrigo Nestor. Chegou firme ali por baixo. Nestor pendurado. Então, fica fora do jogo contra o Corinthians domingo que vem lá em Brasília. Que fase, hein? Sabe que só agora que eu notei que ele tá em campo, viu? Porque não havia pego na bola até agora, hein, Sgado? Entrou mal o Nestor. Todos os jogadores que entraram, na verdade, pouco tocaram na bola, né? O que mais apareceu foi o William Gomes, que é esse jogador vertical, do drible. Teve algumas oportunidades. De resto, noite pra esquecer, Canhão. O Caleri tá batendo boca com quem? 7 de acréscimos. Ele tá batendo boca com o Vitão. Mas qual é o motivo de se bater boca a essa altura do jogo? 45 e com o Inter ganhando aqui no Morumbi 3-1, Paulo do Vale. O Caleri vive uma fase meio complicada, né? Ele anda meio perturbado, o Caleri, e agora batendo boca ali no centro do gramado. Dá uma peitada no Bernabé. Dá uma encarada no bandeira o Caleri. O assistente aqui, o sinal feito pelo Thiago Faria. Tô de olho em vocês, ó. Com os dedos aqui nos olhos, ele apontou. Tô de olho, tô vendo vocês dois aqui. Tem VAR também, né? Valência na bola, brigou. Ferrarese vai. Valência tomou, tropeçou, caiu de boca fora do campo. Ener Valência. Já viveu bons momentos no ataque do Inter, né? Ener Valência, mas há algum tempo não vive momentos nem regulares, né? Ele tá lutando muito no jogo passado do Beira-Rio. Ele foi muito aplaudido, entrou bem até contra o Cuiabá. Mas é um cara que se abateu muito com a péssima atuação que ele teve na Copa América. Mas não dá para desistir dele porque ele é bom jogador. 46 minutos aqui no Morumbi. Torcida parece que não desistiu, não. Torcedor do Inter tá cantando. Daniel Chingote, dá um gás aí, meu filho. Bota o dedo no botão aí, vai. Olha, é o torcedor do Inter. O que foi, Paulo do Vale? Fazendo justiça, né? É o torcedor do Inter. O torcedor do São Paulo. Eu acho que lá, quando apitar o final do jogo, a gente ouvia assim, quarta-feira. Será, Paulo do Vale? Eu aposto que sim, até porque o São Paulino só pensa nisso. 47 minutos. Convenhamos, né, Gabi? Buscar um empate lá com o Botafogo no Rio foi um belo resultado, hein? Nossa, São Paulo foi amassado na partida, né, Canhão? O primeiro tempo ali, meu Deus do céu. Então chega com um resultado interessante aqui pro Morumbi, só que precisa melhorar o desempenho. Eu sei que vai ser o time titular jogando, uma atmosfera totalmente diferente. Tem que jogar bola quarta-feira. 47, Inter cobra a falta, Vitão vem para sem muita pressa. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Rocher na ponta para Wanderson, desviou para fora, tocou em lateral. O Igor Vinícius, lateral, ataque é do time do Internacional. Sem muita pressa, o jogo vai até 52. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. Bernabé sem pressa, arremesso lateral para o Inter, encostou o Alan Patrick, se mexe, Ener Valência. Para Valência, fora da grande área, para Bernabé. Tentou driblar, tá na área, levantou, foi prensado, escanteio. Bela jogada na proteção pela ponta. Juan dá o carrinho, toca escanteio o Inter. Jogadaça do Bernabé na esquerda. Paulo do Vale. Para manter o Colorado no ataque, né? Ganhando tempo. Tem a vantagem, placar tranquilo, 3-1 Internacional. Virou no Morumbi. Fica a 3 pontos apenas do São Paulo. Quarta vitória consecutiva e tem escanteio. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Alan Patrick domina lado esquerdo. Hoje ele desfilou aqui. A camisa dele vai ser dobrada e guardada. Dominou Alan Patrick. A diz que ele foi empurrado, é falta. Nestor vai nas costas dele, comete a falta. É o que ele queria. 48,5, o Inter ainda tenta uma falta, tenta um gol. O quarto seria numa falta, bico da grande área. Na esquerda, Paulo do Vale. Entrou para bater o Rodrigo Nestor, né? A segunda dele, na primeira já tomou o cartão amarelo. E o Internacional tem a falta. O Ener Valência tá ajeitando por ali, até como quem pode arriscar pro gol. O Alan Patrick foi lá, bateu a mão na cabeça dele, como quem diz assim, vai, tenta, vai. Ele vai tentar. Jandrei tá encostado na trave direita, subiu no muro. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
49, lado esquerdo, falta para o Inter. Valência bateu no meio da barreira. Pronto, sem interferência. Tá na barreira, ele conseguiu. Ponto para ele. Rebate no meio, vira Rômulo. Rebate Michel Araújo. Para André Silva. Vitão volta, cabeção, tira, bota a bola para a direita. Lá na ponta, Bruno Gomes de cabeça, complementa na ponta. Dá para o Wesley. Prensa a jogada, põe no seu carrinho na bola para fora. Tocou linha lateral, Michel, essa bola sai em lateral, é defesa do time do Internacional. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. João Pedro Sgarbi, 49-30. Esse é aquele jogo para se esquecer, né, Sgarbi? Exatamente, o foco quarta-feira, mas é uma partida que o São Paulo tem que corrigir muitos erros que foram apresentados e jogadores que também entraram não conseguiram corresponder, Canhão. Nenhum se salva praticamente. Galopo bate a falta de Gomes, perdeu essa bola, queriam falta, não houve falta não, cortou a defesa do Internacional, Bruno Henrique na minha direita, já inverte a jogada, bota a faixa na ponta, Bruno Gomes, vem o toque dos 50, aí mais 2 para acabar por aqui, apito final na sequência com Felipe Melo. Ofertas Steel por tempo limitado, novas motosserras em linha bateria, em até 6 vezes sem juros. Acesse ofertassteel.com.br e aproveite. Bruno Henrique faz o giro, faz a falta, a galera gritolé, a torcida do Inter tá aqui em grande número, pelo menos. Dá pra chutar o que? Uns 5 mil ali, Paulinho, naquele espaço? Pelo menos isso, né? Olha, eu acredito que por volta, eu não sei se hoje pode 5 mil, mas... Ah, tem um limite também? Tem um limite também. Mas acho que na casa de uns 4 mil. São Paulo perde a saída, Wanderson na área, limpou, ganhou, Alan Patrick pediu, bateu no gol, Jandrei com o pé, defendeu como se fosse um goleiro de futsal e botou para escanteio. Quase o 4º gol do Inter, Paulo do Vale. Para evitar uma goleada, né? A lá futsal, como você destacou, ficaria feia a situação antes de um duelo importante pela Libertadores. O Jandrei salvou a lavoura. O Wesley cobrou o escanteio, Coutinho recebeu de volta na ponta, Bruno Henrique volta a bola para o Wesley. Para Wanderson, tira e manda para fora essa bola, marcação com o São Paulo. 1 minutinho para terminar. Concorra a um carro por só 5 centavos. Acesse vivasortesaopaulo.com.br e transforme sua vida. Eu não sou jogador do Internacional. Para variar, o Caleri tá metido no rolo, tá no chão, Wesley, Paulo do Vale. É, para ganhar tempo, né? O Internacional consegue ficar com a bola ali no ataque, ainda ganha alguns segundinhos preciosos, tem a vantagem boa, vence o jogo 3-1. Agora, Canhão, o Jamal Lewis deve estar treinando muito mal, né, cara? Porque, pelo amor de Deus, o Michel Araújo está tomando um baile do ataque do Internacional. E ele tem responsabilidade, mas a responsabilidade maior nesse caso é do treinador que escalou ele como um lateral esquerdo. Tá errado. Alan Patrick para Wesley, cavou a falta, girou, calcanhar, tentou, a galera do Inter vai à loucura. Alan Patrick comete a falta em cima do Michel Araújo. Ramon abate Abel, estava perto da bola. Vai deixar o São Paulo cobrar a falta. Michel atrás, com o Jandrei. Termina no estádio do Morumbi. A torcida do Inter vibra, comemora, o Internacional venceu em pleno Morumbi, 3-1. A do São Paulo já faz o chamamento para quarta-feira. São Paulo 1, Inter 3. Alô, Felipe Melo. Alô, Canhão. O tricolor paulista foi derrotado. O Internacional fez 3-1, mas perdeu chance. Agora no finalzinho poderia ter feito o 4º gol. Paulo do Vale, já ouço torcedores do São Paulo gritando: quarta-feira. Recado dado a plenos pulmões, hein? Olha, rapaz, torcedor gritou e gritou alto aqui o recado à equipe do São Paulo, que hoje decepcionou em casa. 3-1 para o Internacional, depois do bom resultado na semana passada contra o Cruzeiro. O tricolor sucumbe em casa para o Internacional, que emenda 4 vitórias na sequência. São 6 jogos de invencibilidade para esse Internacional, que agora tem apenas 3 pontos de diferença para o São Paulo e com 2 jogos a menos, né? O Inter na quarta, por exemplo, tem a equipe do Bragantino pela frente em Bragança, em um jogo atrasado da 16ª rodada. Então é um time para se observar dentro deste Campeonato Brasileiro. E o São Paulo ali, claro, que não se distanciando tanto de um G4, até porque o Flamengo tropeça, mas que perde a oportunidade talvez de se colocar de fato numa briga pela Libertadores ou até pensando num título, claro que um pouco mais difícil. Mas o recado está dado, é quarta-feira, o meu dia está passando por aqui, cara de poucos amigos, vai falar daqui a pouco no microfone da Rádio Bandeirantes, coletiva de imprensa, mas claro com a cabeça também na quarta. O São Paulo perde para o Internacional, quase 40 mil pagantes que saem de alguma forma decepcionados aqui
do Morumbi. Claro que a torcida do Internacional esta faz a festa e canta alto aqui no Cícero Pompeu de Toledo no momento em que o time aplaude, ó. Os jogadores aplaudem os torcedores presentes no Morumbi. O Internacional conquista um grande resultado, 3-1 para cima do São Paulo, Felipe Melo. Daqui a pouco, Paulo do Vale na zona mista com os personagens do jogo, também para ouvir as coletivas de imprensa, já, ainda aqui no apito final. Mas antes da análise do jogo, vamos entender ali e escolher o craque Bandeirantes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Começo com você, Alexandre Pretzel. Quem foi o principal jogador da partida? Alan Patrick, né? Botou o jogo no bolso. O Lucas foi muito bem nos 20 primeiros minutos. Depois, como todo o time do São Paulo acabou caindo, e o Inter cresceu demais com o meio de campo, muito bom, jogando demais. O Alan Patrick pegou o jogo, desde o gol que ele perdeu logo no primeiro tempo, na primeira jogada, numa estocada do Borré. O segundo tempo foi todo dele. Alan Patrick, o melhor em campo. E para você, Sgarbi, o melhor jogador da partida? Difícil não repetir o que disse o mestre Pretzel. O Alan Patrick jogou muita bola. No primeiro tempo faltou um pouquinho, né? Tanto que a gente falava que individualmente os jogadores do Inter tinham que aparecer um pouquinho mais. Mas quando resolveu jogar, botou o jogo no bolso e jogou muito. Craque do jogo. Alan Patrick, eleito craque Bandeirantes de São Paulo 1-3 Internacional. Vem aí o apito final. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Disney Plus, Fios e Cabos Elétricos Sil, Viva Sorte, Tigre, Paraflu, Tenda Atacado, Ferramentas Steel e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito final. Na Rádio Bandeirantes, o pós-jogo completo. Na direita o São Paulo domina a jogada. Eric no fundo, Luciano pela meia direita, limpou para bater pro gol, não dá pro chute. Inverte bem na esquerda, Lucas domina, entra na área, encara a marcação, bateu para trás, Luciano ajeitou, bateu, é gol! Começa a jogada pela meia direita ao dominar a bola, faz o corte em cima do marcador e lança na esquerda. Lucas aparece livre, domina, limpa, cruza, Luciano ajeita e manda no chão. 5:30 primeiro tempo, Morumbi, o São Paulo marca primeiro, Luciano, tricolor Internacional 0. Alan Patrick, bico da grande área, para direita essa bola, Wesley, linha de fundo, perde Bruno Gomes, Wesley cruzou para a área, para trás você, ajeitou, vem Alan Patrick, Thiago Maia tocou na área, arrumou, bateu pro gol no canto, Bruno Gomes, é gol! Gol! É do Inter! Empata o jogo, Colorado. Bruno Gomes, o lateral direito do seu lado, trazendo pro pé esquerdo, domina com habilidade, corta para canhota, ela vai ao meia altura, no campo direito, sem chance para Jandrei. 41 primeiro tempo, o Inter empata com Bruno Gomes. O Wesley na direita, tomou no fundo para trás, Alan Patrick na área, cruzou para trás, segura Vinícius, cortou, só botou, Thiago Maia bateu, é gol. Gol! Thiago Maia pegando o rebote, quem cortou foi Igor Vinícius de calcanhar, mas é uma assistência. Thiago Maia manda um canhão no canto direito para fazer o gol do Inter. Inter 2, 1 pro São Paulo. Jandrei não tem jeito, tá feito. Alan Patrick Inter, a bola para direita na abertura feita pela beirada do campo. Vem Gustavo Parada, ajeitou, bateu Alan Patrick na grandeira, bateu no ângulo. Golaço! Gol!
Golaço de Alan Patrick, ao receber na grande área de primeira, ela bate no ângulo direito, no travessão, quica dentro do gol, o Inter amplia a vantagem, fazendo 3-1 em pleno Morumbi. Alan Patrick, um golaço. São Paulo 1, Internacional 3, Alan Patrick. Jandrei não... 3-1 pro Colorado. O Internacional vence o São Paulo no Campeonato Brasileiro. O Tricolor na quinta colocação com 44 pontos. O Inter tem 41 pontos, é o oitavo, mas 2 jogos a menos do que o São Paulo. Ou seja, o Internacional sim está lutando por uma vaga na próxima Libertadores da América. João Pedro Sgarbi. Queria que você analisasse, aproveita, né, porque eu sempre estou acompanhando o Sgarbi nas redes sociais e termina o jogo, ele já está fazendo ali o comentário dele e tal, analisando antes do jogo aberto de amanhã. Mas já quero antecipar esse comentário seu, Sgarbi, para ouvinte da Rádio Bandeirante, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes entender o que aconteceu. O São Paulo, pensando, é claro, no jogo contra a equipe do Botafogo no meio de semana, não veio com força máxima. Veio com o time reserva, mas o São Paulo perde a chance ali de disputar o título do Campeonato Brasileiro. Agora está bem distante do Botafogo, 12 pontos do Botafogo. Quer dizer, o Campeonato Brasileiro para o São Paulo já era. É a Libertadores e só Libertadores a partir de agora. Sgarbi. Felipe Melo, foi um amasso do Inter aqui no Morumbi. Um amasso. O São Paulo jogou 20 minutos da partida e jogou muito bem esses 20 minutos. A gente usou bastante nós usamos bastante a palavra intensidade durante a partida, porque o São Paulo no início do jogo estava com intensidade, ali amassando o Inter. Depois, o Internacional começou a gostar do jogo, o segundo tempo então nem se fala. O Inter foi muito melhor, muito melhor. O São Paulo tem um problema, tudo bem, time reserva, jogando foco totalmente na Libertadores, com razão, porque é o jogo do ano pro São Paulo, o jogo do ano, mas existe esse problema, porque a temporada passa a ficar até mesmo ameaçada antes dessa partida. Eu imagino que com a atmosfera aqui seja um jogo interessante pro São Paulo, claro. Trouxe um placar interessante também do Rio de Janeiro, mas a temporada fica, querendo ou não, ameaçada pro Tricolor. Porque já tá fora da Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro se distanciando cada vez mais, agora com o Internacional na cola também com jogos a menos. É perigoso, muito perigoso, aliás. Tem que destacar também de forma negativa a partida de alguns jogadores individualmente. O Eric foi muito mal hoje, André Silva foi muito mal hoje, Igor Vinícius começou o jogo muito bem, depois caiu muito o rendimento. Michel Araújo tomou um baile do Wesley ali na ponta, então realmente deixou muito a desejar hoje, mas o foco é quarta-feira, só que fica perigoso. Alexandre Pretzel, a gente estava acompanhando o jogo do São Paulo, a derrota do São Paulo para o Internacional por 3-1, e hoje o Flamengo perdeu também para o Grêmio por 3-2, o jogo lá no Rio Grande do Sul, e o Flamengo com um time reserva, assim como o São Paulo hoje. Eu vejo o Flamengo com o investimento que tem, o São Paulo menos, mas também um time muito forte. Abandonam muito rápido o Campeonato Brasileiro e ficam focando nas Copas e de repente dá uma zebra aí no meio de semana. Não seria zebra, né? Perder do Botafogo, São Paulo perder do Botafogo não seria zebra. O time do Botafogo é um time hoje muito competente que lidera o Campeonato Brasileiro. E aí acaba o ano, Pretzel. Poupa-se muito em Campeonato Brasileiro e daqui a pouco não disputa mais nada. Tem toda a razão, eu fico indignado com isso. Vocês sabem que a minha opinião é de poupar o quanto menos, né? Só não joga quem realmente preocupa ou que pode acontecer alguma coisa. Hoje, por exemplo, o Zubeldia deixou o menino de 18 anos no banco. 18 anos! 18! Certo? Que vai ser titular na quarta, até para ganhar ritmo, porque ele foi alçado à posição de titular semana passada. Então até para ganhar ritmo, para se acostumar, para ter um enfrentamento diferente para ser bem marcado pelo Inter, para ter esse enfrentamento, esse jogo, não. Fica no banco, aí entra na reta final. Aí ele põe o Caleri faltando 10, 12 minutos para quê? Com o jogo 3-1. Aí sim não dá para entender, é treinador totalmente perdido hoje. Eu sou contra poupar. O Flamengo abandonou o Campeonato Brasileiro com chance de título, com 14 jogos a fazer, agora tem 13 com a derrota de hoje. O São Paulo também, há muito tempo, vem descaracterizando a equipe, só pensando nas Copas, aí caiu fora na Copa do Brasil. Eu sei que o jogo de quarta é fundamental, mas hoje poderia ter entrado com um time mais forte também. Então é uma série de coisas, cara, que a gente não consegue entender, fruto também do que os dirigentes fazem, né? Os dirigentes entregam o clube para os treinadores e só ficam olhando. Como é que o Flamengo, com o orçamento que tem, com uma folha salarial gigantesca, milionária, com a comissão técnica é milionária também, com mais de 6, 7 profissionais.
eu vou parar. Vou parar porque o jogo é de quinta-feira, hein? Mais importante, Rio de Janeiro a Montevidéu é pertinho, certo? Não tem muita desculpa. Daria para jogar com força máxima hoje. Eu vou parar, eu vou tirar o time. E anuncia isso ainda, certo? E com chance de título brasileiro, porque estava 8 pontos atrás do Botafogo. Se ganha hoje, certo? Ele tem um jogo a menos a fazer ainda. Ele mantém a possibilidade de buscar o Botafogo. Vai a 48 e pode ir a 51. Claro, 51 para 56. Com o jogo atrasado que ele tem para fazer contra o Inter. O ano passado, o Palmeiras estava lá atrás, lembra disso? Lá atrás ninguém dava o Palmeiras como candidato ao título. Aí daqui a pouco ganhou aquele jogo do Botafogo, arrancou, começou a ganhar e bateu o campeão. Não dá para brincar com o futebol. Então, são orçamentos milionários, jogadores que ganham salários altíssimos, toda hora sendo poupados, porque não dá para jogar, porque tem viagem. Pelo amor de Deus, cara. Então, isso realmente me irrita, tu tem toda a razão. Mas o São Paulo não perdeu também apenas por isso. O São Paulo fez um bom jogo até os 20 minutos do primeiro tempo. Um excelente jogo. Poderia ter aberto 2-0 com uma certa facilidade, porque o Inter demorou a entrar no jogo, né? O meio de campo do Inter perdido no início. Eu até comentei em determinado momento, né? Tinham bolas que o jogador do São Paulo pegava a bola, tinham 4 jogadores do Inter em cima, mas todo mundo correndo errado, abrindo um buraco no meio de campo, e o São Paulo se aproveitou muito. O Michel Araújo, que até os 20 minutos pareceu o Marinho Chagas, uma brincadeira que eu fiz. Depois ele errou tudo. Então eram 2 contra 1 do Lucas e do Michel em cima do Bruno Gomes, que estava muito mal na marcação. Gustavo Prado também não estava acompanhando. E o Lucas jogando muita bola e com o Luciano com muita vontade também, marcando gol aos 5 minutos. Depois que o Inter botou a bola no chão, se acalmou e chegou a quase empatar com aquela bola do Alan Patrick, que o Borré estica a bola para ele, aí as coisas começaram a mudar. O Inter começou a acertar a marcação, começou a tocar a bola com a qualidade que tem de alguns jogadores do meio para frente, chegou um empate com um bonito gol do Bruno Gomes aos 41. No segundo tempo, o São Paulo voltou mal, o Inter voltou muito mais focado, muito mais concentrado para ganhar o jogo, e foi para cima e foi para ganhar. Parabéns ao Roger, não ficou satisfeito com 1-1 não, foi para ganhar o jogo de São Paulo e ganhou por 3-1. Com autoridade, até saiu barato. Poderia ter sido 4 até 5, sem nenhum exagero, pelo mau futebol apresentado pelo São Paulo na segunda etapa. Agora, Sgarbi, eu queria entender. O São Paulo vai e me traz um jogador da Irlanda do Norte, o Jamal Lewis. O cara tem passagens pelo futebol inglês. Era jogador do Newcastle, mas jogou a Championship, a segunda divisão inglesa e tal, jogador de seleção. E aí, num jogo, teoricamente ali, com o São Paulo poupando os seus principais jogadores, você tem um lateral esquerdo de origem no banco de reservas e você vai lá e improvisa o Michel Araújo. Dá para entender essa escolha do Zubeldia, ou Sgarbi? Felipe, eu não entendi. Para mim aí tá um dos principais erros. O Michel Araújo, nós falamos bastante durante a transmissão, ele é um jogador que ofensivamente até rende, como um ala. Quando o São Paulo joga com 3 zagueiros, muitas vezes até é melhor que o Wellington naquela função. Quando precisa ser um ala, não um lateral esquerdo, porque ele não é um cara que tem a característica defensiva. Tem esse Jamal Lewis, que é um jogador lateral esquerdo, jogador que já jogou Premier League, tudo bem que passou pela Premier League, né? Mas enfim, jogador que jogou a Championship, fez um campeonato ok, regular na Championship. Pô, usa o cara num jogo como esse. O torcedor quer ver a contratação. O próprio treinador tem que ver a contratação para saber se é um bom jogador, se pode ser utilizado, se não pode. Então, para mim, aí tá um erro gigantesco do Zubeldia na partida de hoje. O Michel Araújo foi muito mal, tem responsabilidade, claro, né? Afinal, foi ele o jogador que foi mal. Mas passa muito pela decisão do Zubeldia de escalar ele para marcar o Wesley, pô. Tanto que, se eu não me engano, o Pretzel pode até me corrigir se eu estiver errado agora, que eu não tô me lembrando. Mas o Wesley começou pelo lado esquerdo, ele flutuou bastante, né? Na partida, não o jogo todo, mas ele chegou a jogar um pouquinho no lado esquerdo. Sim. Então, na hora, o Roger Machado foi gênio nisso. Percebeu, trouxe ele pelo lado aqui do Michel Araújo e deu no que deu, um baile no Michel Araújo. Agora, Pretzel, pensando do lado do Internacional, do lado do Colorado, um ano do Colorado se perdeu ali com a saída das Copas, né? Eu sempre deixo e gosto de frisar que Internacional, Grêmio e Juventude foram prejudicados pela tragédia climática do Rio Grande do Sul e não puderam jogar em casa nem treinar durante um bom tempo do Campeonato Brasileiro. Mas o Inter focou muito nas Copas e foi deixando o campeonato de lado. Agora o Roger chega numa arrancada impressionante para o Inter chegar ali e voltar para a Libertadores da América. O objetivo é esse, né? Não dá para pensar em título, mas em Libertadores da América o Inter chega bem forte nessa reta final de campeonato. Não, o Inter acertou o time, o Roger conseguiu achar o Bruno Tabata, que hoje não jogou, chegou ao Inter com uma naturalidade gigantesca que ninguém esperava.
entrou de uma forma tranquila. O Alan Patrick estava machucado, voltou a jogar. E tem o menino Gabriel Carvalho, né? Que está muito bem, é titular. E hoje ele não jogou porque estava suspenso, tem 17 anos. Então, assim, ó, o Inter encaixou através do trabalho feito pelo dia a dia do Roger Machado. Ah, mas só tem essa competição, né? Tem tempo para treinar. Sim, tem times que têm tempo para treinar e os times são ruins. Os times não apresentam nada. E o Inter não. O Inter apresentou uma recuperação tremenda na parte técnica e física, principalmente. Isso se deve ao preparador Paulo Paixão. O time hoje morde, divide, é um time forte, um time competitivo e aproveita a qualidade técnica de alguns jogadores. Por exemplo, Fernando foi escalado como volante, o Kudê insistia em tê-lo como zagueiro, uma vergonha, né? Fernando é muito bom como volante. O Thiago Maia se recuperou e melhorou a questão física, estava muito mal fisicamente na época do Kudê. E hoje é um bom jogador, sem dúvida, é um bom jogador porque ele tem qualidade. O Alan Patrick voltou muito bem da lesão. E aí tem o Wesley que cresceu, o Borré que voltou a jogar bem. Quer dizer, o Roger encontrou um esquema com o Bernabé no lateral esquerdo também, que não era aproveitado pelo Kudê. Então o treinador anterior meio que sabotou o time, né? Uma vergonha aos olhos da diretoria. E o Roger e o Paulo Paixão com carta branca, com uma mudança de direção, com a chegada do D'Alessandro, com um novo vice-presidente de futebol. O Inter começou a pensar só em jogo, olhar realmente para jogo a jogo, para se recuperar, e conseguiu recuperação, né? Passou batido por ameaça de rebaixamento. Eu achei que era preocupante a situação quando o Roger assumiu, e agora o Inter está caminhando aí para uma tentativa, pelo menos, de chegar a uma competição maior na próxima temporada. 8h52, daqui a pouco tem o gabarito, as notas de São Paulo e Internacional, mas antes temos um intervalo aqui na Rádio Bandeirantes, no apito final. Não saia daí, já com Zona Mista, também com mais informações do São Paulo e do Internacional e comentários de Sgarbi e Alexandre Pretzel. Futebol Sul-Americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre e você na final da Comebol Libertadores. Fale com o seu corretor. O argentino Daniel Onega, do River Plate, é o maior artilheiro de uma única edição de Copa Libertadores da América. Em 1966, foram 17 gols marcados, sendo 2 nas partidas decisivas. Mas o clube argentino foi derrotado na final para o Peñarol, de Spencer e Pedro Rocha. Caetano se tira, completamente solo. Você sabia que o Seguro Mafre é o único que leva você para viver experiências incríveis na final da Comebol Libertadores? Faça um seguro alto, vida ou residencial da Mafre e concorra a uma viagem com tudo pago para assistir a grande decisão com um acompanhante em Buenos Aires. Acesse torcida.mafre.com.br ou fale com o corretor. Mafre, ao seu lado, no caminho para a glória. Rede Bandeirantes de Rádio. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com.
Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou tudo tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo tigre. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na carta, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é na Cata. Paz no trânsito começa por você. No mundo das lutas, a evolução não para. O UFC está no streaming e a nossa casa é o UFC Fight Pass. Só aqui você assiste todos os eventos ao vivo e pode rever quando e onde quiser. Dana White Contender Series, TUF, o melhor do jiu-jitsu, séries e documentários, além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo. Tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Assine o UFC Fight Pass e não perca, não perca. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 8h57, de volta no apito final, após a derrota do São Paulo no Morumbi para o Internacional por 3-1, derrota do tricolor paulista, que está pensando, é claro, agora na Libertadores da América. A chavinha tem que mudar imediatamente, porque na quarta-feira tem duelo importante e decisivo contra o Botafogo no Morumbi. Na primeira partida no Rio, tudo igual, 0-0. Mas outros jogos do Campeonato Brasileiro hoje, Brasileirão que tem jogo em andamento neste momento. Bruno Puzóvio atualiza os resultados desta rodada do Brasileirão e do jogo em andamento a partir de agora no apito final. Fala, Puzóvio. Vamos lá, Felipe. Mais cedo, às 4 da tarde, o Atlético Mineiro venceu o Bragantino por 3-0 na Arena MRV com gols de Daverson, Cadu e Hulk. Também às 4 horas da tarde, em Brasília, no Mané Garrincha, o Palmeiras ganhou do Vasco por 1-0, gol de Flaco Lopes. Também às 6h30 na Arena Pantanal, Cuiabá e Cruzeiro empataram por 0-0 e na Arena do Grêmio, o imortal tricolor venceu o Flamengo por 3-2, gols de Cristaldo, Bright White e Diego Costa. Felipe, por enquanto, em Santa Catarina, o Criciúma vai empatando com o Atlético Paranaense por 0-0 em intervalo de partida. G4 do Brasileirão, os 4 primeiros com a pontuação. O Botafogo é o líder com 56 pontos, logo atrás o Palmeiras é o segundo com 53, o Fortaleza é o terceiro colocado com 52 pontos e o Flamengo é o quarto com 45 pontos e um jogo a menos. E os 4 últimos do Campeonato Brasileiro, com inclusive este empate, somando do Criciúma no campeonato. O Criciúma é o 15º com 29 pontos, o 16º é o Vitória com 28, na zona de rebaixamento o 17º Corinthians tem os mesmos 28 pontos, 18º Fluminense 27 e um jogo a menos, também um jogo a menos para o Cuiabá 19º com 23 pontos e o Lanterna Atlético Goianiense tem apenas 18 pontos somados. Muito bem, então o G4 e o Z4 do Campeonato Brasileiro, ali na frente não tivemos mudanças, né? Botafogo na liderança, Palmeiras vice-líder, na terceira colocação o Fortaleza e o quarto ainda o Flamengo. 8h59, Paulo do Vale, na zona mista, já tem alguém passando por aí? Ainda não, né? Os jogadores estão tomando aquele banho de perfume. Não sei se eles tomam um banho de verdade, não. Só dá aquela ducha, mas de perfume eles capricham, né, PDV? Ah, com certeza, né, Felipe? Por enquanto, ninguém passando por aqui, né? Ainda deve demorar um pouquinho, mas daqui a pouco acho que teremos as coletivas. Inclusive, a gente pode até ouvir já já o Roger Machado também, treinador do Internacional.
Alexandre Pretzel, nos seus bons tempos na reportagem... Tá falando o Roger, viu, Felipe, já tá aí? Ouvir um pouquinho. Então vamos acompanhar então a fala do Roger Machado, técnico do Inter. Nós não conseguimos no início do jogo ajustar o time da pressão ali do pé na bola. Não marcamos o pé do Jandrei, né, que é muito bom, e isso nos gerou um pouco de dúvida também nesse momento da pressão, e às vezes que o São Paulo conseguiu sair dela foi fazendo com que, né, as peças desencaixassem e o São Paulo ficasse com a bola pelas pontas para as vitórias individuais, né? Então fez o seu gol, poderia ter feito um segundo, né? Mas a partir dali acho que dos 30 minutos nós encontramos o time certo, passamos a saltar o lateral da linha, passamos a fazer que pelo menos o Jandrei, né, com a pressão seguida do passe para ele, pudesse não fazer um lançamento com bola parada, né, fazer um lançamento já com a bola rolando e com alguém vindo na sua direção. Isso nos deu uma vantagem de primeira e segunda bola, que fez com que a gente voltasse para o jogo, né. No intervalo as correções foram nessa direção, e a gente, no segundo tempo, completamente entrou para dentro do campo de São Paulo e fez jus ao placar que a gente construiu no segundo tempo. Então, quer dizer que foram 70 minutos de jogo muito bom e demonstra o jogo da maturidade. Na minha opinião, foi uma das grandes partidas coletivas, né, que uma das minhas equipes, diante do cenário, né, que se apresentava, conseguiu fazer e reverter. Roger, boa noite. Você falou agora sobre a pressão, né? Ajustar a pressão foi um dos caminhos para buscar a vitória aqui no Morumbis. Você acha, Roger, que hoje essa é a sua principal característica, a principal característica do teu time é essa roubada no campo de ataque, acelerar o jogo? Você cobra muito dos atacantes, né? Essa ação defensiva no campo de ataque. Você acha que hoje é a principal marca do seu trabalho no Internacional? Eu penso que ela é a base do sistema. Ela é a base do sistema. A gente subia um dos volantes, né, para a linha da pressão e montar ali a estrutura do 1-3-2, compactar do lado da bola, né, fazer com que a bola fique na disputa. Na disputa pelo alto, ela não é de ninguém, é de quem chegar primeiro, né, de quem intervir, né, e permitindo que o Fernando consiga ficar sempre à frente da defesa, na maior parte do tempo. Nós temos uma proteção da bola curta, permitindo que os nossos zagueiros consigam ficar prontos para a bola longa, né? E ainda com auxílio do Rocher para as bolas em profundidade. Mas eu acho que é um dos pilares, não é o único, mas ele é bem importante. Roger, boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. O grande ponto, né, que foi uma grande atuação madura do Inter, mas eu quero chamar a atenção para dois fatos do primeiro tempo. Primeiro que o Inter consegue o empate no final, né, com o gol do Bruno Gomes, e os jogadores se reúnem no centro do gramado, né, falando alguma coisa, mas deu para ver uma mobilização grande. E também, né, tivemos uma questão triste, né, que foi a lesão do Mercado, né, saiu de carro-maca, a gente não sabe ao certo ainda o que aconteceu, mas deu para ver também uma mobilização dos jogadores junto ao carro-maca naquele momento. O que você já pode falar para nós em relação ao Mercado, também no vestiário, né, dos jogadores com um líder, um capitão, né, muito querido, e dessa mobilização no intervalo? Afinal, o Inter melhora, consegue o empate e posteriormente a vitória. Do Mercado a gente precisa avaliar ali, eu não vi o momento que ele machucou, é precoce a gente falar da extensão, precisa de uma avaliação melhor, mas é uma perda, né, que a gente sabe que é muito importante, tendo vista a mobilização ali dos jogadores quando ele saiu do campo, né. Agora, com relação do jogador de se reunir, né, se a gente está perdendo, os jogadores se reunir seria tido como que os jogadores estão tentando achar uma solução sem o treinador, né. Mas como está ganhando, né, vai ser lido como mobilização, né, mas como a gente lida com o nosso ambiente, deixando da melhor forma possível, era justamente, nós estamos num momento que os atletas entendem que o modelo de jogo é a grande sustentação, né, deles em campo, independente se o resultado tá adverso ou não. E ali eu tenho certeza que eles estavam frisando, né, tudo que a gente vinha fazendo bem feito na partida, que se a gente melhorasse, a gente certamente estaria na partida. É um jogo muito difícil, né? Isso mostra a união do grupo em torno de um projeto.
Tá aí, então, um pouco da palavra do Roger Machado. Alexandre Pretzel, técnico coerente, hein? Muito coerente o Roger Machado. Um bom treinador, fez um bom trabalho no Juventude. Aí veio uma proposta melhor do Internacional, deixou o Juventude e acertou com o Colorado. Agora tem que pensar também pro ano que vem, né? Não adianta daqui a pouco demitir o Roger Machado no final do campeonato. Não vai demitir, eu acho, até por essa campanha que tá fazendo. Claro que o Inter agora, depois de ter se recuperado, olha um pouquinho para frente. O que vier agora é lucro. Eu sempre sou da tese dos 45 pontos iniciais. Depois que vier é lucro. O Inter já está com 41, já se garantiu na primeira divisão. Isso era o mais importante. Agora o que vier é lucro, na minha opinião. E vale para o Grêmio também, que hoje foi a 31 pontos, né? E tem 2 jogos a menos também que os seus concorrentes. Mas o fato é que o Roger treinou e tendo tempo para treinar, ele acertou o time do Inter. E melhorou o time, trazendo os jogadores, né, para o seu lado. O treinador anterior não se dava bem com os atletas, né, não tinha força o time. O Cudê era o cara da posse de bola, mas sem força, certo? Tanto é que fisicamente eles não treinavam força, eles só treinavam velocidade. E ainda assim o time do Inter era irritante de ver jogar, né? Não conseguia vencer os adversários. Ficava tem com a bola. Eleição próxima do Internacional? Não, tem mais 2 anos e meio de gestão. Então essa gestão é o quarto ano dessa gestão, que tem mais 2 anos ainda. Então é o seguinte, o Inter melhorou muito por causa do Roger e por causa do Paulo Paixão, que melhorou a questão física, e o Roger é um treinador inteligente, melhorou a questão técnica e tática, né? Porque o Inter tem bons jogadores, acho que isso é indiscutível. Há bons jogadores no Inter. Faltava é ter um time, e agora me parece que tem. João Pedro Sgarbi, antes de te liberar, eu queria que você falasse sobre se tem nessa partida algum ponto positivo para o São Paulino acreditar na classificação na quarta-feira contra o Botafogo. É um outro jogo, uma outra competição, aquele ambiente que o São Paulo constrói, que o torcedor constrói antes do jogo, tudo isso a gente já sabe. Mas hoje, só lado negativo ou teve algum ponto positivo do São Paulo na partida contra o Internacional? Felipe Melo, em relação ao jogo, para mim a partida do São Paulo muito ruim, e a gente não pode pensar, nós não podemos pensar em nenhum ponto assim positivo em relação ao time para quarta-feira. Só que é outro jogo, né? Apesar de que o desempenho vem preocupando, São Paulo jogou mal contra o Botafogo lá no Rio, mas trouxe um 0-0, isso que importa. Jogou muito mal hoje contra o Internacional aqui no Morumbi, mas tem um ponto que a gente não pode esquecer, que é uma noite de Libertadores aqui no Morumbi, cara, que é outra coisa. Aí é outra coisa, vai ter 60 mil pessoas, são 60 mil pessoas aqui no Morumbi, 60 mil pessoas, lá fora no estádio, na recepção, mais umas 70 mil pessoas também. Então vai ser coisa de louco quarta-feira. Deve ser uma festa parecida com aquela que teve contra o Corinthians, tudo. E o São Paulo gosta desse tipo de jogo, né? De uma noite de Libertadores. Nós sabemos como muda bastante. Então, pra mim, não tem como usar como parâmetro um jogo como esse aqui contra o Internacional, que negativo, o São Paulo jogou nada, mas pra pensar no jogo de quarta-feira. Quarta-feira é outra coisa, Libertadores, aí o bicho pega. Ô Sgarbi, nenhum jogador assim, você pode falar que, olha, esse jogador aí pelo menos foi... sei lá, um diferencial do São Paulo hoje, não jogou tão mal. Tem alguém que você salva no time do São Paulo hoje? Pra mim o Lucas começou muito bem a partida, né, Felipe Melo? Foi um jogador que começou ali com intensidade, flutuando também da ponta pro meio. O Luciano jogando um pouquinho mais dentro da área, que é o que eu gosto de ver do Luciano. Fez um gol, foi bem, só que depois começa a virar meio campo, aí eu não gosto, cara. Aí pra mim perde muito. Mas de resto, cara, quem jogou bem hoje? É difícil, hein? São Paulo não fez uma partida boa. O Ferrarese, pra mim, fez uma boa partida hoje. Que aí eu gostei também. Tirando o momento do gol ali, do segundo gol, que pra mim foi uma lambança total ali no lado esquerdo da zaga. E só, de resto, o São Paulo não fez um bom jogo, não. Mas o Vinícius começou bem, depois caiu muito de rendimento. Vai ser reserva na próxima partida, não pra ganhar posição, né? Nenhum vai jogador ser reserva. que começou hoje pode ganhar a posição, a não ser os titulares que jogaram, por exemplo, o Lucas. Difícil, talvez um Igor Vinícius, né? Porque se o São Paulo jogar com 3 zagueiros, eu particularmente prefiro o Igor Vinícius do que o Rafinha nessa formação. Eu também. Mas vamos ver. Ele é porque dá mais profundidade, né, Pretzel? Com o Rafinha, o São Paulo joga numa linha de 5. Isso, o Rafinha vira uma linha de 5. O Rafinha foi amassado pelo Alex Telles e pelo Savarino no jogo de quarta-feira. E o Zubeldia continua com ele. É um negócio impressionante, cara. O treinador de São Paulo, eu acho que ele é um bom treinador, mas ainda não é um grande técnico. É um treinador ainda com uma certa, sabe, não tem 50 anos ainda. De vez em quando ele dá umas pichotadas, como deu hoje. Por que não botou o William Gomes pra jogar, cara? O menino tem 18 anos, cara. 18 anos. Essa do Jamal Williams também não tem explicação.
O William Gomes ele jogou meio tempo só, né? Cara. Na última partida. Sim, não. Contra o Botafogo, só meio tempo. O Bastos dá uma chegada nele nas costas dele, no início do jogo, ele se apaga no jogo. Sentiu um pouquinho. Acontece, mas não dá pra desistir do menino. Põe pra jogar hoje, jogo grande contra o Inter. Bota, vai ter enfrentamento, vai ter dividida, vai ter marcação. Bota pra jogar. Não, botou no final quando já tava 3-1. Então tem algumas escolhas que não dá pra entender. Acho que ele é bem instável, esse treinador, principalmente emocionalmente. E vamos ver se isso não afeta o time na quarta-feira. Sgarbi, a pergunta que não quer calar, eu já vi no story da Renata Fã aqui. Você vai participar amanhã ou não do Jogo Aberto? Qual horário começa o programa? Não, amanhã não vou pro Jogo Aberto, Felipe Melo. Tô de licença médica, amanhã testado médico, já corri atrás aqui. Então amanhã tô fora do Jogo Aberto. Dá não. Pelo vídeo da Renata já gritando lá, vamos inteiro. Ixi, cara, tô fora. Imagina o Ronaldão, hein? Ronaldão, Corinthians metendo 3-0. Vai estar insuportável amanhã, hein? O Ronaldo aqui no grupo do Jogo Aberto já tá enchendo o saco também de um jeito, cara. Deixa eu ver aqui o que ele... Tá chegando mensagem dele a cada 2 segundos aqui. Aí, ó, cadê? Mandou aqui um olhinho agora também. Nossa, venha. Ixi, tá louco, totalmente louco aqui no grupo. O Ronaldo não bate bem, não. Amanhã, ao meio-dia, Jogo Aberto, debate com o João Pedro Sgarbi, que não vai escapar. Sgarbi, um abraço pra você. Bom final de domingo, até amanhã na programação da Band. João Pedro Sgarbi, direto do Morumbi, comentando a partida. Valeu, Sgarbi. Felipe Melo, Prétzio, Canhão, toda a galera que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes, muito obrigado. É sempre, tamo junto, Prétzio mestre, referência. É sempre a realização de um sonho, um grande privilégio estar aqui na Rádio Bandeirantes falando sobre futebol, comentando o jogo, e então vamos pra cima. É isso, 9h11, daqui a pouco, depois do intervalo, o Gabarito Bandeirantes com o Alexandre Prétzio. Vamos ver se a gente vai salvar algum jogador de São Paulo hoje nessa derrota 3-1 pro Internacional no Morumbi contra o São Paulo. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Rede Bandeirantes de Rádio. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Já baixou o nosso app Bandplay? É para você ouvir a Bandeirantes no seu smartphone. Vai lá na loja de aplicativos do seu celular e manda ver. É de graça, viu? Agora, se você costuma nos acompanhar pelo YouTube, vai aqui um recadinho. Não esquece de se inscrever no nosso canal e fazer parte da nossa comunidade, para interagir com a gente sempre, no rádio, no telefone, no computador, onde você quiser. Sempre Bandeirantes. Não dava mais para adiar. Vou. Vim ver a família. Vou. Fiz o consignado da Euro 17 Crédito. Vem, vou. Aquele que tem juros mais baixos e não tem pegadinha. Vem, vou. Se você é aposentado, pensionista ou servidor público, não perca essa oportunidade aqui. Vem, vô, vem ver o desenho que eu fiz pra você. Ligue 0800 888 0017 e diga que quer fazer o consignado igual o do meu avô. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Rádio Bandeirantes. Informação e serviço. Jornalismo e esportes. 87 anos no ar. Como é que você está vendo o futebol que se pratica no Brasil hoje? No tenho nada que dizer, porque não vejo, pero sí, a nível seleção, lo vi. 1981, no aeroporto de Congonhas, Maradona, entrevistado na Bandeirantes, comentou a desclassificação da Argentina pelo Brasil no Mundialito do Uruguai, apontou os favoritos para a Copa do Mundo da Espanha e falou sobre ser o melhor jogador do mundo. Estamos em nível competitivo com toda a seleção. Você também se considera o maior jogador do mundo? Não, é o último. É o último. Eu deixo que opinem os periodistas, eu não posso opinar. E no Brasil, qual você acha o melhor jogador? Os fatos marcantes passam por aqui.
há 87 anos. Rádio Bandeirantes. Não dava mais para adiar. Vim ver a família. Fiz o consignado da Euro 17 Crédito. Aquele que tem juros mais baixos, melhor prazo e não tem pegadinhas. Já vivi muita coisa boa. Viva o tio Osvaldo! Mas não tem nada igual a esse momento aqui. Se você é aposentado, pensionista ou servidor público, ligue 0800 888 0017 e diga que quer fazer o consignado igual ao do Osvaldo. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Durante todo o ano, realizamos fóruns dos mais variados temas, onde especialistas trocam ideias, trazem estudos, pesquisas, lançam desafios, esclarecem e ponderam novas conclusões. São discussões sobre sustentabilidade, vida urbana, mundo rural, saúde, mobilidade e transporte e muitos outros assuntos. Novos formatos ampliando o seu conhecimento aqui na Bandeirantes. Vixe, o boleto do empréstimo chegou. Surpresa! Se fosse na Euro 17 Crédito, não teria susto. É fácil, seguro e com até 30 vezes para pagar. É o mesmo valor do início ao fim, ou seja, sem surpresas. Fique tranquilo, conte com a Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. Euro 0800 888 0017. Euro 17. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Aqui na Bandeirantes, você acompanha o noticiário das eleições em São Paulo e nas principais cidades do Brasil. O que dizem os candidatos, a estratégia das campanhas, as pesquisas e a análise das tendências do eleitorado e os debates para você comparar as propostas. Eleições 2024. Você mais informado na Bandeirantes. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. E o único local. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 9:18, Zubeldia falando, o técnico do São Paulo, sobre a derrota por 3-1 para o Internacional. De Uruguay, si você se acuerda, yo en ese partido puse a Luis Gustavo de doble media, ¿no? Doble volante, y puse a Lucas, y puse a Caleri también unos 60 minutos. Porque acontecía algo similar. Entonces, cuando veo la posibilidad de darle minutos, por más que tengamos un partido definitorio por Copa Libertadores en cuarta-feira, lo hago. Y en el caso de Bobadilla, algo similar. No me juega con Cruzeiro, no juega con Cruzeiro. Le doy libre ese fin de semana y como estamos a 4 días de haber jugado, consideramos que tiene 20, 21 años, puede jugar, y lo que teníamos que ver es que no juegue 90 minutos. Así que es un poco esa la situación, y con cada caso vamos tratándolo de manera un poco particular, ¿no? Pero usted me preguntó sobre esos dos jugadores y yo respondo esa situación. Después, con respecto al juego, creo que hicimos unos 25, 30 minutos buenos, donde quizá merecíamos más de un gol.
Pero acontece, por supuesto, que el equipo es muy ofensivo, el que puse en cancha, y si perdíamos bola en la salida o en la construcción, íbamos a sufrir con un equipo que también tiene su jerarquía, sus muy buenos jugadores. La conclusión es muy sencilla, porque venimos de jugar con Cruzeiro de visitante, hoy jugamos con Internacional, estamos en 2 torneos y realmente estamos haciendo todo el esfuerzo posible, jugador, staff, dirigente, como para que Sao Paulo esté ahí entre los primeros 5 o 6 equipos de Brasil. Por supuesto que hay que asumir que un equipo que también es bueno como Internacional, que está enfocado en este torneo, que tiene sus jugadores también importantes, es capaz de ganarte. Y bueno, yo hoy por ahí un poco la bronca, que son situaciones en donde otorgamos posibilidades para que ellos pudieran agarrarnos abiertos en transiciones, y eso es lo que por ahí no me gusta de un equipo, ¿no? Que facilitarle la tarea al rival. Creo que hoy se la facilitamos, pero también debo decir que necesitaba ver a jugadores ofensivos, a laterales ofensivos, para tener más llegada, para poder tener desdoble, cosa que hicimos bien los primeros 25 minutos, y en el segundo tiempo arrancamos bien, pero 2 jugadas muy puntuales praticamente sentenciaron el encuentro. Boa noite, Zubel Dia, tudo bem? Otávio Rocha, da Vável Brasil. Nos 3 gols do Internacional, foram 3 erros de saída de bola da equipe do São Paulo. Primeiro tempo com o Juan, no segundo gol do Inter, com o erro do Ferrarese, e depois o erro do Lucas. E a sua defesa, a defesa do São Paulo desde que você chegou, se tornou muito sólida. Qual que vai ser o trabalho para esses erros não influenciar daqui para frente, principalmente vivendo o jogo de quarta-feira contra o Botafogo? Obrigado. Son partidos diferentes, son torneos diferentes. Mirá, la realidad es que yo siempre he falado y muy bien del plantel, porque cuando es muy difícil, no sé cuántos equipos hay que trocan tanto y el equipo responde. Hoy los primeros 25, 30 minutos, porque me ha pasado en otro equipo, en donde trocas y es muy difícil sacar un buen resultado. Y yo he enumerado 3 partidos, 2 de local, 1 de visitante contra Cruzeiro, muy difícil, y no es normal eso. Por eso acontece que estamos entre los primeros 5 equipos, por eso acontece, porque cada vez que hemos trocado, que se nos ha presentado una dificultad, la hemos resuelto. Y hoy, en los primeros 25 minutos, era para decir, gente, espectacular, entendimos todo lo que había que hacer, y cuando jugamos con determinadas características de jugadores, podemos lograr estos desdobles por afuera. Por supuesto que después, en situaciones defensivas o cuando el rival tiene su jerarquía, el equipo rival tiene su jerarquía, tiene sus condiciones individuales, tiene jugadores de selección dentro del equipo, viene enfocado en un solo torneo, se encuentra con situaciones favorables a partir de errores nuestros y lo aprovecha. Porque Inter tiene la capacidad de estar en el G5 igual que nos, igual que Cruzeiro, igual que Bahía, igual que Mineiro, igual que un montón de equipos que hoy por ahí están atrás nuestro. Por supuesto que de local, con nuestra querida gente, que las felicito por haber venido hoy, entendiendo que hoy también era importante. Por supuesto que en quarta-feira va a explotar el estadio, pero yo quería, por supuesto me duele perder, ¿no? Me duele perder, pero está dentro de las posibilidades contra un equipo que juega bien. Lo que más duele es que otorgamos nosotros esas oportunidades. A veces el rival es mucho mejor y decís, listo, le da la mano, y después de haber hecho unos 20, 25 minutos tan buenos, pero no se gana, claro, el juego no se gana en 25 minutos, ¿no? A veces hay que saber sufrir, defender,
no generar oportunidades para que el rival aproveche. Hoy lo hicimos e lo pagamos caro. Luiz, boa noite. Talvez o jogo de hoje não reflita a boa campanha que o São Paulo faz no Campeonato Brasileiro. Inclusive, nos últimos anos, o São Paulo vinha brigando em alguns momentos contra o rebaixamento no Brasileirão e hoje está inserido dentro de um campeonato que é o que o torcedor espera, pelo menos brigar por Libertadores. Mas esse mesmo torcedor também só pensa na quarta-feira, o jogo contra o Botafogo, duas boas equipes do futebol brasileiro onde tudo pode acontecer. Inclusive, o sucesso e o fracasso do ano de 2024 está atrelado a isso, apesar do Campeonato Brasileiro ser um bom nível. Como é que você lida com isso, né? Essa proximidade de ter um trabalho avaliado muito por conta de um jogo, sendo que é um trabalho que, inclusive, você pega o São Paulo mal no início do Campeonato Brasileiro? Não, nós sabemos lo que representa la Copa Libertadores. Todos, eles, jugadores, staff, dirigentes, torcedores y eu. Muy importante Copa Libertadores. Hasta el momento el equipo viene compitiendo bien y por supuesto que el gran desafío es seguir avanzando en la Copa Libertadores porque tenemos el deseo, la ilusión, la fe de que podemos llegar lo más arriba posible en este torneo, ¿no? Después es un mata y mata de 180 minutos, nos quedan 90 minutos acá en casa, sabemos que somos muy fuertes acá. E, bueno, por supuesto que a energia nesta semana vai estar puesta toda em Copa Libertadores. Boa noite. Tá aí, então, a entrevista coletiva do técnico Luiz Ubeldia. Olha, o Paulo do Valle, nas últimas duas entrevistas coletivas, fez boas perguntas, hein? Nosso PDV. Essa foi uma ótima pergunta. Nenhuma surpresa das perguntas. As respostas é que não são muito boas. Mas a pergunta do fracasso está muito ligada realmente ao próximo jogo, né? Vai ser um sucesso ou um fracasso o Zubeldia no São Paulo pelo próximo jogo. Tem gente falando aqui, ó, se cair quarta pode arrumar a mala. Mariceu Oliveira, perde quarta e arruma a mala. Eu acho que será. A diretoria trabalha para permanecer com ele, né? Eu acho ele um milongueiro de vez em quando nas entrevistas. Eu acho que ele é um meio fanfarrão. Explica pouco do esquema tático e tudo. Mas ele é um técnico jovem ainda, né? E os argentinos, os treinadores, não gostam de falar muito, né? Não gostam de dar muita explicação. Mas hoje o São Paulo, eu acho que ele escalou mal, apesar do domínio, ele tem razão, nos 20 minutos iniciais, ele tem razão que o São Paulo poderia ter matado o jogo, mas depois o time parou e parou por quê? Cadê o treinador? Só porque o Inter empurrou o São Paulo deixou de jogar. E ele colocar o Caleri aos 31 minutos do segundo tempo não tem explicação, né? Se ele queria poupar os seus principais jogadores, deixando o William Gomes de fora. Então correu o risco até de perder o seu centroavante para o jogo da quarta-feira. 9h27, daqui a pouco Zona Mista, as notas do Pretzel no Gabarito Bandeirantes, mas antes temos um intervalo aqui no apito final. É o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. Terça, dia 24, tem decisão em Itaquera. E ligado no Disney Plus, você não perde nunca. Depois do primeiro confronto no Castelão, o Lion encara a nação corintiana, valendo uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. São os últimos 90 minutos e qualquer vacilo pode ser fatal. Quem leva essa? Corinthians ou Fortaleza? Terça, 9h30 da noite. Assista no Disney Plus. No mundo das lutas, a evolução não para. O UFC está no streaming e a nossa casa é o UFC Fight Pass. Só aqui você assiste todos os eventos ao vivo e pode rever quando e onde quiser. Dana White Contender Series, TUF, o melhor do jiu-jitsu, séries e documentários, além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo. Tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Assine o UFC Fight Pass e não perca. Pra se manter conectado, pode contar com a gente.
Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Quando o assunto é moda circular, o Bazar Gerando Falcões tem as melhores peças para você. Visite uma das nossas lojas no Shopping Cidade São Paulo, Shopping Center Norte, Shopping Light, Estação Eucaliptos, Estação Campo Limpo ou em Poá e encontre as melhores opções de vestidos, macacões e jardineira com até 20% de desconto. A promoção vai até 22 de setembro. Corra e aproveite. Bazar Gerando Falcões. Moda consciente está na moda. Apoio Instituto Bandeirantes. É o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. Entra o fim de tarde e é hora daquela resenha. De futebol, meu amigo. Resenha Seguro Bet. As últimas do seu clube, os jogos que vem aí e os palpites dos placares, dos gols, da artilharia. E você participa direto pelo WhatsApp. Resenha Seguro Bet. De segunda a sexta às 5 da tarde, aqui na Bandeirantes. Oferecimento segurobet.com. Ofertas e bônus diários. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 9h32, apito final pela rede Bandeirantes de Rádios, Alexandre Pretzel. O Criciúma pressiona, mas não consegue fazer gol no Atlético Paranaense. Impressionante. Furacão vai segurando, hein? É um confronto direto, porque o Furacão tem jogos a menos, mas tem só 30 pontos, está indo a 31. E o Criciúma está indo a 29. Então o Criciúma sabe que tem que ganhar esse jogo, né? Confronto direto, mas tá com cara de empate mesmo, viu? Porque a bola não entra, o Criciúma tá apertando, mas o Atlético ainda é um time perigoso, né? Impressionante como caiu de produção o Atlético Paranaense, hein, Felipe? É, caiu muito de produção. Ainda tá vivo ali na Sul-Americana, mas tem um confronto difícil fora de casa contra o tradicional Racing, lá no El Cilindro, na Argentina. E joga pelo empate, né? Pra chegar à semifinal da Sul-Americana. Mas é difícil, hein? Vai ser difícil, vai ser um jogo complicado. Vamos para o Gabarito Bandeirantes, então as notas de Alexandre Pretzel a partir de agora no apito final. Gabarito do jogo. Começamos com o Internacional, o vencedor do jogo, 3-1 para o Colorado. Rocher, o goleiro que com menos de 5 minutos fez uma defesaça. 7. Bruno Gomes fez gol, hein? E o gol aumenta a nota, meu critério. Não vinha bem, mas fez o gol, 7. Aí melhorou no jogo. E o Vitão, zagueiro? Vitão, 6. O Mercado? Tava bem, lamentavelmente acabou se machucando, 5. Aí o Rogel entrou no lugar dele? 6. O lateral Bernabei? Tá mantendo o nível, nota 6. Teve um início de jogo conturbado, como toda equipe, mas depois melhorou, 6. E o Fernando, volantão? Melhorou no segundo tempo, depois de um mau início também, 6. O Rômulo entrou no lugar dele? 5. Thiago Maia fez gol? 7. Melhorou muito no segundo tempo. E o Bruno Henrique, ex-Palmeiras, ex-Corinthians? 5. Gustavo Prado? 5,5.
O Wanderson entrou no lugar. O Wanderson entrou aos 21 do segundo tempo, né? Perdeu um gol incrível. Tá mal o Wanderson, 5. E o Wesley, camisa 10, hein, do Inter. 6. Não, o Wesley não é o 10. O 10 é o Alan Patrick. Alan Patrick, 8. Melhor em campo. O Alan Patrick, camisa número 8, fez gol hoje também. 8. Borré, 6. Deu um passe no primeiro tempo. Alan Patrick sempre preocupou a defesa do São Paulo. E o Ener Valência? O Ener Valência entrou aos 32 do segundo tempo, sem nota. Vamos para as notas. Nota do Roger, né? Do Roger, quer fazer depois ou faz agora? Já faz agora. 6,5. Roger Machado, então, nota do técnico do Colorado. Agora a nota do Tricolor Paulista. Jandrei, o goleirão. A torcida pega no pé, né? Fez uma defesa estranha quando tava 1-0 o jogo pro São Paulo e tomou 3 hoje, né? Então a torcida pega no pé que ele chama gol, né? 5. Igor Vinícius, lateral direito. Eu gosto dele, acho que ele deve ser titular na quarta, mas não será. Hoje fez um primeiro tempo bom até os 25 minutos. Depois caiu como todo o time, 5. O venezuelano Ferrarese. Ferrarese, 6. Salvou muitos lances perigosos. O Juan. 5, abaixo. E o Michel Araújo improvisado na esquerda. Começou gigantesco, era o melhor jogador junto com o Lucas em campo, lado esquerdo, fulminante, mas depois caiu demais de produção. 5,5 pro Michel Araújo. E o Marcos Antônio, volantão? 4. Aí ele saiu e entrou o Lisieiro. Não mudou muito, 5. Bobadilha. Bobadilha, 5,5, acertou uma bola na travessão, bonito chute no primeiro tempo. E aí o Galopa entrou no lugar dele. O Galopa, que fase no Galopa, em 4. Tá na hora de negociar o Galopa, hein? Lucas Moura começou jogando. 6,5, uma atuação muito boa. Caiu um pouco de produção no segundo tempo, mas primeiro tempo muito bom. E o William Gomes? O William Gomes, chatinho, hein? E brabinho também, sem nota pra ele. Luciano, autor do gol do São Paulo. 7. Né? Fez o gol e fez um primeiro tempo muito bom, mas caiu como todo time. Caleri entrou no lugar do Luciano. Sem nota. O Eric começou jogando. Eric, 4. Aí ele saiu e entrou o Nestor. Nestor, 3. Nossa. Nestor tava louco pra ser expulso, cara. O Nestor entrou pra ser... Sabe quando o jogador entra assim, eu nunca entro. E aí o cara me coloca, PDV. Eu nunca entro, ele me coloca. Aí fez de tudo pra ser expulso. 3 pro Nestor. Vamos lá com o Lucas. Enfim, hoje a gente sentiu que poderia jogar, que poderia atuar. E foi uma decisão conjunta e tá tranquilo quanto a isso. Lucas, até sobre o jogo de hoje, pontualmente o São Paulo errou na saída de bola. Por que não simplificar? Rifar a bola ao invés de sair jogando quando o adversário pressiona? Bom, a nossa característica é de sair, de tentar sair jogando, né? A gente tem essa característica, a gente tem a qualidade para isso. Eu acho que não foi esse o problema do nosso time hoje, acho que foi mais falta de atenção mesmo em algumas jogadas. Praticamente a gente deu 2 gols para eles, eles têm qualidade, aproveitaram e fomos punidos por conta disso. A saída de bola acho que não foi um problema, claro que a gente tem que tomar talvez algumas decisões melhores, né, durante a partida, mas enfim, acho que foi mais a falta de atenção, porque a gente começou muito bem o jogo, a gente poderia ter feito mais gols no começo. Mas a gente precisa melhorar essa constância, né? A gente não pode oscilar assim dentro da partida como a gente oscilou hoje. Lucas, uma última, por gentileza. A gente conversou com o Zobeldia há pouco sobre a dificuldade que o São Paulo teve para reagir depois que levou o 3º gol. Se isso dizia mais com relação à defesa do Internacional, que se postou muito bem, ou pela forma com que o São Paulo buscou a reação. Na tua opinião, faltou de fato algo mais, o time saber reagir num momento delicado da partida? Acho que um pouco dos 2 fatores aí, né? Eles, após o 3º gol, claro que iam se preocupar mais em se defender, né? E fizeram isso bem. E a gente faltou poder de reação. Isso foi nítido, né? O 3º gol praticamente matou a gente e a gente não teve esse poder de reação. Eu acho que o erro foi mais antes ali, né? Principalmente no segundo gol, que falta de atenção nossa. E aí foi um banho de água fria, o 3º gol praticamente matou o jogo. Mas enfim, como eu falei aqui, a gente não pode oscilar durante a partida como a gente oscilou hoje. A gente começou muito bem, os primeiros 20, 30 minutos ali a gente começou muito bem, podendo até fazer mais gols. E após a gente cedeu o controle do jogo para eles, eles aproveitaram bem e nos puniram.
Tá aí, Lucas falando aqui na zona mista depois da derrota do São Paulo. Os assessores empurrando o Lucas, né? Deu pra notar isso, né? Sim. Perdeu, né? Também. Se ganha, fala todo mundo. Também, né, cara? Se ganha, fala todo mundo. Quando perde, aí não é assim, né? Ô Pretzel, pra gente encerrar as notas aqui, falta a nota do André Silva. 4. E o Luiz Zubeldia? 4. E pra finalizar, Ramon Abate Abel, o árbitro do jogo. Cara, eu reclamei do gol anulado, certo? Depois eu vi a imagem com calma, até pedi desculpas aos ouvintes. Tava impedido o Borré. Só que não foi isso que foi marcado. Né? Foi marcado uma falta do Borré em cima do Juan, que não aconteceu. Então, ali ele começou mal. Ele anda em uma fase. Ele é bom árbitro? Mas anda em uma fase. Já é o terceiro jogo seguido dele que eu elogio ele vai mal. Então, larguei, né? Eu achei ele hoje normal. O primeiro tempo muito ruim, depois melhorou no segundo, porque o jogo ajudou também, mas um pouco confuso. O cartão ali que o pessoal achou que era para Alan Patrick e foi pro Caleri o cartão, naquela confusão no segundo tempo. Então, uma nota 5 para ele. Muito bom. Pro apresentador hoje do apito final, Alexandre Pretzel. 8. Muito bem, muito bem. Qual que é a média do Capriotti? Ultimamente eu tenho uma média 5 para ele. Que ele anda atrapalhado, né? Por exemplo, os times já voltaram, né? Já saíram as escalações, viu? Porque se não voltarem os times, não tem jogo, né, cara? Então, assim, PDV... E o Capelanes? A nota do Capelanes, a média do Capelanes. O Capelanes diz que 4 na escola dele passava de ano. Não, eles têm um detalhe, os dois. Eles têm um problema de relógio, que o Michel fica pedindo pra eles, vai estourar. E eles, né, vão enrolando, e depois fica na correria, né? Então, o Capelanes está vendo o jogo do Atlético, você acredita? O Capelanes está em Doha, no Catar, e está vendo o jogo do Atlético, cornetando o Diório, atacante do Atlético, na rede social, em férias, neste momento. Que nota eu dou para ele depois dessa? Pro nota Capelanes? 4 para ele depois dessa. Já está de férias. Agora já é 4 e da tá manhã. Vendo o Atlético em Doha, no Catar, lá de madrugada. 3h40 da manhã, lá, assistindo o Atlético. Pretzel, um grande abraço para você. Até sempre amanhã. Uma honra. Na programação. Um abraço, PDV, um abraço a toda a nossa equipe. Paulo do Vale. Abraço. Seu destaque final, hein? PDV. Destaque final e o PDV que já está na expectativa também para quarta-feira, o grande jogo de Botafogo e São Paulo. São Paulo e Botafogo no Morumbi. 9h30 da noite, claro, Morumbi lotado, casa cheia. Teremos, acredito eu, quebra de recorde de público novamente. Força máxima por São Paulo. O Zubeldia conseguiu descansar hoje parte do time, colocou o Caleri aí numa segunda etapa e tal. O próprio William Gomes também. A tendência é de um time bem parecido com o que ele levou a campo na última quarta-feira contra o Botafogo. Mantém o esquema com 3 zagueiros ali, com o Sabino no time, coloca mais um jogador no meio-campo, dá uma nova chance ao Luciano. Questões, né? Questões, quem sabe a gente, nos 2 próximos dias, com mais detalhes aí, né? As informações dessa escalação do São Paulo para quarta-feira. Como gritou o torcedor, é quarta-feira, e aí postagens nas redes sociais, né? De gente que faz aquela pressão danada neste momento, de que é o ano do São Paulo em jogo. Portanto, de fato, é a partida do ano para o tricolor paulista, viu, Felipe? Valeu, PDV, um abraço para você, bom finalzinho de domingo. Tamo junto, abraço, Felipão. 9h43 é o intervalo e daqui a pouco vamos falar do Palmeiras, o Verdão que venceu o Vasco da Gama por 1-0. Daqui a pouquinho mais informações do Alviverde aqui no apito final. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante, fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Rádio Bandeirantes. Informação e serviço. Jornalismo e esportes. 87 anos no ar. Quero dizer que eu estou muito contente de estar aqui naturalmente perto dos meus amigos abraçando o Almirante, que eu adoro ele. 1954. Em novembro, tendo partido dos Estados Unidos com destino ao Rio,
Carmen Miranda fez escala em Congonhas, onde a esperavam alguns de seus amigos mais próximos, e a reportagem da Rádio Bandeirantes. Estou emocionada que eu não posso quase falar. Mas de qualquer maneira eu quero que saibam que estou muito contente de estar aqui depois de 14 anos e que naturalmente farei o possível para continuar mais tempo em frente de vocês. Esta é a mais popular emissora paulista PRH9, Rádio Bandeirantes de São Paulo. Você pretende, o Carmen, você pretende gravar no Brasil? Não sei ainda. Os fatos marcantes passam por aqui. Há 87 anos. Rádio Bandeirantes. Sabe por que ele dorme tranquilo? Fez um empréstimo pessoal na Euro 17 Crédito, em até 30 parcelas, e sabe quanto vai pagar até o fim. Durma tranquilo, conte com a Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. 0800 888 8017. A gente é especialista em crédito. Para tratar o ronco, procure um médico. Euro 17. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peço o Black e vem ser protagonista. Um carneirinho, 2 carneirinhos. Sabe por que ele pega rápido no sono? Fez um empréstimo pessoal com a Euro 17 Crédito. Tem até 30 meses para pagar. As parcelas cabem no bolso. É fácil, seguro e sem surpresas. Durma tranquilo. Conte com a Euro 17 Crédito, seu correspondente bancário e muito mais. 0800 888 0017. Euro 17. Essa vinheta tá muito alta. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Rádio Bandeirantes. Informação e serviço. Jornalismo e esportes. 87 anos no ar. Como é que você está vendo o futebol que se pratica no Brasil hoje? Não tenho nada que dizer porque não vejo, pero sí, a nível seleção, lo vi. 1981. No aeroporto de Congonhas, Maradona, entrevistado na Bandeirantes, comentou a desclassificação da Argentina pelo Brasil no Mundialito do Uruguai, apontou os favoritos para a Copa do Mundo da Espanha e falou sobre ser o melhor jogador do mundo. Estamos em nível competitivo com toda a seleção. Você também se considera o maior jogador do mundo? Não, é o último. É o último. Eu deixo que opinem os periodistas, eu não posso opinar. E no Brasil, qual você acha o melhor jogador? Os fatos marcantes passam por aqui. Há 87 anos. Rádio Bandeirantes. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peço o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Não dava mais pra adiar. Vou. Vim ver a família. Vou. Fiz o consignado da Euro 17 Crédito. Vem, vou. Aquele que tem juros mais baixos e não tem pegadinha. Vem, vou. Se você é aposentado, pensionista ou servidor público, não perca essa oportunidade aqui. Vem, vou. Vem ver o desenho que eu fiz pra você. Ligue 0800 888 0017 e diga que quer fazer o consignado igual o do meu avô. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peço o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista.
Durante todo o ano, realizamos fóruns dos mais variados temas, onde especialistas trocam ideias, trazem estudos, pesquisas, lançam desafios, esclarecem e ponderam novas conclusões. São discussões sobre sustentabilidade, vida urbana, mundo rural, saúde, mobilidade e transporte e muitos outros assuntos. Novos formatos ampliando o seu conhecimento aqui na Bandeirantes. Federação PSDB Cidadania. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 9h49, é hora de falar do Palmeiras, Verdão, que venceu por 1-0 a equipe do Vasco da Gama lá em Brasília. E o Gustavo Soler tem mais notícias do Alviverde. Fala, Soler. Fala, Melo, grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui no apito final da Rádio Bandeirantes. Mais cedo, o Palmeiras venceu a equipe do Vasco da Gama por 1-0 no jogo que aconteceu no estádio Mané Garrincha. Por sinal, tivemos o maior público de 2024 no futebol brasileiro. 64.848 torcedores para uma renda exorbitante. 7.496.563 torcedores entre palmeirenses e vascaínos que estavam dividindo o estádio Mané Garrincha em meio a meio. Palmeiras saiu vitorioso e agora reassume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 53 pontos. 3 a menos do que o líder Botafogo, Verdão, que agora terá pela frente a equipe do Atlético Mineiro, duelo que acontece no próximo sábado no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, porque o Allianz Parque estará fechado para show. A equipe de Palestra Itália viu Flaco Lopes marcar o seu 21º gol na temporada, o 9º no Campeonato Brasileiro. Com isso, ele se igualou a Estevão como vice-artilheiro da competição, com 9 gols marcados, 2 a menos do que o Pedro, atacante do Flamengo, que ainda é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, mas que infelizmente não vai mais atuar na competição por causa de uma grave lesão no joelho. E com isso, o Flaco Lopes é o segundo jogador com mais participações diretas em gols nesta edição de Campeonato Brasileiro. Empatados na primeira posição com 16 ações diretas, Pedro e Estevão. Na segunda colocação, Flaco Lopes divide o posto com o Hulk do Atlético Mineiro e com o Matheus Pereira da equipe do Cruzeiro, cada um com 11 participações diretas em gols. O Flaco, 9 gols marcados e 2 assistências. Vale destacar que o atacante argentino participou diretamente de pelo menos 22 dos 53 pontos somados pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Isso porque ele marcou o gol da vitória de hoje contra o Vasco, marcou o gol que abriu o placar da goleada por 5-0 contra o Criciúma, fez os 2 gols na vitória contra o São Paulo, marcou o primeiro gol contra o Cruzeiro na vitória por 2-0, o primeiro contra o Atlético Goianiense no triunfo por 3-1, marcou o primeiro gol do Palmeiras no empate por 2-2 contra o Grêmio, quando o Alviverde perdia por 2-0 essa partida, o primeiro gol na vitória contra o Juventude por 3-1, e o último gol que ele marcou, esse não mudou a história da partida, até porque o Palmeiras já vencia o Atlético Mineiro por 3-0 e ele fez o 4º gol. No entanto, ele tem a assistência do primeiro gol na vitória por 2-0 contra o Atlético Paranaense, gol marcado por Maurício. Então, uma temporada muito importante de Flaco Lopes. Agora, vamos ouvir a palavra do técnico Abel Ferreira, que exaltou a participação do torcedor vascaíno e palmeirense nesse jogo e também analisou o polêmico lance envolvendo o lateral esquerdo Vanderlan. Isso também nos dá, de certa forma, uma certa felicidade interior de podermos, quando estamos a treinar, estar 100% focados no treino, quando estamos a jogar 100% focados no jogo e quando vamos para casa estar 100% focados na nossa família. Esse é um dos pontos. Portanto, o lado emocional tem muito a ver com o descansar e o desligar a ficha,
porque como vocês sabem, vocês veem na Europa toda a gente a queixar-se agora. No Brasil é assim há 20, não sei, vocês podem me ajudar, há 20 anos, há 30, né? E agora na Europa aumentaram 8 a 10 jogos, acho eu, e vocês veem toda a gente a reclamar, né? Infelizmente, um dos jogadores que falou pelo número de jogos foi o Rodri, que acho que hoje acabou por ter uma lesão até grave. A segunda pergunta que me estás a dizer, aqui há dias um diretor da base também me falou nisso. Então, professor, agora vamos fazer aqui um jardim infantil e toda a gente que vem de baixo vai fazer parte da equipa profissional. Isto não é assim. O Gilberto é um miúdo que tem muita qualidade. É verdade o que estás a dizer, não é? Ainda bem que contratamos o Giai, porque temos os nossos 2 laterais magoados, 2 laterais esquerdos indisponíveis, o Picares que está fora e o Caio que está indisponível, mas felizmente temos o Giai que está preparado e nós sabemos o que é que contratamos, nós clube. O miúdo também, tem 20 anos, o Vanderlei que fez um bom jogo hoje, é um jogador que precisa de tempo também, precisa de jogo. Mas pode ser que sim, porque como tu disseste e bem, só temos um lateral de cada lado e uma vez que a partir de segunda-feira, né, porque eles têm, vocês sabem que o Sub-20 tem a final, está lá o Luís, que podia estar connosco, mas o treinador da equipa principal é muito generoso, não é? Juntamente com o Castanheira temos uma relação muito próxima com o João Paulo da base, assim como com o treinador da base, e pensamos sempre naquilo que é o melhor para o Palmeiras no seu todo. Portanto, pode ser que sim, a meio da semana, mas eles têm jogo segunda-feira. O Palmeiras que folga nesta segunda-feira e retorna às atividades na terça, na Academia de Futebol. A equipe comandada por Abel Ferreira vai encarar o Atlético Mineiro no sábado, jogo que acontece no Brinco de Ouro da Princesa às 6h30 da tarde, e pode ser que Marcos Rocha fique à disposição. O jogador teve uma lesão no adutor da coxa direita, mas nada tão grave, então existe a possibilidade do camisa 2 ficar à disposição. Caio Paulista cumpriu suspensão e fica à disposição de Abel Ferreira. Valeu, Soler, um abraço pra você. Gustavo Soler trazendo informações do Verdão. A gente tem um intervalo, daqui a pouco voltamos com os destaques finais do apito final. É o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. Quando o assunto é moda circular, o Bazar Gerando Falcões tem as melhores peças para você. Visite uma das nossas lojas no Shopping Cidade São Paulo, Shopping Center Norte, Shopping Light, Estação Eucaliptos, Estação Campo Limpo ou em Poá, e encontre as melhores opções de vestidos, macacões e jardineira com até 20% de desconto. A promoção vai até 22 de setembro. Corra e aproveite. Bazar Gerando Falcões. Moda consciente está na moda. Apoio Instituto Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Em São Paulo, a energia da solidariedade vai tomar conta do Ibirapuera. O Instituto Olga Cos convida você para mais uma edição de sua tradicional corrida, que une esporte e inclusão. Não perca tempo, faça sua inscrição e garanta o seu kit básico ou kit Abraça Essa Causa. Aproveite antes que acabe. Visite www.institutoolgacos.org.br e inscreva-se. Apoio Instituto Bandeirantes.
É o Brasino, o jogo da galera. Vem jogar Brasino, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasino, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. No mundo das lutas, a evolução não para. O UFC está no streaming e a nossa casa é o UFC Fight Pass. Só aqui você assiste todos os eventos ao vivo e pode rever quando e onde quiser. Dana White Contender Series, TUF, o melhor do jiu-jitsu, séries e documentários, além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo. Tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Assine o UFC Fight Pass e não perca. Em São Paulo, a energia da solidariedade vai tomar conta do Ibirapuera. O Instituto Olga Costa convida você para mais uma edição de sua tradicional corrida, que une esporte e inclusão. Não perca tempo, faça sua inscrição e garanta o seu kit básico ou kit Abraça Essa Causa. Aproveite antes que acabe. Visite www.institutoolgacos.org.br e inscreva-se. Apoio Instituto Bandeirantes. É o Brasino, o jogo da galera. Vem jogar Brasino, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasino, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. Para maiores de 18 anos. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 10 horas em ponto, terminando o apito final, mas antes, não sai o gol do Criciúma contra o Atlético Paranaense, hein, ô Bruno Puzóvio? É impressionante, o Criciúma aperta e o Mikael, goleiro do Atlético Paranaense, fazendo milagres, por enquanto 0-0 aos 51 minutos do segundo tempo, acréscimos de partida, falta 1 minuto e meio ainda para acabar, Felipe. Beleza, a gente vai acompanhar, claro, essa partida amanhã aqui na programação da Rádio Bandeirantes, trazendo todos os detalhes da rodada do Campeonato Brasileiro. Um abraço pro Bruno Puzóvio, um abraço pro Michel Lopes, que ficou com a gente aqui, o Alexandre Max no Switcher, Beto Rebeck, grande abraço pro Beto Rebeck na central da Rádio Bandeirantes, e a gente volta amanhã com a programação esportiva da Rádio Bandeirantes. Amanhã tem jogo do Santos contra o Novo Horizontino. Amanhã à noite, Série B do Campeonato Brasileiro Peixe, duelo de líderes. Novo Horizontino e Santos se enfrentam e com transmissão, é claro, da Rádio Bandeirantes. Um bom domingo a todos, finalzinho de domingo, início de semana para todo mundo, valeu e até amanhã. Tchau, gente. Aqui deu apito final, o pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Começa agora, Linha Direta com a Justiça. Na Rádio Bandeirantes. Lembrando que você pode participar pelo WhatsApp 999048756 ou por meio das nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Linha Direta com a Justiça. Muito boa noite para você que está ligado na programação da Rádio Bandeirantes. Estamos dando início a mais um capítulo de Linha Direta com a Justiça. Vamos trazer para vocês nesse programa especial um apanhado do que a Rádio Bandeirantes produziu ao longo dos últimos dias, a questão do fogo no Brasil.
Você ouve Linha Direta com a Justiça. Na Rádio Bandeirantes. A vida e a natureza sempre à mercê da poluição. Se invertem as estações do ano, faz calor no inverno e frio no verão. Os peixes morrendo nos rios estão se extinguindo, espécies animais. E tudo que se planta agora o tempo retribui o mal que a gente faz. Fogo, fumaça, queimadas, incêndios, essas foram palavras ditas muitas vezes na programação da Rádio Bandeirantes ao longo dos últimos dias. Nossas equipes de reportagem, entrevistados, analistas, especialistas no tema foram convocados para explicar o motivo de tanto fogo pelo país. Biomas ameaçados, o Pantanal mato-grossense e também a querida floresta amazônica, que foram afetados por conta da quantidade de chamas e principalmente do fogo que destruiu parte dos biomas. Nós acompanhamos também a preocupação de ouvintes que passavam pelas rodovias e presenciavam o fogo próximo da estrada. A repórter Mayra de Jaimo trouxe informações ao longo da programação a respeito da qualidade ruim do ar na maior cidade do país. Na capital paulista, a poluição continua muito intensa nesse momento, segundo a Companhia Ambiental do Estado. A qualidade do ar está como muito ruim na cidade, é sempre delimitada pela estação que está com a pior qualidade. Então, nesse caso, a estação da Marginal Pinheiros, que está com a qualidade muito ruim. A maior parte das estações nesse momento com qualidade ruim, apenas 5 das 23 com qualidade do ar moderada nessa manhã. Ontem, inclusive, a gente teve até um fenômeno diferente na capital, que foi uma chuva de fuligem, segundo a Climatempo, ou seja, caíram uns floquinhos de fuligem, algumas crianças chegaram até a brincar, tentar pegar na mão, e isso, infelizmente, pode acontecer mais uma vez na cidade de São Paulo hoje, em várias áreas. Por causa dessa situação extrema, a Prefeitura de São Paulo anunciou algumas medidas e reuniu um comitê de crise. Então, vão ser liberados 5 milhões de reais em verba extraordinária para reforçar os equipamentos de atendimento assistencial para idosos, além de aumentar os estoques de soro fisiológico nas unidades de saúde. Também vão ser liberados recursos para a compra de umidificadores de ar para as escolas localizadas em bairros com os menores índices de umidade do ar. As 10 tendas da Operação Altas Temperaturas, que estão montadas em pontos estratégicos das 5 regiões da capital, vão continuar funcionando nos próximos dias. E nesses pontos as pessoas podem ter acesso a água, chás gelados e também frutas entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. Além disso, segundo a gestão municipal, vão ser intensificadas as recomendações de saúde com protocolos específicos para períodos quentes nos equipamentos públicos para poder justamente amenizar os impactos causados pela baixa umidade do ar. E para finalizar, também algumas medidas novas por parte do governo estadual, a prorrogação do fechamento dos parques estaduais para evitar incêndios. Então, as 81 unidades de conservação vão continuar de portas fechadas pelo menos até o próximo dia 29. E, além disso, o estoque de medicamentos e insumos, como o oxigênio, nos postos de saúde foi reforçado pelo governo paulista. O professor Daniel Vargas, da Fundação Getúlio Vargas, um especialista no assunto, falou sobre a iniciativa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, assumir o papel de ser o responsável pela divulgação de ações por parte das autoridades, numa ausência de plano do governo federal. O ponto que se coloca é esse, mas se existisse no Brasil uma estrutura organizada, operacional e funcional, capaz de atuar de maneira imediata, primeiro para evitar que esses incêndios se espalhem, segundo para combatê-los de forma efetiva, não haveria necessidade de levar esse tema ao Supremo. Na ausência disso, tudo isso acaba chegando às mãos do Judiciário, e nós sabemos que o Brasil tem uma prática de aproveitar isso como uma grande oportunidade. Então, parece que nós temos agora uma espécie de superministro no Supremo para lidar com os problemas ambientais do Brasil. Professor,
Uma pergunta para o senhor a respeito, claro, do que nós estamos acompanhando nesses dias todos, da falta de desenvolvimento que nós temos muito no país por conta da pressão que setores minoritários conseguem fazer para impedir, por exemplo, a chegada de uma estrada, ligação de duas capitais. O presidente Lula falou sobre isso na Amazônia, Manaus e Rio Branco, no Acre. Como é que não temos uma ligação entre essas duas capitais e o transporte fluvial é utilizado quando não tem rio, como numa situação como essa, que o rio secou, nós não temos a possibilidade da chegada de ajuda, instrumentos para tentar combater esse fogo. Em situações como essa de emergência, o senhor acredita que o debate sobre a necessidade do desenvolvimento, claro que associado à preservação, é intensificado, ele precisa de alguma forma ganhar corpo para que nós possamos enfrentar no futuro situações como essa de uma maneira menos dramática? Eu não tenho dúvida, Pedro. O incêndio é um outro nome para a febre de um sistema produtivo doente. Ele é um sintoma muito claro e evidente de uma realidade local imensamente pobre. E não sou eu que estou dizendo. É só olhar os números. Hoje, 20 municípios brasileiros concentram 85% dos focos de incêndio no país. A absoluta maioria desses municípios também estão localizados na rabeira dos índices de desenvolvimento econômico, social e humano do Brasil. São municípios imensamente pobres, sem acesso a recursos, com infraestrutura precária e que acabam tendo, nessa circunstância, o apelo a práticas ou a realidades de desenvolvimento, ou realidades econômicas que geram consequências indesejadas, como o desmatamento e agora o incêndio. Então, o que nós precisamos, especialmente nessas áreas de maior pobreza e subdesenvolvimento, é olhar para elas com um pouco mais, como diz um amigo meu da Amazônia, de empatia, de reconhecimento que nós estamos lidando com seres humanos como nós, que na ausência de oportunidades são empurrados para práticas ilegais ou para situações de vulnerabilidade em que eles acabam sendo aliciados para atividades que não são aquelas que nós desejamos, nem para nossos filhos, nem para ninguém. O grande desafio, no entanto, é que nós seremos capazes de mudar esse dispositivo e olhar para o problema, em particular da Amazônia, que eu creio que é o foco da sua pergunta, não mais como um santuário verde a ser preservado mediante uma polícia que comanda e controla com força absoluta. Polícia, comando e controle são importantes, mas precisam ser complementados por um investimento que provê a essas pessoas o acesso às técnicas da produção, que permitam a eles o investimento produtivo, o acesso a esse conhecimento que já é disponível em outras partes do Brasil, para que também se desenvolva. O estado do Mato Grosso foi o mais afetado pelo fogo. A nossa equipe de produção entrou em contato e conseguiu uma entrevista com o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, que deu explicações sobre as providências tomadas e a situação no Mato Grosso. Infelizmente, o Mato Grosso, o Brasil e muitas regiões do planeta vivem um momento de muita dificuldade. Primeiro, nós estamos enfrentando uma seca aqui sem precedente, vamos quase completar 5 meses sem uma gota de chuva em grande parte do território do nosso estado. Temperaturas elevadas, hoje previsão aqui de 42 graus, amanhã 43 graus. Então essa história de aquecimento global é uma grande verdade e as consequências elas são traumáticas. Agora, tempo seco, né, muita matéria orgânica seca, mas isso não tem combustão natural. Eu estava aqui acompanhando os comentários feitos aí pelos que acompanham você na bancada e realmente tem muita ação criminosa, tem ação por falta de cuidado das pessoas, eu digo assim, por irresponsabilidade ou negligência. A polícia aqui já prendeu 17 pessoas suspeitas de colocar fogo de forma proposital, estão sendo investigados outros casos e nós estamos atuando fortemente com mais de 900 bombeiros para ajudar tanto a iniciativa privada, em fazendas, áreas privadas como pública, para tentar minimizar o tamanho desse problema que o Brasil está vivendo e o que o Mato Grosso também está vivendo nesse momento. Na entrevista ao Jornal Gente, ele também falou sobre a lei frágil para punir os responsáveis pelos incêndios. Que a lei brasileira
Código Penal brasileiro, que, diga-se de passagem, é de 1940. Meu Deus, nós estamos em 2024. Houve uma mudança de século, mais de 6 décadas, né, mais de 8 décadas se passaram e nós estamos com um Código Penal que não retrata de longe a realidade, né, do que nós estamos vivendo no país. E esse Código Penal precisa ser atualizado, modernizado, e eu defendo sim leis mais inteligentes e mais duras, porque leis inteligentes e duras, elas são capazes de moldar, de forjar uma sociedade melhor. A grande verdade é que bandidos e criminosos perderam o medo da justiça, perderam o medo da polícia, o desrespeito às normas e às regras nesse país, que são traduzidas nas nossas leis, está se tornando uma prática comum. A violência aumenta em todos os campos, então eu defendo também que nessa área ambiental nós tenhamos leis mais duras ao ponto de desestimular a prática desse crime, né, dos crimes ambientais e dos crimes também que são praticados contra a vida humana, quanto praticado contra a nossa sociedade. Isso pode ser feito de diversas formas, Sônia. Nós precisamos de diminuir essa tolerância que nós temos de tantas instâncias, porque às vezes a pessoa fica aí 5, 10 anos litigando nos tribunais com um bom advogado, e eu vou dar um exemplo disso. Em 2015, alguém aqui no Pantanal do Mato Grosso fez 3.000 hectares de desmatamento ilegal. 3.000 hectares de desmatamento ilegal. O que aconteceu? Ele ficou usando de recurso para cá, recurso para lá, recurso para cá, recurso para lá. Agora o processo foi extinto, porque a condenação seria um máximo de 4 anos por prisão. Então já houve a chamada prescrição intercorrente, sei lá o nome desse negócio que eles deram, mas fato é, não aconteceu nada com esse cidadão. Leis assim que nós temos nesse país é que está incentivando, inclusive, as pessoas não respeitarem nada, achar que pode ir lá por uma rebeldia ou por uma malandragem ou até por um crime organizado meter fogo. Isso não vai dar nada, se for preso, passa lá um dia, sai na custódia. Então, esse tipo de comportamento está deteriorando valores e complicando a nossa sociedade, o povo brasileiro. E nós perguntamos ao governador Mauro Mendes a respeito das consequências. O que acontece com quem põe fogo na mata, governador? Olha, normalmente elas são soltas na audiência de custódia, porque o magistrado, ele não pode, por se tratar de algo que vai prejudicar a população, algo que tenha grande relevância, etc. e tal, ele tem que agir de acordo com a lei. A tipificação do crime não é de acordo com a interpretação, né, dos valores que o magistrado tem, sim com a lei brasileira. E normalmente essas pessoas são soltas na audiência de custódia e vai responder aquele processo, e etc. e tal, e aquilo vai demorar anos. Se ele tiver um bom advogado, já viu como é que acontecem as coisas nesse país. Então, é lamentável, né? Às vezes nós aprendemos pessoas aqui, Sônia, com 420 quilos de cocaína, e no dia seguinte foi solto pela justiça. Tem cabimento um negócio desse? Você prende um cara praticando um crime terrível, que é o tráfico de droga, que estraga famílias, que causa uma série de outros crimes. No outro dia ele está solto. Teve pessoas aqui que nós prendemos 5, 6 vezes no ano. Saiu através de um alvará, né, pelo judiciário. Mas eu acredito que o judiciário está fazendo isso de acordo com as leis. Por isso que eu digo que as leis são frouxas. Então, um cara que faz um crime ambiental desse, dificilmente fica na cadeia. Governador, lamentável. Deixa eu te perguntar uma coisa. É indispensável dizer a importância do Mato Grosso para a economia brasileira. Soja, gado. Como é que o senhor está monitorando essa história toda? Os produtores já procuraram o governo do estado. Nós estamos em risco nessas produções por conta do fogo que atinge o seu estado? Olha, Pedro, existe primeiro assim, vamos aproveitar essa oportunidade para desmistificar uma bobagem gigante que algumas pessoas contam por aí, que produtor rural coloca fogo na sua fazenda. Aquela palhada que fica ali, o Brasil tem uma das melhores tecnologias do mundo, que é o chamado plantio direto. Ou seja, ele colhe a safra de soja, aquela palhada da soja fica ali sobre o solo. Sobre aquilo ali ele vem e planta milho. Depois ele colhe o milho, a colheitadeira, ela tritura tudo aquilo, tira o milho e joga aquela palhada no solo. Aquilo ali é uma grande proteção que ele tem. Quando queima uma fazenda dessa, é um prejuízo gigantesco. Dizer que um produtor rural coloca fogo na sua fazenda para queimar aquilo ali, é o mesmo que dizer assim, que um dono de uma loja no shopping vai lá
e coloca fogo na loja dele para queimar todo o estoque dele. Aquilo é matéria-prima, aquilo que ele tem, aquela palhada ali, é adubo, protege o solo, retém a umidade. Então, os nossos produtores têm as suas próprias brigadas. É difícil uma média fazenda, né? As grandes todas têm brigadas, inclusive com brigadistas que ficam atentos. Entrou um fogo, ele corre lá, apaga. Em alguns casos, toma proporções grandes, eles chamam o corpo de bombeiro, o corpo de bombeiro vai lá, ajuda, contém. Então, nós atuamos muito em Mato Grosso, em parceria com a iniciativa privada, porque não deixar queimar as áreas produtivas do nosso estado é proteger a nossa economia, por que não dizer ajudar a proteger a economia brasileira, face à grande importância que o agronegócio tem para a economia do Brasil e principalmente para a nossa balança comercial. Diretamente de Brasília, a preocupação se deu em determinado momento com a situação do Parque Nacional. Uma fumaça cobriu a cidade, imagens impressionantes, labaredas que demoraram horas, dias para serem controladas pelo Corpo de Bombeiros. A repórter Tayane Melo noticiou na programação da Rádio Bandeirantes. O fogo está controlado lá no Parque Nacional, mas os militares ainda trabalham naquele processo de rescaldo. Então a gente ainda tem fumaça sobre alguns lugares aqui na capital federal. Ontem à noite, os locais mais próximos ao Parque Nacional ficaram com muita fumaça. Onde eu moro, por exemplo, não dava para enxergar nada na rua, estava difícil dirigir, difícil respirar. Então aqui a gente ainda segue nesse processo de tentar sobreviver a essas queimadas. Mas, de acordo aí com o Corpo de Bombeiros, o fogo está controlado, mas ainda há então trabalho lá no Parque Nacional. A ex-ministra da Agricultura, senadora pelo Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, também questionou as ações do governo federal. Ela, que é uma senadora de oposição, disse que o governo demorou para agir. Bom, eu quero dizer para vocês que o governo, de novo, chega atrasado. Nós estamos em setembro, gente. Setembro, daqui a pouco, as chuvas devem voltar, elas estão atrasadas, mas daqui a pouco elas devem voltar. E agora que o governo quer melhorar as leis, enfim, mandar um pacote de leis, mas na verdade o que nós estamos precisando é que se coloque estrutura para o combate aos incêndios, às queimadas. Nós estamos vivendo uma urgência climática, né? E nós já sabíamos